aquelas que não foram pro ar. E na sequência vem aí, Esporte em Debate em toda a rede. Tchau! Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Eu não sei o motivo desse grilo presente na abertura desse programa. Esperando você abrir o programa, pô. Eu não sei o que esse grilo faz aqui nesse programa, nesse momento. Porque estamos todos aqui reunidos às 7 horas e 32 minutos para dar início ao Esporte em Debate desta quinta-feira. Que também é o pré-jogo de Palmeiras e Universitário de Lima. Exatamente, às 9h30 da noite, a bola vai rolar na Bandeirantes. Palmeiras e Universitário de Lima, no Peru, é Universitário e Palmeiras. Transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa, comentários do Alexandre Pretzel e do Leandro Quesada, as reportagens do Bruno Migliozzi. Então até às 9 da noite vai ter muita informação do Verdão, muito desse pré-jogo. Mas claro também, vamos ter João Paulo Capelanes, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada. Cadê? Pera aí. Ué, hoje é aqui. Ué. Hoje não é sexta. Hoje é quinta. Coisa linda! Não, hoje é quinta, hoje não é sexta. Será que teve batizado hoje? Anteciparam o batizado para hoje? O Denis Gavazzi está em compromissos externos, hoje não está conosco aqui, mas o nosso time já está aqui, esperando a sua participação como sempre. Venham conosco no WhatsApp e também nos nossos canais digitais. Estamos com a nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A produção do Pedro Cohen e grande elenco, com Michel Lopes e Beto Rebeque na Central Técnico, Alexandre Marcos no Switcher. Boa noite, senhores. Vocês estão com frio hoje, hein? Ó, aí, você está dizendo que o frio é uma mentira. Eu saí cedo hoje. Hoje está frio, sim, senhor. Saí cedo, mas esquentou à tarde. Temperatura amena nesse momento. Amena? Deve estar na casa dos 18 graus. É, não tá tão frio como na semana passada, claro, né? A verdade é essa aí. É isso aí. Tudo bem, Capri? Eu tô bem, vocês estão bem? Já estive melhor, né? Como assim já estive melhor? Por que o senhor reclama? Gosto de verão. Para com isso. Verão no Brasil, só na praia. Aqui em São Paulo não tem como curtir muito o verão. Frio, ficar doente, anasalado, mas tô melhorando. Eu posso dar um destaque já de cara no programa? Porque essa nem boa noite deu, tá circunspecto aqui, Capri. O que aconteceu? Tá circunspecto. E aí, Quessadinha? Tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Um Já estive melhor. Posso dar um primeiro destaque no programa? Eu queria falar o seguinte. Tu controla a mesa, depois tu fecha o canal. Não, nunca fecho, não. Eu só queria primeiro mandar um beijo no coração do ouvinte e falar o seguinte: o tempo é o senhor da razão. Porque muitas vezes a gente dá algumas opiniões e aí algumas semanas passam, dias passam, horas passam, os meses passam, os anos passam e às vezes a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente estava errado. E eu queria reconhecer que no dia 11 de janeiro, eu e Ricardo Capriotti, em meio às férias do Pretzel, que a Quesada estava aqui no estúdio como testemunha, nós travamos um grande debate, só um grande duelo. Peraí, desculpa, João, deixa eu te interromper só para pedir pra gente, por favor, só pra gente ajustar a nossa live aí no YouTube, que né? houve? Nós estamos com os logos ao contrário aí, Ale, por favor, não é? Só pra gente colocar os logos de Palmeiras Universitário aí no Esporte em Debate de hoje, por favor, tá bom? Só pra gente ajustar aí a nossa live, a capa da nossa live no YouTube. Vamos lá, João. E aí a gente travou um grande debate sobre a situação envolvendo o Corinthians, que havia naquela oportunidade sido excluído do MCFFB,
Movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro. E eu aproveitei para separar um trecho curtinho, de 15 segundos, sobre aquele pequeno debate entre a minha pessoa e Ricardo Tadeu Capriotti Sanches. Vamos ouvir. Isso se tem um aqui moleque é de você, 10 anos se tá você chamando a tem atenção, um você vai lá acordo de pegar o moleque, vai lá cavalheiros, pegar o moleque. se você tem um acordo de que cavalheiros, acordo de se você cavalheiro? tem aqui um Que acerto. acordo de cavalheiro? Os então, caras se matam então no é futebol isso aí. profissional. Perfeito. E aí na base eles querem pagar de bom samaritano. Parabéns, é isso por aí, favor. João. Foi apenas um trecho daquele nosso debate. Não sei se você vai lembrar, no dia 10 de janeiro desse ano, de 2025. Pô, não lembro que eu fiz ontem. Você quer que eu lembre do dia 10 de janeiro? Mas a gente tem que lembrar as coisas que a gente fala, que a gente debate aqui. Eu lembro muito bem. Eu nem sei que qual nós foi o tema tratamos desse um debate assunto aí. que hoje ganha repercussão. Até o Fabiani está aqui, que vai poder explicar sobre o que acontece com o movimento da base corintiana, que o Corinthians há pouco emitiu um comunicado oficial repudiando a atitude do Bahia. Foi assim que eu interpretei. Que o Bahia estava ali aliciando um jogador, que tirou um dos destaques da categoria de base. Todos eles fazem isso. Todos eles, boa, Pretzel. Todos eles fazem isso. E aí, neste dia 10 de janeiro, eu e Capriotti debatemos, porque o Capri, que é um grande samaritano, um grande caráter, uma gigantesca índole, ele entende que a partir do momento que há um acordo de cavalheiros, cumpra-se o acordo. Só que no futebol brasileiro não existe, com todo o respeito que me merece, algumas pessoas ainda têm ética e moral. Agora vocês querem vender o que é o Corinthians para falar de ética e moral com os absurdos dos últimos anos dentro das categorias de base do clube. E aí o Corinthians se sentiu prejudicado porque o Bahia teria aliciado um jogador envolvendo... Ah, por favor. Não, peraí, aí é só o seguinte. Então, desculpa, Não. Esse acordo aí, pra mim, de cavalheiros, aí, nunca existiu. Aí é só o seguinte. E é uma das coisas mais patéticas que eu tem já ouvi no futebol brasileiro. Tem um contrato. Sim. Tem um contrato. O contrato diz que o clube que pagar 2.000 vezes o salário do rapaz leva embora. O que o Bahia fez? Cumpriu o contrato. Pagou o que estava escrito lá e tá levando o moleque embora. Pô, um abraço. Então, Ué, quem é o e culpado acordo disso? de cavalheiros? Cadê o acordo de cavalheiros atrás? Posso me intrometer? Deve se intrometer. É o contrato. Tem um contrato lá, os caras pagaram a multa e estão levando o rapaz embora, não é isso, Fabiani? Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Bom tema citado a respeito do movimento dos clubes formadores, mas tem um detalhe. Esse movimento, ele é feito para atletas de 10 a 14 anos. Não é até 16 anos? Até 14, até 14 que é a idade anos. do contrato de formação. E nesses contratos não há multa rescisória. A prioridade de saída, ela é dos pais. Então, se o pai do jogador quer tirar ele do Corinthians, a prioridade é inteira do pai, mas ele não pode levar direto para um outro clube. Claro que muita gente burla isso, usa alguns clubes como ponte, mas foi assim, por exemplo, que o Corinthians perdeu o Martinelli pro Ituano em 2014. A respeito desse caso do Cauê Furquim, vocês estão corretos ao citar essa multa rescisória. Eu acho até uma lei falha nesse sentido, em estipular a multa rescisória proporcional ao salário, porque aí você ou inflaciona os salários na base, ou você deixa os clubes muito frágeis, que foi o que aconteceu com o Corinthians. O questionamento do Corinthians não é nem sobre o pagamento da multa, é que a Lei Geral do Esporte prevê que quando um clube vai exercer a cláusula de compra de outro atleta, o detentor dos direitos tem que ser notificado 5 dias antes, do sentido: nós do Bahia vamos pagar a multa rescisória desse jogador. O Corinthians alega que não foi notificado em momento algum e que do dia pra noite acordou com 14 milhões de reais na conta sem saber de onde que veio. É justamente essa questão e é isso que o Corinthians vai recorrer na CBF e na FIFA. Né? Desculpa, mas aí tá tudo bem. O Bahia errou aí, não comunicou, mas vai chorar na cama o Corinthians. Vai chorar na cama e porque perdeu não vai um acontecer grande nada. jogador. É, claro, sem dúvida. Só que não perdeu um grande, é isso. Talvez a maior revelação poderia ser a maior revelação do Corinthians na década. Cauê Furquim. Ele é da Seleção Brasileira Sub-17, canhoto, inclusive o Dorival levou ele para 3 jogos esse ano. Ficou no banco em algumas partidas. Ficou no banco e se ele tivesse entrado, ele seria o jogador mais jovem a atuar oficialmente pelo Corinthians na história. Então é um cara tratado realmente com muito potencial. E o que me chama a atenção tratado, né? É o Corinthians ter levado ele pro profissional ganhando R$7 mil por mês e com um contrato frágil feito pela gestão Augusto Melo. Augusto Melo, mais uma. A excrescência que eu acho, senhores, é o primeiro contrato ser de 3 anos. Isso é uma vergonha. Isso é obrigação por lei. Mas é uma vergonha. Isso aí tinha que mudar. Os clubes deveriam se esforçar para mudar. O primeiro contrato deveria ser, no mínimo, na minha opinião, de 5 anos. Porque ele chega com... mínimo. Ele chega podendo com 19. ir até 6, por que não? Faz um contrato de 6 anos, o primeiro contrato. Acho que 5 anos é um bom, porque você... com 21 você anos, faz, tu libera o cara com 21. Tá? No Brasil, o máximo que você pode fazer é 5 anos de contrato. Aí tu tem um menino desse que é revelação, ele é obrigado, um clube é obrigado a assinar por 3 anos com ele,
Se ele dá certo com 18 anos ou 17, ele pode sair livre. O Yuri Alberto saiu livre do Santos. Saiu livre do Santos. Exato. Então, cara, o clube fica muito desprotegido e fica entregue ao empresário. Por que eu citei esse movimento aqui? Porque as pessoas clamam, por mais que seja de fato de 10 a 14 anos, as pessoas clamam sobre as regras, sobre o que tem nas categorias de base. Irmão, é um comendo o fígado do outro e dane-se. E eu vou até falar uma coisa. Talvez o Bahia não tenha de fato entrado em contato com o Corinthians. Mas a partir do momento que pagou, o Bahia pode ter o jeitinho brasileiro de falar assim, não, nós entramos em contato com fulano tal dia. E aí vai ficar a prova de um, a fala de outro e ninguém vai provar nada e já foi. O dinheiro já caiu sincero, e acabou. Posso ser muito sincero. Então esse acordo de cavalheiros aí, Quesada, vamos entender a base, que isso não existe, é um comendo o É uma prostituição. fígado, é uma prostituição. É isso. Você vai entender, eu acho a discussão legal, mas é uma notícia tão pequena pro Corinthians que tá com um monte de rolo. O Corinthians tem que ficar quietinho, ser refundado, renascer, fechar as portas, começar tudo outra vez. Só tem babaca lá dentro. Mas aí põe as nossas Os caras, os caras só abandonaram o clube. Detalhe, se houve um negócio é porque o staff permitiu, porque também não adianta. Só uma observação em cima Deixa eu disso. terminar, que eu tô Claro, falando um negócio e tá falando outra coisa. Quem é o empresário do moleque? É a empresa GTX. GTX. Não foi procurado? Não foi procurado? O staff do jogador não foi procurado? Aceitou, não é? Ou o jogador tá indo lá pro Bahia forçado, dentro de uma, né? Então eu acho o seguinte, houve um negócio, o que o Capriotti falou, foi cumprido o valor, foi paga a multa rescisória e vai chorar na cama, que é lugar quente. Claro. E encerrou. E outro detalhe. Perdeu. O Bahia é intermediário do City. Problema do Bahia. O Corinthians que arranja um parceiro forte, porque ele não tem parceiro forte, ele só tem gente que tá metendo a mão na cumbuca lá há anos, e deixa o Bahia ser intermediário de quem ele quiser. A propósito, o Bahia e o City, para quem não sabe, são parceiros. O Bahia pode intermediar qualquer tipo de negócio com a ajuda do City. É que esse valor de 14 milhões é a multa rescisória para o mercado nacional. A multa para o mercado estrangeiro é estabelecida em negociação e a do Cauê Furquim é de 50 milhões de euros. Ele vai jogar onde? Então o que o Corinthians questiona é que o Bahia haja como uma ponte para levar ao Grupo City e tratar isso de forma Mas a lei determina que ele vai poder ir pro City com que idade? Com 18. 18. Então, é isso aí. Seria uma forma de burlar uma lei. Mas Fica então, um ano no Corinthians fazendo o quê? Agora, desculpa, não é o Bahia que tá fazendo isso pela primeira vez. Todo mundo faz isso É isso toda que hora. eu quero dizer. Todo mundo faz isso. O Corinthians, se tivesse dinheiro, faria a mesma coisa. Tem razão, mas Faria mesmo. Aliás, quantas vezes o Corinthians já não tirou jogador de outros Várias clubes? vezes. O Corinthians foi expulso do movimento dia 10 de janeiro de 2025. Foi isso que você falou, Gui. Foi expulso do movimento. Quem é o Corinthians pra falar de ética e de moral? O Palmeiras tentou levar aquele menininho Flora, né? Lucas Flora, esse de 10 anos. Por favor. Mas então, é ou não é? Totalmente. Eles falam uma coisa e fazem outra, todos eles. Aí é engraçado, Todos. aí espera um moleque começar a ter um destaque. O Fabiani é um dos repórteres que mais acompanham categoria de base que eu já vi. Antes mesmo de conhecer o Fabiano, eu já seguia na rede social, porque ele sempre falou de base. Ele veio da base, Ele você sabe. sempre falou de base. Eu não acompanho tão de perto quando ele. Até quando eu era setorista, não acompanhava tão de perto quanto ele. E ele tá falando desse cara faz tempo. Aí, ele teve um destaque no jogo, acho que do último final de semana aí. Foi. Aí o que acontece? Quando o jogador tá em vias de virar profissional, tá ganhando destaque, aí o Corinthians agora vai lamentar. Quer dizer, esperou o cara aparecer na vitrine pra depois se preocupar em renovar e dar um valor mais alto. É uma imbecilidade a categoria de base do Corinthians, né? E outra coisa, eu acho que saiu hoje ou ontem, eu vi a sua publicação, o ex-diretor da Esportes da Sorte tinha um filho jogando na categoria de base do Corinthians. Que não jogou nenhum jogo, né? Que não jogou nenhum jogo. Ficou Esse lá, ninguém treinando. leva. Isso ninguém leva. E que, por sinal, já foi dispensado. Então, a grande verdade é, eles prostituíram a categoria de base do Corinthians. É só passar na porta se tiver influência que lá joga e chuta pra fora quem é bom. Já chega o time sub-23, que teve mais de Na gestão Andrés, jogadores? mais de 40 contratos. Mas O Corinthians chegou a ter, no final da gestão Andrés, antes do Willian assumir, 96 jogadores sob contrato. Sim. 96 jogadores sob contrato. Claro que o Corinthians não ia dar certo. Era evidente. E aí o Duílio ainda defendeu na época, dizendo, não, a gente tem que ter esses jogadores porque a gente fica observando, os jogadores podem render frutos pro Corinthians. Olha aí o fruto que eles renderam. Uma dívida bilionária e impagável. Esses são os frutos. Uma vergonha. 96 jogadores. Eu te pergunto,
Qual clube do mundo tem 96 jogadores sob contrato? Nem o Real Madrid tem isso. Nem o Barcelona Nem o tem Chelsea, isso. que gastou nem o feito Chelsea, um nem o maluco, Manchester tá? City. Ninguém. O Corinthians tinha. Por que 96? Porque, claro, todo mundo tinha vantagem lá dentro. Todo mundo tinha vantagem. Uma vergonha. E claro que a conta vai chegar uma hora, como está chegando. Vai chegando em prestações. Cada dia uma mensagem nova e patética pro torcedor corintiano. É por isso que o Corinthians não dá certo. Por conta disso. A Lei Pelé também precisa ter revista, Capri. A Lei Pelé precisa isso é outra ser coisa. revista Você tem e razão. reestudada. Isso é fato. Você tem razão. Agora, nós estamos falando aqui... por que o Palmeiras não tem esse tipo de problema? Por que no Flamengo não Porque tem se esse tipo de defende, problema? se Por que protege. no São Paulo não tem esse tipo de problema? Apesar que o São Paulo tá queimando muito garoto aí também, jogando, o Palmeiras- vendendo muito jogador aí a preço de E banana, o São Paulo né? também não tem 100% também, né? Também. Esse movimento dos clubes formadores, um dos integrantes do conselho gestor é o João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras. O que eu ouvi é que há um receio muito grande dos outros clubes de mexer com o Palmeiras, embora muitos se sintam afetados pela conduta do Palmeiras no mercado de base. O Palmeiras, eu não acho que é um exemplo a ser seguido no sentido de captação de atletas. Dá certo, formam muito, mas é uma relação hostil, muitas vezes de tirar atletas de outros clubes, e não digo aliciamento, porque isso seria imputar falsamente um crime sem o que tem as provas para isso. Mas muitos clubes se sentem lesados e têm medo de peitar o Palmeiras nesse sentido, porque é o time mais endinheirado. Sabe o que eu acho no caso do Corinthians, Fabiane? Que o Corinthians deveria acabar com essa relação promíscua com os empresários. A gente ouve histórias, não é só no Corinthians, que quando tem a peneira lá, o que acontece? O jogador bom, ele é dispensado, aí ele acerta com o empresário e 3 meses depois ele volta com o super contrato. E ficam lá os ruins, né? Porque Sim. tem que ficar com alguém. O dia que o Corinthians acabar com essa relação e colocar 3, 4 olheiros e jogadores que entendem de futebol, olhômetro, tá? Nada de scout, essas bobagens não. Por enquanto não, base não precisa disso. Só ver o domínio do moleque, a inteligência, a dinâmica, entendeu? A força, se é alto, se vai ser zagueiro ou centroavante. Já começar a estudar isso, se toca bem na bola, se tem velocidade, se tem arranque, se tem mais força, se tem menos isso, entendeu? E não precisaria de empresário nenhum. Porque aí os pais e as mães vão levar os filhos para o clube. E a partir daí o jogador é do clube. Aí respeitando toda a legislação que a gente tem aí e se protegendo da legislação. Por que ninguém se protegeu no caso desse moleque aqui? Será que em nenhum momento houve uma conversa de nenhum dirigente com o staff do O moleque? Fabinho Soldado, o Nenê do Posto, que é diretor da base do Corinthians, O que veio alega... agora? O Nenê do O Posto. do Vicente Mateus, lá dos anos 80. Ele Tá a- quanto tempo no Corinthians? 40 e poucos anos. Desde o começo ele foi diretor de futebol Desde do a virada do dos anos Vicente. 80 para os anos 90. Mas essa situação do Furquim, até uma informação importante, criou uma pressão que beira o insustentável de conselheiros e atuais membros da diretoria sobre o Fabinho Soldado. Porque o entendimento é que, como o Furquim já estava inserido no profissional, era dever do Fabinho Soldado ter certificado da situação contratual do atleta antes de permitir que ele jogasse no time de cima. Isso não foi feito. Não à toa, o Corinthians tentou negociar com ele. Eu tenho informação que ontem o Corinthians enviou uma proposta de renovação para o Furquim e ela não foi aceita. Já era tarde? Né? Outra coisa importante. Já tinha Ainda não. assinado, Essa questão foi hoje de manhã. Ainda nem assinou. Foi só o Assinou, depósito tá. da multa. Nessa situação toda, o Corinthians anuncia oficialmente que rompe relações comerciais com o Grupo City e com o Bahia. Que beleza. Se aparecer um jogador bom que o Corinthians queira do Bahia, não vai querer Da onde fazer que é o negócio. Thales Magno? Nossa. Thales Magno é do Grupo City, do New York City. Responde- Mas eu tô muito curioso pra entender o embasamento jurídico do Corinthians, porque eu acho que não seria um posicionamento tão forte se não tivesse alguma base. Porque isso da notificação realmente é importante. Por mais que todos cometam erros, Ô, Fabiane, não podemos o aceitar. Corinthians está dando uma resposta aí para a torcida, né? Porque tem que se errado também posicionar. não tá, é. Tem que se Pode ser. posicionar, tá dando uma resposta, mas sabe que entrou pelo cano. Sabe que não tem o que fazer. Já era, né? Já sabe que já era. O que o Corinthians fez hoje foi só dar uma resposta para a torcida, mas não tem o que fazer. Perdeu, como dizem, perdeu o Playboy, não é isso aí que eles falam? Isso. Perdeu, não tem o que Fabiane, fazer. Vai fazer. no outro Agora é assunto- chorar. O outro assunto, tu que trouxe a informação, como é que é o nome do rapaz da XP lá? Então, vamos... A gente foi procurado pela XP, né, Capriotti?
Até Sim. para explicar que na realidade a pessoa não é da XP. Deixa eu mandar um abraço ao Murilo. então Chama-se desculpa aí, então. André Castro. Ele trabalha... Tu postaste ontem, por isso Não, que eu- exatamente. Foi ele próprio se apresenta como funcionário da XP. Eu entrei É uma em contato empresa, com ele ontem. que presta serviço pra empresa XP, né? assessora de investimentos que compõe algumas das quais a XP tem Esse rapaz parceria. é conselheiro do Ele Corinthians. se chama André Castro, ele é conselheiro do Corinthians e ele, pra mim, ele me confirmou que será candidato nas eleições indiretas do Corinthians e diz ter, e mais uma vez, essa responsabilidade é do André Castro, que falou pra mim, eu estou só levando a mensagem ao torcedor. Ele diz que tem um memorando de intenções assinados com o Fundo de Investimentos Estrangeiro para um aporte de até $1 bilhão no Corinthians. Ouvi a mesma coisa do Augusto Melo há um ano e meio. Falei isso pra ele. É. Eu falei, você tem ciência falou que se pra ele? você não Todo mundo citar fala o a nome mesma da coisa. empresa... Todo mundo é bilionário. Eu falei, você pode me passar o nome da empresa, senão você vai repetir o discurso do Parabéns. Augusto. Isso, Parabéns. boa. Ele E aí? falou que tá esperando a autorização da empresa pra Sigilo. poder falar o nome. Foi convidado pra dar entrevista hoje na Rádio Bandeirantes, disse que a agenda tava cheia. Vai ser candidato? Claro, Vai ser. tá cheia. Três A candidatos. agenda tá sempre cheia. Como que é o nome da figura? André Castro. Mas, Eu nunca ouvi falar do André Castro. o André Castro pode ser candidato a presidente do Corinthians legalmente, Já- estatutariamente falando? Isso já gera uma divergência interna no Corinthians, porque alguns conselheiros entendem que ele não cumpriu o segundo mandato como conselheiro. Mas não pode. E você tem que ter 2 mandatos, porque agora tá no meio de um mandato, né? Ele já tinha sido conselheiro uma vez Um abraço. e agora não tá pode. no meio. Mas há uma Dependendo diferente do dinheiro, interpretação. do que vai Como é que é? apresentar. Não, ao Corinthians, ao que é uma diferente Porque interpretação. é extraordinário. Tudo se interpreta diferente no Corinthians. Não, mas eu te explico. Mas é a vírgula, Porque né? ele foi A eleito interpretação das 2 vírgulas. Letras vezes. miúdas do estatuto. Ele foi eleito 2 vezes pra ser conselheiro. O estatuto fala em 2 mandatos. Ele não tem 2 mandatos, mas foi eleito 2 vezes. E daí? Ele não Essa cumpriu é o a mandato? divergência. Não esquece. Ele Mas cumpriu é obrigado metade, a é. cumprir o mandato ou não? Por isso que o estatuto do Corinthians é tão atrasado. Então, Os caras mas é querem isso. refundar o Corinthians mas, então, com o mesmo sistema mas então, precário. Você entende por que acontece as coisas no Corinthians? Porque o estatuto é dúbio, é assim pra tudo. É assim. Uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. E assim toca a banda. A Não, banda vai posso Ele é falar? tão dúbio que o Osmar poderia, de repente, ficar nesse mandato. Deixa o Osmar até o fim E do ano que depois ele vem. poderia até concorrer. Eu já ouvi gente Ele pode. ligada ao Osmar Stabile por causa do período mais curto desse mandato, oficialmente falando, entendeu? Ele pode ficar 4 Então, anos e meio. Mas o que você falou da lei, né? Uma virgulazinha Uma você virgulinha. pode ser usado. As Agora, letrinhas miúdas, eu só velho. queria dizer uma coisa. Qual é o nome da figura aí? André Castro. Tá. Se a empresa que tem esse 1 bilhão realmente para oferecer for séria, aí você pode botar minha vinheta. De dólares. De dólares. O quê? 1 bilhão de Bilhão de dólares. Bi de dólares? Ele falou 1 bilhão de dólares. Se essa empresa realmente for séria, se essa empresa for Paga a séria, dívida e ainda sobra mais E outra que- dívida. se essa empresa for séria e quiser colocar 1 bilhão no Corinthians, então ela que mostre esse plano, faça o inverso. Ó, nós apoiamos esse cara e nós temos esse dinheiro. E se ele não for eleito e for corintiano, ele apresenta pro próximo presidente. Ótimo, se ele é corintiano, ele faz isso. 1 bilhão de dólares? Ele Já que não falou. bastasse o lunático do Augusto Melo, que colocava a garganta abaixo, goela abaixo do torcedor, que eu tenho aqui name rights do CT, que eu tenho aqui uma capacidade para aumentar a quantidade da Neoquímica Arena, que eu tenho aqui já um patrocinador master que é o maior das Américas. Aí agora a gente vai cair no conto de novo. Eu perguntei pra ele. Por favor, Não, Fabiano, com por 1 favor, bilhão de vai. dólares ele refunda o Corinthians. É que quando Ele essa compra o informação... Corinthians, Ele irmão. refunda o Ele Corinthians. compra o Paga a Corinthians. dívida Ele refunda e outra o Corinthians. dívida ainda Irmão, pode fazer outra Ele dívida igual. compra o Corinthians. Corinthians, é um pouco, isso. talvez, o valor da SAF. É, de Isso aí mesmo. 100%. Não, ele é Claro. o modo de dizer, mas ele não pode comprar o Corinthians se o estatuto entre não aspas, permitir sim. a É bom, tem mudança essa. de uma SAF. Quando não vou come- deixar. Qual é o começou nome a dele surgir... mesmo? André Castro. Começou Qual é a... a figura? Começou a Como que é o surgir nome dele informação. mesmo? André Ah, Castro. você falou que ele é da XP? Não, ele é da Alta Vista Investimentos. Ele que falou, né? O Pedro Silveira não era da XP? O Pedro Silveira é da XP US. Tem Ele alguma era ligação CEO. uma com a outra? Não, Zé. Ele Zé. não é amigo do Pedro Não, Silveira, não. Até o André hoje ele não tem chapa. Ele foi eleito pela chapa 22. Você já sem foi setorista, chapa. você lembra quem que é a chapa 22? Do Duílio Monteiro Alves. Do Duílio A do Andrés, XP que vai é apoiar um o do André- Citadini. o Andrés né? é da Dos 10. gênios. Mas O eles deve não vão apoiar o juntos. Citadini. Vai apoiar o Citadini. Não, mas Exatamente. Pedro Silveira, que era do... Mas ó, essa informação é importante aqui. Quando você fala da 22, é do Duílio, mas eu tô colocando o Andrés no balaio porque o Citadini talvez saia como candidato. E o Andrés e o Duílio Sim. vão apoiar o Citadini. Se o Ó, deixa eu falar uma coisa. Nada contra o Citadini. Se o Citadini for eleito presidente do Corinthians, na boa,
fecha o clube. Nós falamos sobre fecha isso, o clube, acaba tudo. São Aqui 3 está, candidatos. Faz um outro Corinthians, de verdade. Acabou. Nós falamos sobre isso. Acabou o Corinthians. Aqui está alguém que sempre respeitou o senhor Antônio Roque Cittadini. É isso. Mas se ele vender a alma para sem renovação e sem Que ele transparência... bateu a vida inteira. Na eleição anterior ele já era a favor do André, ele combatia esses caras. André Negão. do André Negão. Mas Ele ele era não a foi favor candidato. Ele combatia Mas ele esses já caras. era a favor da renovação e Ele falava transparência. na época deles, falava pra mim, Ah, o mas ele Corinthians já foi, perdeu a Pretzel. credibilidade com esses caras. Ele falava pra mim isso. Sim, mas Se eu falar pra na vocês- última eleição ele já Tudo estava bem, alinhado mas com a renovação eu tô e dando um transparência. fato pra vocês. Quando ele foi candidato à presidência, vocês lembram que ele foi candidato? 2018 e quem era o vice 2018? dele? Me ajuda, que eu não Augusto lembro. Melo. Augusto Melo. Aí ele chegou e disse assim, ó, esses caras perderam a credibilidade, ninguém acredita mais no Corinthians. 7 anos Agora atrás. tá se abraçando aos Agora ele tá caras. abraçado nos caras. Citadini. Não, ele também perdeu a credibilidade. E outra, vai se aposentar no Tribunal de Contas, mérito dele, né? Eu falei. É um dos Qual o melhores nome da empregos figura? que tem no Brasil. André né? Castro. O André Castro, ele é da mesma chapa que o Duílio pertencia Não quando mais, conselheiro. saiu. Quando conselheiro. Sim. Quando conselheiro da 22. Então, assim, é oriundo da família Monteiro Alves. Ele saiu da chapa em janeiro de 24. Mas fez parte dela Mas também. fez parte, exatamente. Fez parte dela o que eu ia também, falar, então, não desculpa. se surpreendam se nessa eleição indireta Augusto e Andrés apoiarem o mesmo nome. É uma chance grande que isso aconteça. Você fala isso aí faz tempo aqui. Falo. É o nome. Seria o Roque Cittadini. É. As chapas ligadas ao Augusto Acha ainda que não o declararam Osmar- apoio a o Osmar ninguém. Estable, ele pode ser candidato ou não? Porque Pode. tem uma versão que Será quando caiu o candidato? Augusto, Ô, Fabiano. caiu a diretoria toda. Não, será é candidato. isso. Será candidato. Fabiano, vai ter o processo de expulsão de André Sanches, William Monteiro Alves? Vai ter esse Sim, processo? no já Corinthians? começou esse Não vai processo. cair. Esse processo começou através do CORE. Acho que a gente citou aqui da votação dos 16 integrantes do CORE, ficou 9-7 para o processo caminhar. O Corinthians agora aguarda o avanço do Ministério Público. votaram contra? Contra. Entre Sete? eles, 3 7. desembargadores. 3 desembargadores. Você lembra? Sete? 3 desembargadores. Ah, é verdade. 3 Nossa. desembargadores. O Ministério Público deu um passo importante hoje na investigação sobre essa questão dos cartões corporativos, porque foi o dia do depoimento do Osmar Stabile. Eles estão em investigação, o Stabile prestou depoimento, a informação que eu tenho é de avanços significativos nessa apuração. E aí não é política do Corinthians, é Ministério Público. Não, mas vamos supor que o Ministério Público leve isso adiante e chegue à conclusão de que houve mesmo o uso do cartão corporativo. O que é que vai acontecer? Porque o Ministério Público está investigando uma instituição privada, né? Os trâmites internos seguem ocorrendo. O CORE aprovou que esse caso fosse repassado para a ética. A ética analisa e emite um parecer. Independente do parecer da ética, gostando ou não, isso vai à votação no conselho caso o Romeu Tuma aprove. Então tá na mão do Tuma. O Tuma pode botar para os conselheiros votarem quando ele quiser. Vai ter o parecer da ética e o do CORE. O do CORE favorável à expulsão. O da ética ainda não está definido. E aí os 300 conselheiros vão votar e definir. O voto é secreto aí nesse caso, né? Sim, depende muito de assembleia para assembleia, mas deve ser Porque secreto. a torcida uniformizada, organizada, é a favor da expulsão, Sim, né? sim. Eles vão botar aquela pressão danada lá nos conselheiros de novo, né? Vão fazer piquete lá na porta, aquela coisa toda. Ô, Capri. Mas isso não tem prazo para acontecer, nem sabe se vai acontecer, né, Fabiano? Não tem prazo, mas depende do Tuma. Se tem alguém que tem que ser cobrado para isso, é o Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, que pode falar, o processo acaba aqui ou a gente vai Não votar. teve a renúncia do presidente do Comitê de Ética? O vice-presidente do conselho, que é Vice. presidente do conselho de ética, Renunciou. Qual é? renunciou. Qual é? Quem é ele? Ele é o Robertson de Medeiros, o Dunga, é um aliado do Augusto Melo. Então renunciou. Renunciou. Ô, Capri, Oi. na esfera civil, né? Não vai acontecer nada. A única chance da expulsão é dentro do Corinthians e eu ouvi de uma pessoa, você vai checar, que você sabe tudo do Corinthians, uma pessoa que tá ali, tá? Que aí não sei que lado que é, porque parece que é tudo do mesmo lado, né? Então eu ia falar que era o lado tal, não é tudo do mesmo lado. Falou que se o Andrés e o Duílio caírem, caem mais 15 juntos. Ah, certamente. Não, mas isso é arrasta parte muita do gente. processo. É. Isso é parte do processo. Esquece, rapaziada, né? Estamos aqui É discutindo um monte de gente com o rabo Se- preso. É Seria- uma máfia. Essa máfia tá desde os anos 60. A gente já falou aqui. É Vadir Elu, Vicente Mateus, Marlene Mateus, do Alibe, RT. Seria prevaricar, né? São os órgãos fiscalizadores que não denunciaram a época. Eles Cadê o são Romeu tão Tuma fortes. Júnior nessa história? Não, O presidente do O conselho. Fabiano Sim, explicou. cadê? Eu acho que ele tá esperando o dia 25, que é a provável eleição, para dar andamento nesse processo. Mas ele nunca sinalizou se é favorável ou contrário, publicamente. Ele passou pano pro Andrés, eu larguei ele. Eu tenho curiosidade, porque ele negar o andamento do processo, não deixar nem votar, seria comprar uma briga muito grande. O mais grave é que 3 desembargadores concordam com os gastos abusivos do uso do cartão corporativo para gastos pessoais. Além 3 deles, desembargadores concordam com isso. essa
com esse absurdo. Além dos três que você citou muito bem, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, passou o pano pro Andrés há 2 semanas em entrevista, que por sinal foi um show de horror a coletiva do Romeu Tuma Júnior. Foi um show de horror. Ele falou o seguinte: como é que eu vou mandar embora, vou expulsar um cara que nos deu o estádio por causa de 10 mil, que logo depois que ele notou os 10 mil reais ele devolveu. Por E aí, favor, vai. É muito mais sobre aliança política do que sobre uma relação Tuma-Andrés, porque nunca foram amigos, Romeu Tuma e Andrés. Nunca foram, nunca se bicaram. É questão não querer desagradar um amigo em comum. Que eu ia Desde a citar época do Kia lá no os Corinthians, sete, já tinham os 7 que votaram contrários ao andamento desse processo no CORE. Mário Gobi Filho, Duílio Monteiro Alves, Alexandre Rusni, Miguel Marques e Silva, Miguel Marques Silva, desembargador. Caetano Blandini, Desembargador. Guilherme Stranger e Ademir Benedetto. Desembargador. Todos esses 7 são aparentemente Então tu tem aí, formados. 2 ex-presidentes, é isso? Um ex-presidente do conselho Isso. e 3 desembargadores. Que legal. Cara, Que legal. eu nunca... Eles O embargaram Então, o a Corinthians, discussão. eu vou repetir aqui o que eu falo há alguns anos. O Corinthians tem uma salvação e não é a SAF. A salvação do Corinthians é explodir, implodir, ser refundado administrativamente falando e começar do zero. Essa é a única chance. Porque a gente tá vendo aí, com essa gente que tá lá, eu falo isso há 200 anos, com essa gente que tá lá, o Corinthians não tem salvação. Não tem salvação. Pode vir a XP, pode vir o São João Batista, pode vir quem quiser. Não vai salvar o Corinthians. Não tem como. Não tem, porque o Corinthians tá no DNA do Corinthians essa coisa toda. Isso aí está enraizado, está no DNA do clube. Então, enquanto não implodir, limpar tudo, atenção, vai ser refundado aqui, onde era até a capela lá, né, no Parque São Jorge, onde era a capela, aqui vai ser a nova sede administrativa do Corinthians. E começa o Corinthians em 2025 novamente. Só assim tem salvação o Corinthians. Nem o São Jorge, nem a XP, nem quem quer que seja conseguem salvar o Corinthians. Esse é um ato não violento, tá muito bonito, inclusive até uma reza, né, seria bacana. Mas eu queria um negócio mais radical. Eu compraria, já que eu defendo a revolução, porque assim, tem 2 caminhos, ou falência ou revolução. Eu defenderia a compra de guilhotinas e faria uma revolução à la francesa. Entendeu? Cuidado aí. Vamos Não, cortar isso não pode. a guilhotina seria legal. Não, isso não pode. Não, seria um negócio radical. Esse programa... Porque tem gente que não merece ter a cabeça lá, entendeu? Pois é, mas eu queria falar uma coisa. O Pretzel falou sobre os desembargadores, os ex-presidentes de conselhos e tal. Miguel Marques, que votou a favor disso que estamos falando aqui, deu esta declaração ainda este ano no Esporte Debate que a gente não pode esquecer. O clube é da torcida, o torcedor merece saber em qual a posição dos conselheiros que vocês são representantes dos torcedores dentro do clube. Não, são representantes do associado, não do torcedor. Sim, o Corinthians não é do torcedor, doutor? Pelo amor de Deus. Mas, doutor, o associado é um microcosmo. Então, esse é o Corinthians, pessoal. Esse é o Corinthians. Tu tem o trecho não, a frase que o ex-presidente André Sanches usou para a imprensa na chegada da votação? A gente deve ter aqui, hein, Pedro Coin? Nós temos aí a frase que ele usou para a imprensa. A frase do André Sanches. A frase de André Sanches. Temos aí? Aliás, viu, que dia ele faz aniversário que eu vou encomendar um espelho para ele. Vou mandar um grande espelho. Aqui, ó, acho que eu tenho aqui, ó. Acho que eu achei. Vou comprar um Vamos espelho, lá. eu vou comprar um espelho e vou mandar para ele. Vamos ver se é essa aqui, ó. Andrés. Bandido aí. Calma aí, não é bandido não, pô, calma. Falei isso pro Fábio Lázaro, nosso colega. Olha lá. Andrés. Bandido aí. Olha os bandidos Calma aí, aí, não é ó. bandido não, pô, Apontando pra imprensa. Olha os bandidos, A apontando imprensa, pra né, Andrés? É a imprensa, né? É uma palhaçada, velho. Esse cara tá no Corinthians todo dia, um tapa na cara do torcedor, velho. Ele, O embargador é o Duílio, outro, é o Guilherme Essa Strenger e o Ademir gentalha. Benedetto, certo? Boa. O Caetano Blandini não é desembargador, eu só troquei o nome. Só pra fechar, a gente não tem uma noção de como é difícil mudar essa coisa no Corinthians. Eu diria que é impossível. É impossível, porque há um estatuto, Claro, é possível. o estatuto estabelecido dentro Cheio de uma... de gente de rabo preso. E o estatuto estabelecido dentro de uma lei esportiva. Então é o seguinte, gente, é louco isso, pode até tocar a vinheta aí. Mas só esses caras poderão fazer o Corinthians mudar. Só esses caras, é incrível, mas só eles. Se eles entregarem os cargos.
se eles mudarem o estatuto. O planeta fantástico de Leandro Entendeu? E aí agora eu pergunto, então, quando isso vai acontecer? Nunca. Jamais. Vou dar uma última aqui, Capri. Imagino que vocês tenham que prosseguir falar um pouco sobre o Palmeiras, mas só sobre as breves pesquisas. Quer mudar a pauta do programa, velho? Não, eu joguei a responsabilidade pra ele. Entendi. Fica tranquilo que ele é jubilado, 10 prêmios da CESP de apresentador. A hora que tiver que mudar de assunto, ele vai chamar. Vocês são traíra, hein? Tu é um bom setorista, mas tu... Capelão, tá se achando dono do Corinthians já. De forma alguma. Tá bem, mas tá se achando dono do Você Corinthians. tá apresentando, podemos liberar o Capriotti já? Tem Petrobras hoje? Tem. Então você também É tá fazendo. tudo traíra. É tudo traíra. Fala aí, Fabiane. Não, deixa o Fabiane dar informação aqui que tem prioridade. Fala aí, Fabiane. Bora lá, só um cenário hipotético e alguns levantamentos sobre possíveis votos na eleição provável do dia 25. Deve ser dia 25 a eleição indireta para presidente do Corinthians. São 8 chapas no conselho que escolhem 200 conselheiros. Além desses 200, 100 vitalícios. A chapa 11 deve apoiar Osmar Stabile. A chapa 15, dividida entre Stabile e Cittadini. As chapas 22 e 10, Renovação e Transparência e Preto no Branco, devem apoiar Roque Cittadini. A chapa 82 está nesse momento reunida para definir se vai mandar um candidato próprio ou se vai apoiar o Osmar. A chapa 55, dividida, mas foi uma chapa que elegeu o Augusto Melo, muito numerosa. As chapas 77 e 30 vão em quem o Augusto indicar. Então, para quem acha que o Augusto Melo é passado no Corinthians, ele ainda determina pouco mais de 20% dos votos dessa eleição. Mas só uma coisa, olha só. A Dini vai ser o presidente. Deixa eu dizer, é o seguinte. O Osmar Stabile, quando esteve aqui conosco, a gente tentou de toda maneira aqui perguntar para ele se ele apoiava a expulsão dos ex-presidentes, né, do Andrés, do Duílio, e ele ficou em cima do muro, ele não se posicionou. Inclusive, muitos corintianos ficaram bravos com ele por conta disso. Dá para dizer que nessa eleição, tanto Osmar Stabile como o Cittadini, quem vencer vai ter o apoio de André Sanches na sequência? Eu acho difícil, porque a gestão Stabile não é só a figura Stabile. Tem vários outros membros integrantes. O Armando Mendonça, por exemplo, o Piovesan, entre outros. E boa parte desses integrantes da gestão são desafetos do Andrés. Então acho difícil que haja um acordão. A ideia desses conselheiros no início era, falta 1 ano e meio para acabar a gestão, vamos fechar no Stabile como candidato único e no ano que vem vocês lançam quem vocês quiserem. Não teve acerto. Então teremos sim eleições, até o momento com 3 candidatos, mas eu não vejo um alinhamento do Stabile com o Andrés de forma alguma. Frase de Antônio Roque Cittadini para mim em 2018. Ninguém quer ser parceiro do Corinthians. Uma padaria ao lado do meu apartamento, que tu conhece ali, Capelães. Sim. Tomamos um café ali. E o sobrinho dele é Lucas Cittadini, né? Eu acho que era assessor dele. Lucas Cittadini, que me convidou porque ele queria falar comigo para mostrar a plataforma de candidatura dele. Ele disse assim, o Corinthians não tem mais credibilidade. Essa turma que tá lá não tem credibilidade. Pega qualquer parceiro comercial que queira se aliar ao Corinthians. Não tem. Se o senhor quiser me desmentir, o senhor fique à vontade. Mas o senhor é homem de palavra e eu fui ao seu encontro 7 anos atrás. E agora o senhor vai se aliar a esse grupo. Esse grupo que simplesmente destruiu o Corinthians. Ele vai falar que a não. política é complicada. Apesar que ele apoiou o André Negão na última eleição. E talvez já era da Renovação e Transparência. Como eu falei, pode unir Andrés e Augusto. Que seria uma proeza e tanto. Seria o fim dos tempos. Posso fazer uma pergunta sem maldade para vocês três? Aquela entrevista, eu não estava aqui de volta ainda, mas eu ouvi a entrevista. Mais 3. Nós estamos em 4 aqui. Vocês três. Não, vocês três quem? Luiz Fabiano não Nós estava aqui. Estamos em 4 aqui. Não, na pizzaria que o Augusto Melo foi lá. Deixa eu completar. A entrevista do Augusto Melo, eu ia completar. Vocês 3 estavam lá, não era vocês 3, né? Eu tinha 4 de dezembro de 23. Vocês acreditaram em alguma daquelas bravatas que ele... Eu acreditei. A gente foi convencido naquele momento. Eu acreditei. Mas depois nós 3 debatemos fora do ar, né? O que vem pela frente. Vamos dar um voto de confiança. Cara, sabe por quê? Eu acreditei. Eu cheguei a falar em 90 dias, né, Capelão? Eu ainda que dei 1 ano, mas desisti no meio do ano, no meio da temporada. Porque é o seguinte, o cara começou, o Corinthians, um caos, uma herança maldita da renovação e transparência, que nunca houve renovação, muito menos transparência. Vou aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. Já tenho aqui 3 marcas gigantescas que podem dar o name rights ao CT. Quais outras promessas? Amigos da porta pra fora. Só técnicos. Pessoas técnicas. Um time que vai ser revolucionário. O time revolucionário.
Não vou contratar jogadores acima dos 30 anos. Não vou gastar errado como essa antiga gestão gastou. Recuperar a credibilidade. Pessoal, ele fez exatamente o oposto a tudo que ele falou pra gente. Não, Quão mentiroso ou lunático tem que ser um cara essa entrevista... pra usar o canhão da Rádio Bandeirantes pra propagar um monte de mentira, cara. Essa entrevista, ela é histórica, né? É uma entrevista histórica de um dirigente do Corinthians. Mas a melhor declaração, aquela que vai ficar pra sempre mesmo, é a farra acabou. Do Rubão? Acabou a farra. Essa sim, essa foi acabou a farra. Essa... Mas também repetida pelo Augusto, né? Também repetida, mas essa foi pra nós aqui também, acabou a farra, né? Essa nunca mais será esquecida. Mas vamos concordar. Ele é um visionário. Porque a farra dele acabou no Corinthians. O Rubão tá de que lado agora? O Rubão é conselheiro vitalício, eu imagino que ele apoie o Osmar Stabile. Só um segundinho aqui, peraí, só um segundinho Quem aqui. não é vitalício, né? Ó. Rubens, a tua frase é forte. Acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo. Nesse momento a frase Acabou a farra. Escreve aí, pode escrever. Hoje é dia 20/12/2023. Acabou a farra. Peraí, de novo. A tua frase é forte. Acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo. Nesse momento a frase Acabou a farra. Escreve aí, pode escrever. Hoje é dia 20/12/2023. Acabou a farra. E hoje ele é um grande desafeto do Augusto Melo. Né? Essa frase ela teve tanta repercussão, porque assim, ó, 20 de dezembro tava todo mundo de férias, o noticiário tava meio frio, e só explodiu no Brasil inteiro, cara. Não, virou meme imediatamente, né? Virou meme impressionante. imediatamente. Gente, era 2007 e o Rubão era diretor de futebol do Corinthians, rebaixado. Quer dizer, na realidade ele sai antes. Ele sai, aí vem o... Quem que veio? Aquele senhor careca, como que é o nome dele? Antônio Gebran pegou a bucha de canhão com o Andrés, Também lembra? conselheiro vitalício. O Nelson Batista, lembra? Lembra disso? Antônio Gebran é da minha época, gente. É o que eu falo, vocês não acreditam. Olha, todos mas o eles... Antônio nessa história não teve culpa não, mas ele foi a bucha de sei, canhão. eu tô dizendo assim, todo mundo tá lá. Tem lá, tá lá há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos esse pessoal tá todo lá. Tem um bom e eles aqui. não salvaram o Corinthians, ao contrário, Tuma. eles enfiaram o Corinthians no buraco. Uma dívida de 2,5 bilhões de reais. Depois essa repercussão gigantesca que veio aqui do Esporte Debate com o Rubão, o Augusto Melo foi no programa do Benja. Aqui, ó. Acabou a farra, hein, pai? Opa! Fala de novo, repete aí. A partir de 2024 acabou a farra. Corinthians novamente protagonista. E o Corinthians não cai esse ano. De forma alguma. Eu acho que agora vai acalmar os ânimos no CT, acabou a eleição, acabou a politicagem. Você já pensou em assumir um Corinthians na segunda divisão? Não, nunca pensei nisso, não tem essa possibilidade. Acabou a farra, hein? A partir de 2024 acabou a farra. Opa! Fala de novo, repete aí. A partir de 2024 acabou a farra. Corinthians novamente protagonista. Então, a música junina é a melhor coisa. E olha só, É mentira! É verdade! Tá chovendo, vamos voltar! Eles não têm a humildade, porque o André Sanches, 5 anos atrás, disse o seguinte: a conta vai chegar para Palmeiras e para Flamengo. É verdade. Vocês podem esperar. 5 anos atrás, quer dizer, um visionário ao contrário, né? Porque ele não sabe nada de futebol. E aí aparecem mais 2 brincalhões que dizem que acabou a farra usando Palmeiras e Flamengo. A diferença só tá aumentando. A diferença do Palmeiras pro Corinthians hoje... o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras. Isso pode acontecer, o Corinthians é gigante. Ok, mas em termos de gestão, a diferença hoje é do tamanho da América do Sul. Mas o Andrés acertou numa, Pretzel. Qual? Ele falou que o Corinthians ia ser um Barcelona. O Barcelona se ferrou nos últimos anos. É verdade. Tem uma dívida também que é impagável, né? E outra, lembra? Virou Barcelona. Pegou um guardanapo, lembra? Escreveu na pizzaria. Eu lembro desse guardanapo. Em 8 anos eu pago o estádio. Vou vender name rights aqui, cadeiras aqui, camarotes aqui, bababá. Podem me cobrar. Em 8 anos eu pago o estádio. Deixa eu fazer uma pergunta rápida, me permita. O presidente falou pra mim, pra você ali, né? 180 milhões de reais a multa rescisória da Hipermarcas da Neoquímica. Hoje sim. Cai em setembro agora pra 70, ele falou pra gente. É 50 e pouco que com juros e multa dá 70. Esse é um caminho, né? Porque se pega um grande tá sendo patrocinador, negociado. 70 milhões perto de um valor de um bi, sei lá, né? Seria um bi para 20 anos, provavelmente, algo em torno... E o negócio do estacionamento tá enrolado, né? Que já tá decidido que Não, vai... o Corinthians está fazendo um processo que chama RFP, que é Request for Proposals. Então o Corinthians está juntando os envelopes
vai pegar todo mundo que fez proposta, inclusive a própria Índigo, que é a atual gestora de estacionamento, e vai abrir os envelopes um por um. Aquela nossa informação vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque eu tô muito interessado nessa escolha. É ficar para depois do dia 25, porque pode mudar o presidente de novo, o Corinthians pode mudar, ir pro terceiro presidente em um ano. A tendência, Fabiano, é que a gente tem eleição ainda esse ano, é isso? Dia 25. 25, marcado? Agora? Não, ainda não marcado, mas é a data trabalhada. 25 de agosto, segunda-feira. Passa no Dia do Soldado. Dia do Soldado? 25, o Fabinho Soldado vai ser o presidente? Não, aqui tá. 25 de agosto é o dia do soldado. Peraí, pessoal, peraí. Deixa eu Escolheram entender. o dia certo. Deixa eu só entender uma coisa. Dia 25 tá previamente marcada a eleição. Hoje é dia 14. Nós temos aí, portanto, coloca 10 dias aí, daqui pra lá. 11. Tá, não, tô dando 10 dias que esse dia já acabou aqui praticamente. Então a partir de amanhã 10 dias. Você que acha. Não. No Corinthians. Quando é Corinthians nunca acaba. Mas aí o Fabiani traz a informação que qual é o nome do figura? O André Castro. O André Castro ainda não se sabe se ele pode concorrer à presidência do clube. Mas já tá com um discurso populista aí de $1 bilhão pra inserir no clube. Dia do soldado. Sabia que tinha uma marchinha no dia do soldado? Te lembra disso, né? Eu parei, soldado, cara. Lembra? Cabeça de papel. Sim. Quem não marchar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, sabe? E vai embora. Cara, é a frase, é a trilha, é a musiquinha certa pro Corinthians, cara. Dia 25 é uma terça-feira, né? Segunda. É o dia que o clube tá fechado. Escolheram o dia certo, cara. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso pro quartel. Vai, Capri! O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. O Corinthians é um meme eterno, né? O Corinthians é um meme, Como velho. estragam o Corinthians. Eles vão mudar a data, viu? Eles vão mudar a data. É um meme, porque aí no comunicado oficial, por mais seja alguma coisa Deus. relacionada à base... Esse aqui é um programa de debate esportivo vai ser sério. de música. Só, por favor, para com essa papagaiada aqui. Já é um programa sério. Debate esportivo. Para, João. Para. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Para, João. Chega. Isso vai dar Para com corte. isso aí. Para com esse negócio aí. Chega, vai, acabou. Salve o Corinthians. 200 anos que eu não vi essa música. Gente. Pelo amor de Deus. Para, João. Chega, para com isso aí. Tchau, Fabiane. Valeu, Eu preciso gente. ficar aqui 10 minutos, o senhor ficou 1 hora aqui. É o Corinthians. É o Corinthians. louco, Amanhã eu viu? posso voltar aí, quem sabe. Só uma última. Como que é o nome do cara, hein? André Castro. Qual é o nome do figura? Cara, Eu eu quero ver se ele chegar. Eu quero ver se ele chegar com $1 bilhão. O que é que vocês vão fazer? Semana que vem vai Quero dar ver o que entrevista. vocês vão fazer se ele Não, chegar a com gente $1 vai bilhão. Se ele aplaudir. chegar com $1 bilhão, eu tatuo o símbolo do Corinthians no peito. Ah, você já é louco pra fazer isso. Não, eu tenho do Atlético. É isso Mas de mesmo. rena, de rena. É isso mesmo. Bom, é melhor com do que água. você sair nu na Paulista porque ninguém tá interessado. Qual o problema? Você viu um influencer brasileiro que tá. Como é que é? A pessoa se vê como uma cobra e ele tá rastejando pelas ruas do Japão. Isso aí Vamos pro comercial, Você vai. viu esse negócio Não, aí? não Que vi, loucura. nem quero. É, você viu, Gabriel? Ó, Ele se tudo reconhece o que como vem é que do é. influencer eu já não vejo. Então Pois eu não sei. Não, eu vi porque apareceu no Trend Topics, né? Tá uma coisa ridícula. Certo. Você se enxerga como o quê, Capri, se fosse um animal? Como alguém que chama um intervalo nesse momento pra gente poder acelerar e ganhar tempo. 8h18. Vai, João Paulo Capelanes, vamos! Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante.
Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Sintonize 86.3. É Rádio Bandeirantes na faixa estendida do dial, que os aparelhos mais modernos já têm. 86.3. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos, tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O Republicanos está completando 20 anos de história e nesse período se consolidou como um dos principais partidos do Brasil. Aqui em São Paulo, a gente segue firme, com muito planejamento, cuidando das contas, realizando grandes investimentos, cuidando da nossa gente, trazendo prosperidade, fazendo a diferença. Junte-se a nós. Feliz ao Republicanos. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, tatames, piscinas, onde tem competição. Estamos lá na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico Papo de Boleiro e tem o Fôlego. Mundo dos Esportes. Sábado, 13h, na Bandeirantes. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. O chefe da McLaren, Zac Brown, sugeriu mudanças na cobertura de televisão e também no seriado Drive to Survive para transmitir aos fãs um outro olhar sobre a Fórmula 1. Segundo ele, as transmissões e roteiros do seriado deveriam mostrar mais o lado tecnológico e estratégico que envolve um grande prêmio. Zac Brown disse que o público deveria ter uma percepção melhor de como funciona a definição de uma tática de corrida, por exemplo, e que ele está disposto a colaborar nesse sentido. Mesmo assim, o chefe da McLaren elogia a ideia da série e reconhece que Drive to Survive fez crescer muito o número de fãs da Fórmula 1, principalmente nos Estados Unidos. Ele acha que seria importante mostrar para quem assiste todas as dificuldades e dilemas sofridos por equipes e pilotos durante cada corrida. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 8h23, atenção, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, tem Palmeiras em campo. Universitário de Lima e Palmeiras, jogo que o Ulisses Costa transmite. Comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada e as reportagens dele. Bruno Migliosi, que vai escalar o Verdão agora, já definido pelo técnico Abel Ferreira. Como é que joga o Palmeiras? Conta aí, Migliosi. Fala, Bruninho, boa noite. Fala, Capri, boa noite. Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Abel Ferreira fez mudanças, hein? Atenção, torcedor palmeirense que gosta de Flaco Lopes, começa jogando o argentino. Vamos lá escalar o Palmeiras, que vai a campo. Com 21, Everton no gol, na direita 4, Giai. Pela zaga, 15, Gustavo Gomes e 13, Mikael. Murilo continua no banco de reservas. Ainda? Ainda no banco de reservas. Mas já não dava pra voltar já, jogar um pouquinho? Recuperado de lesão muscular, ficou
ficou no banco normalmente. também no fim de semana, não ficou? Voltou depois de quase 2 meses. Ele tá no banco, ele pode jogar. Não, ficou fim de semana no banco, hoje no banco. E a Põe o diferença- rapaz pra jogar Continua o aí. Mikael. A diferença é grande, viu? do É Bruno grande. pro Mikael. Pela esquerda, o Piquerez com a 22. Meio de campo, sai Aníbal Moreno, entra Emiliano Martinez. Dupla de Lucas Evangelista e Maurício na armação. Ataque de 19, Sousa. 9, Vitor Roque. 42, Flaco Lopes. Facundo Torres foi pro banco do Palmeiras. Gostaram aí? Eu gostei dessa dupla, eu tô finalmente. defendendo já. Eu defendia desde o Mundial que tivesse, né, Pretzel? A gente comentou isso. O Vitor Roque, ele não é só um 9, ele também... Bom, o que eu lembro do Vitor Roque é jogando também aberto pela ponta. Quando ele foi pro Barcelona, falou, ele não vai se coçar aqui porque tem o Lewandowski. Mas qual o impedimento dele jogar aberto? É que o Lamine Yamal já tava pedindo passagem naquela época e não dava pra barrar o Rafinha. Mas eu acho muito legal essa escalação. Agora, o Mikael, vocês têm razão. O Mikael foi uma contratação 35 milhões. ruim do Palmeiras, como fora também do outro zagueirão lá, o Bruno alemão Fux. lá, o Fux. Tá machucado. E o Vanderlan, que agora tá indo pro Bragantino, ou seja, o Palmeiras não se preparou no momento de, e o dia que a gente não tiver Murilo, Piquerez e o Gomes, quem é que entra? Vai segurar? E aí, desgraçadamente, perdeu esses 3 contra o Chelsea. E a gente sabe o final dessa Perdeu história. o Vitor no primeiro Vitor Reis, semestre, o Vitor Também, Reis, então. e tem o Benedetti, Então, né? Que, com mas todo dava respeito- tempo de ter feito coisa melhor nessa posição. Posso falar uma O coisa? Benedetti é chefe. viu? O grande chefe Benedetti. Encontrei com ele, mandou um abraço pra você semana passada. Esqueci de te mandar um Grande abraço dele. Benedetti. Tava lá fora do Allianz Parque fazendo um jogo aberto, ele passou lá. Um abraço Boa. pra ele. Só quero falar uma coisa bem rápida. Longe, eu não tenho preconceito nenhum, minha vida é um arco-íris. Longe de xenofobia antes que tirem de contexto que eu vou falar. Mas o Palmeiras gastou praticamente meio bi nessa temporada. E com todo respeito, você pega aqui jogadores gringos que chegaram ao Palmeiras, que com todo respeito, gente, jogadores comuns que custaram uma bala. Tal do Facundo Torres, o próprio Emiliano Martinez, comum. Vamos Uma lá. turma de MLS, né? O Pega próprio aí, Mikael jogava na O próprio MLS. Mikael também, mas aí não é gringo, tudo Turma bem. da onde? Da MLS, Da o MLS. Campeonato Do cara Americano. que né? veio Sim. primeiro, o Atuesta. Exato. Jogou absolutamente Atuesta, nada. Vem Sim. cá, o GI, Lembra mais disso? de 40 milhões de reais no GI, com todo o respeito que me merece, jogador como um zaço da bola. Agora se firmou. Pega aí o Sousa também, beleza? Chegou agora há pouco, não vou ser covarde lembra e já que o Abel acabar com a falava, carreira do cara, mas é Capelani? comum também. O Abel falava que jogador grandão, lembra? Jogador muito famoso, ele não gostava muito de trabalhar, lembra? Aí depois ele voltou atrás, não lógico. foi bem isso que ele disse. Pô, o Luiz Soares estava dando sopa. O Palmeiras não contratou o Soares e não tinha o centroavante. Aí o Grêmio foi lá e contratou. Então, assim, ó, jogador desse nível não joga no Palmeiras. Eles têm dinheiro, mas eles contratam só esses caras O aí. Anderson Barros deu uma reclamação na última vez que ele apareceu pra falar, justamente, mas nosso ataque no Mundial tinha a média de idade de 20 anos. Mas é o ataque que o Palmeiras escolheu. O Palmeiras foi atrás desses jogadores. O Abel, ele manda mais que a Leila no Palmeiras. Todas as contratações passam pelo filtro dele. Então a culpa também é dele, sobretudo dele, que tem todo o dinheiro do mundo pra poder contratar e contratou mal. Eu diria que é só dele. É Só só dele. É, também acho. Ninguém contrata se ele não aprovar, pô. É isso aí. Se a Leila falar assim, esse cara parece ser bom. Não quero. E o Barros, esse aqui talvez. Entendeu? É isso. Valeu, Milhose, você já volta aí, hein? Em Valeu, instantes, Capri. volta Bruno Milhose com mais informações do Palmeiras, mais informações do Universitário de Lima, agora 8h27. Vamos lá, João Paulo Capelani. Vamos lá, daqui a pouquinho tem escalação do Universitário, a gente vai projetar um pouquinho mais do jogo, mas agora eu quero projetar a sua saúde, a sua qualidade de vida e o seu bem-estar também. Porque, ó, quem vive, e eu tenho certeza que você, ó, você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu tenho certeza que você tá um pouquinho mais velho aí, casa dos 30 e poucos, 40 anos, entrou na casa dos 200, meu irmão. Aguenta que não é fácil. Quem vive com doenças crônicas sabe que qualquer ajuda ao organismo é essencial e eu diria até fundamental. E o Rafael, meu parceiro Rafão, vai falar agora do Magnésio 5.0, que atua diretamente no sistema nervoso e na redução de estresse também. Sabe por quê? Porque o Magnésio 5.0 do melhor laboratório desse país é Lírio Suplementos nele. Rafão, boa noite! Boa noite para você, Capela, boa noite para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, uma alegria estar aqui. Começar hoje mandando um abraço para o Jorge Luiz, que é ouvinte da Bandeirantes, ele trabalha aí num prédio da Paulista, e daí depois ele vai para casa ouvindo no carro, vai curtindo aí a resenha, e é o seguinte, ele trabalha o dia inteiro em pé. Eu falei com ele porque ele está tomando magnésio, a gente teve a oportunidade de se encontrar, e ele falou que ele sentia, o Capela, muita dor nas pernas, porque tem que ficar em pé
o tempo todo, né? O dia inteiro praticamente. E ele começou a tomar o magnésio, o sangue começou a circular melhor, oxigenar melhor, protegendo veias e artérias, e ele está muito satisfeito, viu? Antes ele disse que sentia formigamento nos pés, agora ele está com a saúde em dia. Então, um grande abraço para ele e para você que está acompanhando aí também, está sofrendo, de repente, com essa dor nas pernas, dor nas juntas, não é? Você que sente, às vezes, para segurar uma sacolinha de supermercado, para embarcar, desembarcar do Uber, para fazer qualquer atividade simples, você está sentindo dor. Não dá para normalizar os absurdos, não dá para achar que é o novo normal, não, né, Capela? Dor é uma coisa que não é boa, não faz bem, até porque quem sente dor acaba ficando retraído, não quer nem sair de casa. Então vamos lá, vamos mudar essa situação, porque o nosso magnésio vai te ajudar a ter melhor saúde. Melhora a circulação, a saúde cardiovascular, protege o coração, ajuda a desintoxicar aquele processo inflamatório. Você está com uma inflamação nas juntas, nos músculos, ele vai te ajudar a desinflamar e a dor vai embora, Capela. E outra coisa, conviver com dor é a pior coisa do mundo. E outra coisa, viu? Magnésio 5.0, você que toma remédio controlado, por exemplo, pode turbinar a sua saúde, sim, com o Magnésio 5.0, mas é claro, é da Lírio Suplementos. Então, ô Rafa, o negócio é o seguinte, contamos aqui sobre os benefícios, agora, a galera tá só esperando você liberar o desconto e um presentinho também, hein, Rafa? Vamos lá, é o seguinte, você vai ligar agora no 0800 787 3030, 0800 787 3030, frete grátis para todo o Brasil. Manda aí você onde você estiver, você vai receber com frete grátis. Tem um descontão hoje. A gente já fez aqui 50%, 60%, 70% de desconto. Eu vou fazer o seguinte, você vai ligar agora e vai garantir aquele preço da primeira compra direto do laboratório. É desconto de fábrica. Eu queria poder dar aqui uma amostra grátis para todo mundo, mas não consigo. Então, para os primeiros 50 que ligarem agora, é preço de fábrica, eu só tenho 50. Hoje vai com a caixa JBL original. Liga 0800 787 3030, pode dividir, pode parcelar. Você recebe em casa, recebe primeiro os benefícios, depois paga. 0800 787 3030, Capela. Maravilhoso. Então, você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, você pode continuar vivendo com desconforto ou começar a partir de agora a sentir mais leveza no dia a dia. E o melhor, uma cápsula só ao dia, você vai ter a potência de 5 tipos de magnésio trabalhando por você. Só ligar 0800 787 3030. Repito, 0800 787 3030. Um abraço, Rafão. Até amanhã. Valeu, saúde pra todo mundo. Valeu. 32, um abraço ao Renan Palomares, que está sempre ligado conosco aqui. Valeu, Renan. O Ivan, grande Ivanzinho. Sumiu o Ivan, hein? Tá desaparecido o nosso Ivan aí, mas está sempre ligado conosco aqui também. Qual Ivan? O Ivan. Aquele? Aquele. É mesmo? Tá sumido aí, mesmo. O homem que faz o pior churrasco do mundo. Nossa, não, é verdade. Queima todas as carnes. Queima todas as carnes. Chamado de cachorro louco nos barzinhos da Ivan da Aldeia? O Ivan da Aldeia. Ivan, o queimador de carnes. Não só de carne, viu? Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente fala mais de Palmeiras Universitário de Lima, já na sequência do Esporte em Debate desta quinta-feira. Quase sexta, coisa linda, hein? Coisa linda! Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Marília Reis, vice-presidente nacional Nordeste. O Solidariedade luta para que mais mulheres ocupem o seu espaço e participem das decisões que transformam o país. Eu sou autora da Lei da Dignidade Menstrual, que hoje beneficia milhões de brasileiros. E no Solidariedade encontrei espaço para fortalecer essa e tantas outras lutas. É com esse compromisso que criamos o Lidera Mais, o maior programa de formação política para mulheres do Brasil. Porque quando nós lideramos, o Brasil avança mais. Vem pro Solidariedade, o partido que coloca o povo no centro de tudo. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Otaviano Pivetta, vice-governador de Mato Grosso. Onde tem republicanos, o Brasil avança de verdade. No Mato Grosso,
caminho ao lado do governador Mauro Mendes com compromisso e responsabilidade. Elevamos o índice da educação de 22º para o 8º lugar no Brasil. Construímos 6 mil quilômetros de asfalto novo e estamos concluindo 6 grandes hospitais regionais. Feliz ao republicano. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. O empate sem gols entre Atlético Nacional e São Paulo no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores ficou marcado também por uma confusão nas arquibancadas do estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Depois que o jogo terminou, as duas torcidas de São Paulo e Atlético entraram em um confronto com objetos arremessados, inclusive pedras, já que apenas uma corda e o policiamento separavam as duas torcidas que acabaram se enfrentando ao término do jogo. De acordo com o secretário de Segurança e Convivência de Medellín, Manuel Villamejia, um torcedor identificado como Alan Aquino do São Paulo foi flagrado por câmeras de segurança e detido. Ele retorna ao Brasil e está proibido de voltar à Colômbia. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom, com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom, com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom, com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Salve o Corinthians! Na Neoquímica Arena é o Fiel Zone. E no Allianz Parque? Claro que é o Fan Zone. Morumbi? É o Camarote dos Ídolos. E na Vila? Agora quem dá bola é o Santo. Na Vila Belmiro é o Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o país. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa.
Por Deus do céu, hein? Pelo amor de A los gente tem de gritos. tudo aqui nesse estúdio, né? Um que faz selfie, o outro que canta em espanhol. Pelo amor de Deus, los olhos. A gente tem de tudo aqui, né? Um estúdio democrático esse, né? Aliás, deixa eu Canta, mandar uma- Capriotti, canta. Repete pro Capriotti essa, cantar. essa eu não conheço. Vai, vamos. Me alegra enormemente ser un hincha ferviente, el más apasionado. Capriotti soltinho, só porque é sexta-feira amanhã, né? Não, hoje é quinta ainda. Mas amanhã. Deixa eu mandar Você uma... pode falar amanhã. Vierne coisa linda! Aí sim, amanhã é dia. Deixa eu só mandar uma saudação. Ah, por favor, pegue esse microfone, senhora. Por favor, pegue o microfone que está aí ao seu lado. Boa noite. Boa noite, Capriotti. Qual o seu nome? Everton Ramos. E o senhor está fazendo o que aqui nesse estúdio nesse momento? Estou esperando para dar uma manchete do Santos daqui a pouco no Sport em Debate. Como assim? Como uma manchete do Santos no Sport em Debate. O senhor é novo por aqui? Exatamente, estamos começando hoje, vindo de Campinas para a capital paulista. Olha só, rapaz, veio de Campinas para falar do Santos. Isso aí, cara. A quinta-feira de despedidas na Baixada daqui a pouco. Muito bem, seja bem-vindo, Everton Ramos. Boa sorte, sucesso nessa trajetória aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Muito obrigado, viu? Uma honra estar com todo esse timaço aqui. Gostou, Capelão? Ah, não tem muito meu Boa número. sorte, mas... Everton. Não é do meu número, Conta mas com a passou gente da aí. meia-noite, se for mulher é melhor, né? Ó, 2 dicas. Toma cuidado com a mesa, porque ela é perigosa, viu? Toma cuidado com a mesa, que a mesa ela é perigosa. Seja bem-vindo. Vou passar no batizado do Esporte e Debate. Já tem data marcada? É hoje? É hoje. Não, aqui, Batizado é amanhã, com o Denis Gavazzi. Se tu aguentar 6 minutos. Já operastes uma mesa? Não. Então se prepare, porque amanhã é seu dia. É, prepara o lombo. Vamos girar então? Girar? Não, o que é? Fala aí, João Paulo Capelani. Você que é o jubilado, você tem 10 prêmios Não. Ford acesso Não. de melhor apresentador Cara, do mundo, cara. Não, eu quero saber qual é a nossa situação Vamos nesse girar, momento. vamos girar, vai. Então vai. Giro dos clubes no Esporte em Debate. Palmeiras, Bruno Milhose. Com novidades para daqui a pouco contra o Universitário, Flaco Lopes volta à equipe titular e Murilo segue no banco de reservas. Mikael ocupa sua vaga. Só para destacar, mercado de transferências, Jeff Té será lateral esquerdo do Palmeiras, valores próximos a 5 milhões de euros. De onde veio esse sujeito? Desculpa, eu nunca ouvi falar. Rangers da Escócia, bíblico, base né? no Fluminense. Revelado pelo Flu. Jogou no Flu? Jogou um pouquíssimo no Fluminense, foi pro Apoel do Chipre, de lá pro Rangers da Escócia, Quanto? onde foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Escocês. Vai custar cerca de 30 milhões de reais pro Palmeiras. Eu achei engraçado, rapidinho só, viu, senhores? Não sei se vocês concordam, a despedida do Vanderlan, o Palmeiras no seu perfil oficial, a despedida de um ídolo. Não. Forte, né? Vai ficar pra história, Vai o ficar Palmeiras pra história. escreveu. Essa Meu foi forte, Deus hein, cara? do céu. Tem horas que tu tem que ver o Vanderlan foi um bom jogador, tal, Ah, mas... nem bom, velho. Não, mas olha só Nem bom. ver o tamanho da despedida para um jogador do nível dele. 4 anos no elenco do Palmeiras. e não Quantos jogos conseguiu se firmar. disputados, você lembra? De cabeça? Chegou a 60 jogos, se Meu não me engano. Deus, por aí. ídolo. Não acha, 60 não acha, jogos. senão que é uma perda de noção em relação sem ao dúvida. tamanho de jogador. Sem Eles vão dúvida. dizer o que do Piquerez, então. É. Tá saindo o maior lateral esquerdo da história. Exatamente. Vamos de Corinthians? Luiz Fabiani. Corinthians anuncia rompimento de relações institucionais com Bahia e Grupo City após a equipe nordestina contratar o jovem Cauê Furquim, da base alvinegra, pelo valor da multa rescisória, 14 milhões de reais. O Timão alega que houve infração à Lei Geral do Esporte, já que o tricolor não notificou o clube paulista que exerceria a cláusula de compra do atleta. São Paulo, Paulo do Vale. São Paulo fecha com Rafael Tolói até o final de 2026. Possibilidade de renovação por mais um ano, dependendo de metas. Tricolor monitora a situação do lateral direito Mailton, destaque da Chapecoense na Série B, que pertence ao Metalist da Ucrânia e pode ser envolvido em negociação de dívida que a equipe tem por compra de Paulinho Boia há alguns anos. Um comentário rápido. A última vez que o São Paulo trouxe um brasileiro naturalizado italiano não deu certo, né? Foi o Éder, não foi? É verdade. É. Depois foi pro Criciúma. Verdade. Encerrou, né? Encerrou a carreira. Parou. Tolói foi campeão pela Itália, né? Isso. Ficou 10 anos na Itália. Foi bem na Atalanta. Foi campeão da segunda competição mais importante da Europa, né? Pela Atalanta, né?
e traz uma experiência italiana, mas de um país que ultimamente em Copa do Mundo tem fracassado, né? Nem tem ido para a Copa do Mundo. Mas hoje... os clubes têm tido um bom desempenho aí na Liga dos Campeões, né? A Atalanta fez um trabalho legal, virou uma referência diferente o Napoli, na Itália, né? O treinador foi para Roma, o Gasperini. Bons trabalhos. Ô Capri, não sei se vocês lembram, rapidinho, ele fez um pênalti na estreia no jogo Palmeiras e São Paulo em cima do Valdívia e o Denis fez, lembra disso, Pretzel? Ele fez a defesa, lembra? Começou bem, né? Veio do Goiás, né? Mais um da turma do Goiás. O Tolói pra mim ele chega pra hoje ser banco. Porque eu não consigo tirar nem o Arboleda, nem o Alan Franco e o Ferrarese eu não abro mão nem a pau. Hoje pra começar no banquinho e depois, consequentemente, ganhando espaço. Até porque não sabemos em que condições ele vai chegar. Então também, joga desde abril e já começa aí. Exatamente. Não sabe em que condições ele vem, mas vamos aguardar. Vamos em frente? Vamos, quer fazer as honras da casa com o nosso novo contratado? Informações do Santos, Everton Ramos. Dia de despedida na Baixada Santista. João Paulo, goleiro de 30 anos, esteve no CT Rei Pelé, onde se despediu do elenco do Santos. Ele está a caminho do Bahia. Foi especulado no futebol turco, mas emprestado à equipe nordestina até o fim de 2025. Ele, inclusive, cedeu 30% dos direitos dele ao Santos, que agora detém todo o valor do jogador. Bom... só para eu pedia direto a saída do João Paulo dos Santos, porque é um desperdício o João Paulo com o talento que tem no banco de reservas, né? Então ele precisa jogar. Esse rapaz é muito, muito bom goleiro. Mas não foi injusto, né, o banco para ele? Porque o Brasão assumiu Claro, e virou não, um monstro. sem dúvida. Não tô dizendo que é injusto, não. É só que ele precisa jogar. E a gente já viu essa história muitas vezes no futebol brasileiro. 2 grandes goleiros no mesmo time e um tem que sair, não tem jeito, né? Não tem espaço. E o João Paulo, tomara que ele se dê bem lá no Bahia. 8h46, daqui a pouquinho tem mais aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Lorenzo Pasolini, prefeito de Vitória. Onde tem republicanos, o Brasil avança de verdade. Vitória alcançou uma marca histórica, mais de 70 dias sem homicídios. Algo inédito no Espírito Santo. Integração entre forças de segurança, tecnologia e ações sociais são parte de uma estratégia focada na preservação da vida. Vitória é referência nacional em segurança pública. Gestão eficiente é a nossa marca. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h49. Eu preciso abastecer o meu automóvel. Tá na reserva. Mas eu vou passar... Você gasta gasolina, hein, cara? Muita gasolina. Mas eu vou passar agora num posto Petrobras. Eu passei tem hoje, a viu? melhor gasolina, mas não só isso. Tem a melhor promoção para quem ama futebol, Leandro Quesada. A gente faz tudo lá, né, Capri? Eu enchi o tanque hoje, acho que eu vou encher só... Eu tenho que dar carona pra você, Capelanes? Então, vai. Capelanes E mora amanhã longe, também. ainda bem que o Pretza não pede carona. Mas é o seguinte, quer acompanhar o seu time pelos estádios do Brasil com tudo pago por um ano? É isso mesmo. Pago por um ano. Olha que coisa absurda. Ah, legal, você tá esperto. Só vem pros postos Petrobras. Abasteça ou troque o óleo no Lubrax Mais a partir de R$100 ou a cada R$30 em compras na BR Mania. E você já concorre. Ao abastecer com a gasolina Petrobras Grid e pagar pelo aplicativo Premia, você dobra as chances. E pagando pelo aplicativo, olha só, você ainda concorre a mais de 70 mil prêmios instantâneos. Isso mesmo, 70 mil prêmios instantâneos. Participe! Vem pro jogo, vem pros postos Petrobras, Ricardo Capriotti. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Renata Ceni, presidente da FRB. A Fundação Republicana Brasileira promove educação política com pensamento crítico e compromisso com a democracia. Mais de 150 mil brasileiros já foram alcançados com nossos cursos gratuitos, incluindo formações em Libras e com acessibilidade para surdos. Esse ano, em que o Republicanos completa 20 anos, seguimos firmes na missão de formar cidadãos conscientes, engajados com o futuro do nosso país. Acesse nosso site e inscreva-se gratuitamente. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Mestre, como eu faço para ficar menos ansiosa e dormir tranquila? A fonte do seu equilíbrio está mais perto do que pensa. Onde, mestre? No meu eu interior? Não, minha discípula. Está na farmácia mais perto da sua casa, com Nervocalm. Nervocalm tem ativos naturais que combatem a sua ansiedade leve e também a sua insônia, para você dormir tranquila. Oh, obrigada por dividir sua sabedoria, mestre. Obrigado nada. Para agradecer, traz um Nervocalm para mim também. Nervocalm. Você zen 24 horas. Nervocalm é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico. Leia a bula. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Sábado é dia de Bandeirada, o programa com Reginaldo Leme à frente. A Fórmula 1 em destaque e todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui no seu rádio. Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista. Vem ouvir.
Bandeirada. Todo sábado, com largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. As únicas 2 vezes em que a Stock Car esteve em Curvelo, Minas Gerais, foram em 2016 e 2017. Como Felipe Massa só entrou na categoria em 2021, o piloto da TMG Racing vai ter uma experiência inédita na sua longa e vitoriosa carreira. O Circuito dos Cristais foi inaugurado em 2016 e o traçado onde o Stock Car vai correr neste final de semana tem 3.330 metros, 16 curvas e é percorrido em sentido anti-horário. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luz... 8h55, 35 minutos pra bola rolar no Universitário de Lima. Universitário e Palmeiras é o jogo que a Bandeirantes transmite já já. Alô, Verdão! Pô, impressionante o senhor ao meu lado hoje. Isto é incrível. Estou emocionado. Eu também. Há quanto tempo o senhor não estava ao meu lado, hein? Isto é incrível. É quase. A diferença é que você não usa o roupão. Ele usa roupão. E pantufa. E pantufa. E pantufa. Ah, melhorou. Bom, é o seguinte, quero o palpitômetro de todos aqui. Placar de daqui a pouco no estádio de Lima. Monumental de Lima. Universitário e Palmeiras. Onde é o jogo? Em Lima, no Peru. O senhor tem um zoológico aí nesse computador, é isso? Eu tenho, cara. Eu consigo achar cada coisa, inclusive... O senhor para, hein? Não, para tô com colocando... isso. Ele conversa a família dele. Não, mas calma. Não falei de ninguém. Não adianta vestir a carapuça. É um elefante deficiente. Vamos lá, começa com É você. elefante com deficiência. Começa com você. Placar do jogo, João Paulo Capelanes. Hoje vai ser 2-1 pro Palmeiras. Fala, Bruno Milhozzi, seu palpite aí pro jogo. Palmeiras vence 1-0, Capri. Quesada. O Palmeiras venceu tudo até agora, né? Esse time é muito fraco do Universitário. Acho que 1-0 tá bom. Tá invicto há 3 meses, como é fraco. 12 jogos sem perder. Mas não pegou nem o time do nível do Palmeiras, né, Capri? Todo jogo contra o Universitário é a mesma porcaria. O Corinthians, quando eliminou os caras lá, lembra, pela Sul-Americana? Os caras estavam 30 jogos invictos. Já pegou o Corinthians, foi eliminado. Adiantou de nada. Então fala o seu placar aí, Lelê. 1-0, Palmeiras. Diga, Alexandre Pretz. Uau. É o meu também. Tá aí, meu palpite também. Pode dar o seu também, seu palpite. 3-0 pro Palmeiras. Verdão na cabeça. Pedro Coin, o seu palpite. Bom, eu vou de 2-0 pro Palmeiras, viu? Hoje o Verdão vai dar orgulho pra torcida. 2-0. Atenção. Jorge, nosso visitante aqui que nos visita pela primeira vez. Tudo bem, Jorge? Boa noite. Errado. Tudo bem, boa noite. Você é estudante, Jorge? Sou estudante de jornalismo da Casper. Casper, está em que ano? Estou no 2º ano, 4º semestre. E você quer seguir na carreira de jornalismo esportivo? Pô, se possível, óbvio. Óbvio, tá bom. Não, mas você viu a cara de desprezo do Bruno Milhozzi? O Milhozzi olhou assim sobre o ombro e falou assim: eu sou da USP, eu sou da ECA. A Casper sofria. Eu sou da Aliás, USP. Futebol universitário, Aliás, deixa eu mandar um abraço a todo o pessoal lá da ECA. Estivemos lá, eu e a Thaís Freitas, na última terça-feira. Ó, não vi ninguém fumando maconha. Aliás, estava muito bem organizada lá. Não, já tava lá, todo mundo prestando muita atenção e estudando bastante. Não tinha ninguém fumando maconha lá, não. Que hora que era? 4 da tarde. Mas foi no horário errado, então. Não, que minutinhos depois. A molecada tava estudando. O horário é 4h20, Capri. A molecada tava estudando barbaridade. Esse meme aí de que a molecada fica fumando maconha aí na universidade é mentira. Tá bom. Jorge, o seu palpite já para Palmeiras, Universitário e Palmeiras. Fala aí, Jorge. Pra mim, 2-2 hoje.
E Jogo seja complicado. bem-vindo, viu? Sempre Palmeirense ele não é, já vi, né? Ele não é palmeirense. Atenção, Everton Ramos, o seu palpite aqui para Universitário e Palmeiras. Fala aí, Everton. O Jorge pegou minha aposta, viu? 2-2. 2-2, tá bom. Então a gente vai conhecer essa história daqui a pouquinho na sequência. Eu volto já no intervalo do jogo e no apito final. Amanhã estaremos juntos no Esporte em Debate. Na sexta-feira, coisa linda. Coisa linda! Esporte em Debate volta amanhã. Tchau, João. Posso dar um recado só? A partir da 1h da manhã, aguardo vocês. Estarei na apresentação do Esporte Total na tela da Band. Derrubou o Fernandinho? Não, Fernandinho, quinta e sexta ele faz os donos da bola, com a ausência do craque Neto. E eu faço Esporte Total. Aguardo vocês ao vivo, 1h da manhã, meia-noite e 55 na tela da Band. Que vidão, hein? Como vidão. Tchau, João. Adicional noturno, né? Tchau, até amanhã, gente. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 4 a 9 de agosto. Jornada Esportiva Bandeirantes. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Vem aí a Semana das Estrelas. É até 9 de agosto. Para você, torcedor ouvinte no Brasil. Ulisses Costa. Um abraço, boa noite para você, torcedor brasileiro.
O futebol da Bandeirantes entra em campo, torcedor do Brasil. Oitavas de final, jogo de ida. Libertadores da América em Lima, no Peru, no estádio Monumental. A bola vai rolar para você. O time do Verde em campo defendendo a sua quarta Libertadores, conquista do quarto título da Libertadores da América. E o futebol da Bandeirantes traz emoção desse jogão de bola para você. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E o primeiro destaque vem do time do Palmeiras, vem do Verdão, Bruno Milhozzi. Um abraço para você, boa noite, Milhozzi. Fora da Libertadores, na competição continental, tudo dando certo. Encara oitavas de final com o tamanho que necessita. O técnico português manda o que tem de melhor, mas com mudanças importantes. Flaco Lopes volta à equipe titular e Facundo Torres vai pro banco do Palmeiras. A bola vai rolar já já para você. Tem Palmeiras, tem Universitário, Lima, Peru. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. O futebol da Bandeirantes destaca o time do Universitário, diz aí, Milhozzi. Atenção pro Palmeiras, porque o time peruano vem de 12 jogos sem perder. Atual campeão do Apertura peruano e líder do Clausura. A fase é boa sob o comando do técnico Jorge Fossati. E hoje tem mais de 60 mil torcedores para apoiar o tradicional time peruano no Monumental de Lima, Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz a emoção desse jogo. É o primeiro jogo de volta na próxima quinta-feira. E o futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogão de bola para você, torcedor do Brasil. O destaque no futebol da Bandeirantes, mais uma do Palmeiras, diz aí, Milhozzi. O Palmeiras um pouco diferente daquele que conseguiu 100% de aproveitamento na fase de grupos. Venceu 2 jogos contra o Cerro, 2 contra o Bolívar, 2 contra o Sporting Cristal, mas 2 atletas deixaram o clube. Estevão e Mike saíram da lista de inscritos para as oitavas de final. Kelvin, que está no banco, e Sosa titular complementam a equipe do Palmeiras, que hoje não conta com Veiga e Bruno Fux. Fora por lesão, Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz emoção desse jogão de bola para você, torcedor brasileiro, Palmeiras e Universitário, mais uma do Universitário. Apresentar um pouco dos personagens conhecidos pelo futebol brasileiro do time do Universitário. O principal deles, o técnico Jorge Fossati, 72 anos, passou pela seleção peruana, pela seleção uruguaia, também pelo Internacional em 2010, onde foi campeão gaúcho e hoje comanda a equipe do Universitário, atual campeão peruano. Para destacar também Diego Churin, atacante que está no banco de reservas, ex-Grêmio. É a opção como centroavante do Universitário, quem sabe para o segundo tempo. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Palmeiras e Universitário. Universitário e Palmeiras é o primeiro jogo, depois tem um jogo na volta. O futebol da Bandeirantes vai trazer emoção desse jogão de bola para você. A bola rola daqui a pouquinho, torcedor ouvinte do Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gilmar Costa ligado no microfone da Bandeirantes, Maricel Oliveira também. Obrigado, Val, pelo carinho da sintonia só da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Enzo Vicente, ligado, torcendo pro Verdão. É o Verdão em campo, é o Palmeiras em campo, mais do Palmeiras, Milhozzi. Mais informações do Verdão, Ulisses, que há muito tempo não sabe o que é perder longe dos seus domínios. 10 jogos invicto fora do Brasil na Copa Libertadores. Além disso, só uma derrota em 28 partidas, 22 vitórias, 5 empates. Teve aquela derrota contra o Bolívar em 2023, mas que fica no passado. O Verdão sabe, e sabe muito bem, jogar a Copa Libertadores com o bicampeão técnico Abel Ferreira. A bola vai rolar e o futebol da Bandeirantes traz emoção desse jogão de bola. Palmeiras e Universitário, Universitário e Palmeiras em Lima, no Peru. Eu quero você comigo, torcedor ouvinte do Brasil. O destaque no futebol da Bandeirantes agora dos comentaristas Bandeirantes, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, para falarem do jogo. Boa noite a vocês. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Quesada, toda a equipe técnica. Universitário conseguiu passar num grupo chato, no grupo do River Plate na primeira fase. O Fossati é um cara que já foi goleiro do Avaí, do Coritiba. E como o Milhozzi disse, levou o Inter praticamente ao título da Libertadores. Só que ele caiu antes da Copa do Mundo. E aí teve a Copa do Mundo de 2010, quando o futebol estava parado, chegou o Celso Roth e foi campeão da América pelo Inter em 2010. Fossati é um cara que gosta de jogo pegado, futebol enérgico, de muita marcação. Palmeiras é melhor que o Universitário. O futebol peruano só chegou à decisão da Libertadores, nunca ganhou o título. E isso pesa contra os grandes times, Universitário e Aliança, e também o Sporting Cristal. Vamos ver se o Palmeiras melhora com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que a gente já tem pedido há muito tempo, com o Facundo Torres fora do time titular. Promessa de um bom jogo, Quesada. Ô, Pretzel, o Milhozzi não tinha nascido ainda, né? Mas a gente é da mesma geração, o Lucizinho.
Aquele time foi vice em 72 pro Independente, né? Vocês lembram do zagueiro Chumpitas? Lembra disso? Jogou a Copa de 70 e de 78. Ramires, que jogou a Copa de 70. Percy Rojas. Uribe, lembra do meio Uribe? Uribe jogava no meio, muito bom jogador. Bom, não estamos tratando daquele time, né? Hoje o Universitário é um time bem razoável, uma campanha bem cretina, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Conseguiu a classificação só na última rodada. A propósito, ficou atrás do River com 12 pontos e a mesma pontuação do Del Valle com 8. E eliminou o Barcelona, que tinha tirado quem lá da Sul-Americana? Tinha tirado... Corinthians. Da Libertadores e foi para a Sul-Americana, né? Bom, é o seguinte, Ulisses, esse time do Palmeiras, a gente ouve nos últimos anos o seguinte, o Palmeiras só pega adversário fraco. É verdade, esses times que o Palmeiras enfrentou, Sporting, Cristal, Cerro e Bolívar, são tudo fraco. E aí, quando se enfrenta um adversário fraco, o que tem que ser feito? Tem que passar o carro. E o Palmeiras venceu 6 jogos. Então, não adianta ficar com dor de cotovelo, rapaziada. É isso. Tem um monte de time que enfrenta time fraco e fica pelo caminho, né? O Palmeiras foi lá, fez vitórias fora, fez vitórias dentro e hoje é favorito para vencer. E na próxima partida também é favorito para ganhar. E é um dos favoritos para chegar à final e disputar mais uma vez a Libertadores da América. Apesar de todos os problemas recentes, eu acho que hoje o Palmeiras constrói a vitória jogando no Universitário, no estádio do Universitário, onde será a final da Libertadores e onde o Flamengo bateu o River Plate em 2019. De repente pode até dar um duelo brasileiro lá, né? Quem sabe, em Lima. E aí o Palmeiras já terá jogado pelo menos essa partida para quebrar aquele gelinho. Hoje, Palmeiras favoritaço para conquistar o resultado positivo. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Você confere tudo no futebol Bandeirantes, jornalismo Bandeirantes. Cristiano Pavec, um abraço para você, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O presidente Lula rebate Donald Trump sobre as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos e afirma que o país não vai ficar de joelho na questão do tarifaço. Hoje, mais cedo, Trump foi questionado sobre as taxas aplicadas sobre a América Latina e a aproximação das nações da região com a China. O republicano disse que não está preocupado com isso e citou especificamente o Brasil, classificando o país como mau parceiro comercial. Na fala, o líder americano aproveitou para defender mais uma vez Jair Bolsonaro e chamou o processo contra o ex-presidente brasileiro de execução política. Agora à noite, no evento em Pernambuco, Lula rebateu Donald Trump, disse que os Estados Unidos não têm prejuízo na balança comercial entre os dois países e que é mentira quando o republicano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O petista ressaltou que o país não vai ficar de joelho para o governo americano. Ulisses. Ok. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. QG Bandeirantes de Esportes. Boa noite, Pedro Quem. Fala, Ulisses. Opa, me adiantei um pouco. Fala, Ulisses, muito boa noite pra você e pra todo mundo que tá ligado na Rádio Bandeirantes. Hoje a gente teve Libertadores já, vai ter Copa Sul-Americana, teve Brasileiro na Sul-Americana. Na Libertadores, o Botafogo ganhou da LDU lá no Engenhão, lá no Newton Santos. 1-0, gol aos 17 segundos de jogo. Arthur, no mesmo horário de Universitário e Palmeiras, teremos Libertad e River Plate, tá? Lá no Paraguai. Também teremos na Copa Sul-Americana Atlético Mineiro e Godoy Cruz, perdão, esse jogo já foi mais cedo, às 7 horas. Coelho para o Atlético Mineiro, Andino para o Godoy Cruz, tudo igual, 1-1. Na Argentina, Central Córdoba e Lanús. Também teremos jogos da Série B. Novo Horizontino recebe o Curitiba às 9h35. Obrigado. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor 20 no Brasil, Tibaço Bandeirantes em campo. Na mesa de som, Michel Lopes, Central Técnica, Beto Rebeque, Caíme Martins no Twitter, Alexandre Marques Digital, Guilherme Maciel. A bola vai rolar. Universitário e Palmeiras para você no futebol da Bandeirantes. Já já tem tudo isso e muito mais. Vem pra Bandeirantes você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom.
com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. É o futebol da Bandeirantes que vem para escalar os times para você. Escalando Verdão. Antes não, vamos escalar o Universitário, que é o mandante do jogo, né? Que coisa, hein, Miliose? Venha, Miliose. Essa pegada que vem a enxada do Universitário para o jogo de hoje, com mais de 60 mil pessoas no Monumental, escalado por Jorge Fossati com Umbritos no gol. Na zaga, linha de 3 de 5 Benedetto, 3 Riveiros e 29 para Corso. Na direita joga o 24 Andipolo, pela esquerda 33 Inga, meio de campo de 18 Urenha, 16 Pérez Guedes e 17 Concha, para um ataque de 19 Edson Flores e 20 Valera.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Palmeiras Universitário. Você ligado no microfone Bandeirantes, escalando o banco dos homens. Opções para Fossati: Calderon, Vargas, Santa Maria, Ancagima, Carabali, Murrugarra, Castilho, Calcaterra, Vélez, Costa Rivera e Churim. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes vem para escalar. O Verdão vem, Palmeiras vem, Miliose. Quando surge o Alviverde imponente. Mais um passo da missão palmeirense rumo ao tetracampeonato da Copa Libertadores. Sob o comando do português Abel Ferreira, Verdão escalado, com 21, Everton no gol, na direita 4 para Giai. Zaga de 15, Gustavo Gomes, 13, Micael pela esquerda, Piquerez veste a 22. Meio de campo de 32, Emiliano Martinez, 30 para Lucas Evangelista, 18, Maurício. Ataque de 19, Sousa, 9, Vitor Roque, 42, está de volta ao time o argentino Flaco Lopes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. Tem Palmeiras, tem Universitário escalando o banco do Verdão. As opções do português Abel Ferreira: Lomba, Kelvin, Benedetti, Aníbal Moreno, Murilo, Luiz Sá, Arthur, Felipe Anderson, Luigi, Alan, Thales e Facundo Torres. Luiz Carlos Patioli tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, Samuel Barbosa. Curtir o sonsaço Bandeirantes em Araçatuba Grande. Patioli, forte abraço para você. O Marcos Aurélio, já da Bandeirantes, vem viver a emoção do jogo para você, torcedor ouvinte do Brasil. É jogão de bola. Alô, Silvio, Luiz Manieri, também São Carlos, ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes, vamos para a arbitragem, de olho neles, hein? Facundo Tei, o argentino que esteve na eliminação do Palmeiras contra o Botafogo no ano passado, auxiliado por Juan Belatti, Maximiliano Del Ieso e o quarto árbitro Luiz Lobo. Quem cuida do VAR é Silvio Truco. Muito bem, análise no microfone da Bandeirantes. Universitário e Palmeiras, oitavas de final da Libertadores da América. Com eles, Alexandre Pretzel, me lembro que assata na parada. Olha, quinta-feira passada a gente estava debatendo aqui mais uma eliminação do Palmeiras para o Corinthians, né? Na Copa do Brasil. E aí se criou uma certa crise técnica e também muita gente pedindo a cabeça do Abel Ferreira. E aí a Leila Pereira, na apresentação do Kelvin na sexta-feira, disse que o Abel renova a hora que ele quiser. Então deu tranquilidade para o treinador. Domingo o Palmeiras ganhou do Ceará num jogo difícil, num jogo mal jogado, mas ganhou. Ganhou, foi o mais importante. Então, Palmeiras vem embalado agora? Acho que não. Mas pelo menos eles escalam o Vitor Roque e o Flaco Lopes juntos, que é algo que na nossa cabeça já teria que ter sido algo natural, mas o Abel muito teimoso, porque pediu o Facundo Torres, foi até o final com o Facundo Torres, que hoje faz um mau trabalho no time do Palmeiras. Então esse banco do Torres merece, e essa mudança de formatação, principalmente no ataque, talvez faça com que o Palmeiras jogue melhor e que o Vitor Roque se sinta melhor também, abrindo mais pelos lados com o Flaco Lopes como homem referência. O Universitário é um time de muita tradição, um time grande no Peru, mas o futebol peruano há muito tempo que não chega, tem uma torcida fanática, mas em termos financeiros, em termos históricos também, é um time bem menor do que o Palmeiras. Promessa de um bom jogo, Quesada, apesar do favoritismo, neste momento, na minha opinião, pequeno do Palmeiras. Em 180 minutos, talvez um favoritismo grande. No momento, um favoritismo pequeno, porque o jogo é fora de casa, Quesada. É, realmente. Agora, é uma boa chance de tentar restabelecer essa ordem, né? Aquela desculpinha esfarrapada que a gente é contra, né, Pretzel? Da gente falar que... não dá para dividir as atenções entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Já acabou a desculpa da Copa do Brasil, né? E aí tem um brasileiro, tá vendo o Flamengo voando, né, no brasileiro. E acho que não vai querer abrir mão de uma Libertadores para, de repente, tentar disputar mais um título e chegar ao Intercontinental nesse ano, no final da temporada, no Catar. Agora, o Pretzel, Ulisses, Miliose e ouvintes, né? Eu estava vendo aqui a escalação daquela final contra o Santos, que foi em 2020, né? Foi a final no Maracanã, no Covid, vocês estavam lá, né? Olha quem que restou aqui, gente. O Everton e o Gomes. Só, gente. Só dois. Foi a maior mudança radical, Ulisses, Pretzel, desde que o Abel chegou. Porque, olha lá, os outros caras foram todos embora. O Luan foi embora. Machucado, né? Eu tô falando dessa escala. Eu não tô contando o Veiga nem o Marcos Rocha, né? O Breno Lopes fez o gol, já tá fora. Tá fora. O Breno Lopes entrou na vaga do Rony, certo, Pretzel? Aí tinha o Dudu, tinha o Zé Rafael, tinha o Danilo, que agora tá no Botafogo, o Zé tá no Santos. Tinha o Scarpa, né?
Tinha o Mike, que foi pro Santos, tinha o Vinha, que tá no Flamengo, tinha o Luan. Então, quer dizer, houve uma mudança muito radical daquele ano para esse, muitas mudanças. E aí eu vou colocar na conta do seu Abel, o Pretzel. Porque é o seguinte, todas as contratações passam por ele. Na realidade, todas as contratações saem da cabeça dele. E ele trouxe muita gente discutível para essa temporada. Facundo, vamos lá, razoável? Razoável. Martínez, razoável. Razoável. Sousa, razoável. Razoável. Quem mais? Lucas Evangelista. Bragantino era legal, vai. Razoável. Razoável. Quem é indiscutível das contratações? Paulinho Só o Paulinho. E o Vitor Roque, que tinha uma expectativa grande no Atlético Paranaense. Tem que esperar um pouco, né? Não virou no Barcelona, a gente tem que esperar. Esse Kelvin é bom jogador, viu? Vocês trocariam o Flaco Lopes pelo Ener Valencia com o Inter? Não. Não? Mais Taco jovem, taco, não? mais jovem não faria. Você trocaria? O Michel trocaria. Eu trocaria na hora. Pô. Eu levo o Ener Valencia na academia, eu levo. Recebo aqui em Congonhas e levo na academia. Só uma outra coisa, a gente falou com o Ulisses ainda durante a Copa, né? Achei legal colocar o Flaco centralizado e abrir o Vitor Roque. Ou seja, ambos podem jogar juntos. Eu já tinha pedido isso há um tempão, mas contra o Corinthians, inclusive, ele deveria ter entrado cabeça assim. Dura, cabeça dura. É o dono do Palmeiras, realmente é o dono do Palmeiras. Agora, o Milhose, o Ulisses estava comentando aqui fora, né, Ulisses? O Marcos Rocha fechou com o Grêmio. Tá porque fora lá da em Porto relação. Alegre tá forte, né? Inclusive, eu falei hoje com o Mano Menezes, ele disse que havia chance do Marcos Rocha ser contratado. Né? A decisão cabe a ele. Se ele decidir pro Grêmio, ele vai, o Palmeiras vai facilitar essa liberação. Então tá bom, foi já. Fechou? Tá, acertou. Então nessa Tanto é que não tá nem relacionado com o jogo de hoje. Boa informação. Mas ele tem contrato até o final do ano, né? Isso. O Palmeiras vai liberar o serviços Milhose prestados, já falou. Serviços prestados, né? É, Liberou serviço. o Mike também, né? Isso. Com o Mike. Bom, então, chega e joga no Grêmio, viu? Diante dessa informação do Ulissesinho, então vamos sobrar. Não, o Milhose estava falando isso também. Não, e do né? Milhose, de então, todos nós aqui. Sim, calma. Não, dá nome aos bois, né? Mas foi minha mesmo. É que você levantou a bola e o Milhose cortou. Calma aí, presidente. Calma aí. O Everton fica, Ulisses, Gomes e o Veiga. Acabou. Aquele time, acabou, Michelzinho. Aquele time se acabou. Acabou a farra. Agora tem que montar um outro. É isso. Palmeiras de meias brancas hoje, né? Lembra que o Luxemburgo, em junho de 93, lembra? Pediu que o Palmeiras entrasse de meia branca contra o Corinthians. E o Abel faz uma coisa que eu tô brigando há um mês. Tira o Facundo Torres e põe o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Palmeiras vai ganhar o jogo. Essa é a escalação do Palmeiras. Que ele deveria ter feito, inclusive até contra o Corinthians. Sim. Ele ia complicar a vida do Corinthians. Sim, deveria ter feito e não fez. Mundial, pô. A gente fazia o jogo do Palmeiras e fala, faz no Mundial, não fez no Mundial. Não. A gente tá falando isso. Desculpa, Facundo Torres, até o presente momento, e o Sousa, que é muito precoce falar do Sousa. Sim. É muito precoce, mas para mim foram dois erros. O Torres custou erro e 10 meio. milhões de dólares, o Torres. Tá? Como é que é? Ídolo do Orlando City, com todo respeito, né? Nada contra o Orlando City. Mas é a Major League Soccer. O Mikael veio da Major League Soccer, veio do Houston Dynamo. Os nomes são bonitos, né? 35 milhões de reais. Então tem que ter calma para trazer os caras de lá. Ô, Pretzel, eu lembrei no Esporte em Debate, trouxeram o cara da Major League, o Atuesta, lembra? Atuesta, lembra do Atuesta? Veio do Los Angeles. Chileno, né? É. Colombiano. Dá tempo da gente ouvir o técnico do Palmeiras? Vocês querem ouvir o Abel? Vamos ouvir o Abel? Bora, você manda. O Abel falou antes do jogo, acompanha aí na Bandeirantes. Do Universitário, é uma equipa, como te disse, competitiva. A nossa intenção é sacar aqui um bom resultado para depois procurar fechar a eliminatória em nossa casa. Essa é a nossa intenção para esta eliminatória. ¿Qué fútbol va a proponer esta noche Palmeiras, sabiendo de la importancia también de un club que tiene como Universitario? Olha, vai ser o nosso estilo de jogo contra o estilo de jogo do Universitário. Nós temos uma forma de jogar muito específica, seja onde for, seja contra quem for. Jogamos para ganhar, é isso que nós vamos procurar fazer aqui hoje, sabendo que do outro lado está uma equipa competitiva que vai jogar perante os seus inchas. E sabemos que também vão a lutar o estádio, é algo também bom poder jogar este tipo de jogos com estádios cheios. E deixa-me dizer-te que este estádio é bonito e espero que seja um grande jogo e que no final o Palmeiras possa ser vencedor. Muchísimas gracias, muy amable. Obrigado.
Aí, Ulisses, palavra do técnico Abel Ferreira antes do jogo, valorizando o estádio lotado para a decisão de hoje na Copa Libertadores. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Gostou das palavras do Abel aí? Parece que é mais consciente, mais tranquilão. Gostei, né? Ele fala melhor para quem não é de São Paulo, viu? Para quem não é de São Paulo, aí ele sempre está aberto, ele muda o tom, mas é o direito que ele tem. Ele está na história do Palmeiras, né? Só que é o seguinte, com o que o Palmeiras gastou e com o que o Palmeiras joga, não entusiasma para essa reta de eliminatória da Libertadores da América. Agora, é mais time que o Universitário? Claro que é, e deve ganhar o jogo hoje. Concordo, é isso daí. Agora, tem que ganhar, cara. Não tem, vai começar o jogo. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. É difícil como burrice, hein? Oh, meu Deus do céu. Tem que ganhar, tem obrigação de ganhar, tem mais time, tem mais projeto, tem mais história, tem mais camisa, tem mais dinheiro, tem mais tudo, entendeu? E hoje tem que fazer o resultado. E olha, Ulisses, mesmo que empate hoje, vai matar o Universitário no jogo da volta. O mais difícil virá pela frente. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Nesse momento, basta de racismo, discriminação e violência. Eu vou dizer para você, isso aí não tinha nem que acontecer. Isso é uma coisa natural, né? Não dá racismo, não dá mais. E a Conmebol abraçou isso depois de todos os fatos ocorridos, de erros lamentáveis da Conmebol. O presidente errou, se expressou mal, se explicou, pediu desculpas. E agora a Conmebol se manifestando em relação ao racismo. Que toda hora precisa botar essa mensagem, por quê, né? Isso tem que ser algo natural, tem razão. Tem razão. Ó, o Elcio Dietrich, Grêmio maior do Sul. Está de brincadeira, Elcio. Está de brincadeira, Elcio. Por que foi o Elcio? Grêmio maior do Sul. É piada. Grande Elcio, Grêmio maior do Sul. Piada. Ganhou um estádio aí o Grêmio, de um torcedor que ama o clube, não quer nada no clube, né? Apito o árbitro, uniforme lindo do Verdão, meias brancas, calções verdes, camisas verdes, a bola rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Vem comigo, torcedor brasileiro, aqui no microfone da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. E do time do Palmeiras tentando descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola com o time do setor intermediário, aperta o time verde, vem para tirar dali de qualquer maneira, Maurício. A bola volta no setor intermediário, domina para o campo de ataque, o time do Universitário com Concha domina. Recolheu pelo setor de direito do campo de ataque, vai para o cruzamento dentro da grande área, afasta o zagueiro, vem para tirar o time do verde, domina campo de defesa, Piqueires vem para cortar, a bola volta para Flaco Lopes domina pelo seu campo de defesa, calor danado, a bola volta para o setor de esquerda, campo de ataque, vem para a finta, recolhe o Verdão, lançamento à frente, tentou buscar a jogada, Maurício, tentou o toque de bola, a bola volta pelo setor de direita, na direita domina novamente o time do Palmeiras para ser para o jogo, Flaco Lopes estica aberta, tenta ganhar o lance, ganha lateral, parado o jogo, marcado esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E domina do campo de defesa o time do Palmeiras para ser jogando pelo setor de esquerda. Piqueires vem para a cobrança. Ele sobra, cochilou, Flaco Lopes perdeu. A bola volta com o time do Universitário do Peru. Domina Valera, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, recolhe o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance. Vem para cima, Maurício, bola volta para o setor de esquerda. Vem para a finta, balança em frente da marcação. Inga domina, vem para o toque de bola, aperta o time do verde, tenta recuperar. A bola volta para meio direito do campo de ataque, boa abertura à frente com Concha, ele vem para o toque de bola, tabelou, soltou para o setor de esquerda, campo de ataque, esticou demais o chiclete, aperta o Palmeiras, sai jogando no campo de defesa com o Mikael domina para o time do verde para Giai já prende pelo setor de esquerda, estica a jogada pelo comando de ataque, tenta buscar a jogada no comando de ataque, o time do Palmeiras, ela vai sair em lateral para o Universitário de Lima do Peru, bater o Universitário, tem lateral a ser cobrado. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais do país. Acesse braspress.com, é Braspress Brasil. É lateral para o setor de esquerda, lateral foi cobrado, vem para o toque de bola contigo no intermediário, domina Mikael para o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa, tem o Everton lá atrás. Ele prefere fazer o break, tenta ser jogando, estica o chiclete para o comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta ganhar Giai, não consegue, no bate, rebate, a bola volta novamente no toque de bola, recolhe o time do Palmeiras para ser para o jogo, a abertura vem para a direita, forte demais, Flaco Lopes. Ele põe à direita, vai embora a bola, lateral esquerda, campo de defesa para o Universitário.
Batera. Flaco que volta ao time titular depois de boa partida contra o Ceará. Entrou no segundo tempo, fez o gol de pênalti, mas agora na articulação com o compatriota Giai faltou qualidade, manda pra fora. O Universitário tem a posse 0-0. A bola volta pelo setor de direita do campo de defesa, vai tentar um toque de bola contigo no setor intermediário. O Jardim recolhe novamente no campo de ataque, atenta novamente, tenta o toque de bola do time do Palmeiras para descer, não consegue. A bola volta pelo setor de esquerda, domina. Urenha está impedido. Aponta o bandeiro do jogo, impedimento marcado pelo bandeiro e pelo Prétio aqui ao meu lado. É impedimento para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa, lateral para o time do Palmeiras bater. Motopeças de qualidade, a Nakata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Nakata pode contar. 3 minutos de bola rolando o comecinho de jogo. Palmeiras e Universitário 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes e vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta o levantamento no comando de ataque, vai para quem aperta novamente, tenta descer o time do Palmeiras, aperta no toque de bola contigo no setor intermediário. Abertura frente do Mira, Flaco Lopes do Bruno soltou para o setor de esquerda. É boa a bola da grande área, é pênalti! Penalidade no Vitor Roque, indiscutível. Eu tô dizendo, põe o Flaco Lopes e o Vitor Roque pra jogar junto. O Flaco Lopes meteu pro Vitor Roque, ele partiu na velocidade e o zagueiro vem na carga. É penalidade máxima pro time do Palmeiras bater aí. Convicto, o árbitro de elite viu de longe essa penalidade muito clara. O Riveiros atropela o Vitor Roque. Numa tabelinha inteligente, já se pagou a decisão de Abel Ferreira. De Flaco Lopes para Vitor Roque, pênalti marcado, carga em cima do 9 do Palmeiras, que pode sair na frente no Monumental. E aí, Pretzel, e aí, Quesada, pênalti claro, hein? Pênalti claro do Di Benedetto, né? E o amarelo foi pro Riveiros e também pro Di Benedetto, é isso, 2 amarelos. É isso. O Riveiros partiu pra cima do árbitro cabeludo e tomou amarelo. Pênalti claro, né? Foi muito mal o zagueiro do Universitário que se agarrou em cima do Vitor Roque e o Facundo Telo, árbitro de Copa do Mundo de clube, sem conversa. Pênalti, 2 cartões amarelos no mesmo lance. Palmeiras tem tudo para abrir o placar, Quesada. Bom, acho que Quesada, Pretzel e Ulisses estão certos quando pediu a dupla jogando desde o início, né? O passe do Flaco Lopes é de um meia, né? Que a gente não vê o Veiga fazer, o Flaco Lopes fez. Que passe, hein, Milhões? Maravilhoso. E esse pênalti, olha, melhor o cenário do que eu imaginava, hein? O primeiro lance já um pênalti pro Verdão, tá de bom tamanho. E tem que fazer o gol, né? E mais amarelo, cara. Ele tá metendo amarelo em todo mundo. Já o Milhões vai confirmar. Se eu não me enganar, ele é o 3º cartão amarelo. O Benedetto foi o último que tomou. Acho que é o segundo, Ulisses. Um pro Benedetto e um pro Riveiros. 2 dos 3 zagueiros amarelados por enquanto. Quer dizer, o zagueiro miolo de zaga amarelado, né? Praticamente. Mas não tem o que reclamar. A metida de bola do Flaco Lopes foi espetacular. E o cara trepou em cima das costas do Tigrinho, pô. Derrubou o Tigrinho, é pênalti, velho. Pênalti, claro. Os 2 zagueiros pendurados agora. Nossa Senhora. Tudo que o Palmeiras queria, tem que fazer o pênalti, né? Gustavo Gomes pegou a bola, é isso? Isso, é o capitão. Não sei se é ele que vai bater, porque normalmente o Palmeiras, um jogador pega a bola, a pressão vem toda em cima dele, ele deixa pro outro que tava lá atrás sem sofrer pressão. Mas pelo jeito é o Gomes que vai. Ele ajeita pra cobrança, o capitão do time do Palmeiras. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor do Verdão. É pênalti pro time do Palmeiras bater. Vamos, Verdão, vamos, Palmeiras. Você ligado no microfone da Bandeirantes, quase derrubou anta. É pênalti pro time do Palmeiras bater. Se posiciona pra cobrança, Gomes. Mãos na cintura, na meia-lua da grande área. É pênalti pro time do Verdão bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem pra cobrança, Gomes. Partiu pra bola, Gomes, capitão do Verdão, bateu! Gol! De Gustavo Gomes para o Verdão. Ele partiu pra bola, bateu rasteiro no canto direito, ela tocou ainda na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol. Lá na bochecha ninguém pega, é Gomes, é o capitão Gustavo Gomes, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Gomes com 7 minutos de jogo, com 7 minutos de jogo no primeiro tempo, e você proporciona a torcida do Verdão. Boa Palmeiras, boa Verdão, Palmeiras 1-0 pro time do Universitário de Lima do Peru, o Milhose. E ninguém
ninguém melhor que um dos remanescentes das 2 conquistas de Copa Libertadores dessa gestão para abrir caminho para mais uma classificação. Pênalti bem batido no cantinho com muita qualidade do maior artilheiro zagueiro da história da Libertadores. Chega a 13 gols, se iguala com Rubem Espinosa e atinge marca histórica para o Palmeiras, que abre o placar em pênalti bem cobrado por Gomes. 1-0 no Monumental. 1-0 pro time do Palmeiras. Gomes bateu no pênalti. Pretzel, Quesada, Pretzel. O Poderão foi na bola, mas o Gomes é bom batedor, rente à trave. 1-0, Palmeiras larga na frente com 2 zagueiros do Universitário pendurados. É tudo que o Palmeiras gostaria numa prévia do jogo, Quesada. O primeiro lance, pênalti, muito ligado ali o Flaco, o Vitor, pênalti bem batido pelo Gomes. E o Palmeiras começa a construir, Ulisses, a classificação para as quartas de final. Eu achei que ia ser fácil, mas não tão fácil como está acontecendo. Olha o Universitário aí. E vem para o jogo o time do Universitário. O cruzamento foi dentro para dentro da grande área. Sobe de cabeça, vem para tirar dali Mikael. Ele afasta o perigo, para sai para a linha de lado lateral da esquerda. Campo de ataque para o time do Universitário. Bater fica na sua aqueçada. Corra uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafri.com.br. Participe. Jogar junto é bom de Mafri. A bola volta no toque de bola. Recolhe contigo do setor intermediário. Aperta o time do Palmeiras para ser o jogo de briga quando quer, vem pro toque de bola, tenta a finta em cima da marcação, toma falta o Tigrinho, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras, bater em cima de o Tigrinho, se posiciona para a cobrança de falta, o time do Palmeiras para você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, é HG Nakata, 9 jogados, placar do jogo 1-0 pro time do Palmeiras, 0 pro Universitário de Lima, 1 pro time do Palmeiras, vem pro toque de bola, Vitor Roque para Flaco Lopes, ele domina pro time do Palmeiras, vai pra finta, deu jogada pelo setor de esquerda, Maurício cruza, levantou no mundo do gol, zagueirão vem pra tirar, a bola vai voltar com o time do Palmeiras, se apertar, Giai, tentou ganhar o lance na direita, vem pro toque de bola, aperta novamente, recolhe a jogada, tenta descer o time no toque de bola do Universitário, na finta, chega bem Maurício, ele toca na bola, vem pra fora, tá parado o jogo lateral para a equipe do Universitário, bater do campo de defesa, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, já pegaram, vem para o jogo o time do Palmeiras na esquerda, para ataque, Maurício domina, solta, jogada para a ponta para Piqueires, recolheu, cruzou na grande área, errado o cruzamento, sai mal, a bola volta no setor intermediário, aperta na marcação, Flaco Lopes de fora da área, bateu pro gol, dominou o Tigrinho, tive impressão de impedimento dele, hein, tava com o pé à frente, me pareceu, hein. E não foi um passe, né, foi uma finalização, Maurício queria bater no gol, o Tigrinho tava impedido, toca nessa bola, age a arbitragem argentina para apitar a reposição de bola para o Universitário. Até o efeito estrela, meu amigo, vai ativando o efeito estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Tá com saudade de alguma coisa? Uma triangular aí, ô Michelzinho? Manda, né, pai? Vamos mandar lá uma pizza, rapaziada da Jet Pizza. Você ligado no futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Quer escolher, hein? Jogando, vem pro toque, ele bora contigo novamente, vai escolher na tua casa. Recolhe no campo de defesa, vem Gomes para dar um bico na bola, ele corta, tira o perigo da Libra, quica no meio de campo. Aperta Flaco Lopes, capricha Flacão. Ele vem pro toque, ele para pro time do Palmeiras, pede Tigrinho. Abertura à frente, Tigrinho tentou a devolução. É pra Flaco Lopes na cara do gol, tô falando, vai fazer, bateu! Gol! O Tigrinho devolveu pra ele a bola, ele saiu na cara do gol e marcou! Flaco Lopes! Vitor Roque, Flaco Lopes, a dobradinha, Abel, que dá certo no Palmeiras, Abel. Nós estamos pedindo isso desde o Mundial de Clubes, Abel. No microfone da Bandeirantes, Abel, seu português teimoso, pá! Como emoção maior do futebol, essa emoção, Flaco Lopes que você proporciona a torcida do Verdão, Palmeiras 2, Universitário 0, vai Verdão, pra cima Verdão, massacra Verdão, o detalhe do gol é teu, Miniozzi. E quem diria que a esperança de dias melhores na temporada do Palmeiras seria Flaco Lopes, o argentino que volta ao time como solução, encontra uma grande tabela com o Vitor Roque, a zaga do Universitário faz o Flaco Lopes parecer um Batistuta, com
muita liberdade, avança pela área e finaliza no canto, com força, determinado, tem entrega, tem força e agilidade para fazer o 2-0 do Palmeiras em Lima. 2-0 pro time do Verdão, Quesada, Pretzel. Que a gente já esperava, né? Essa tabela já tinha que acontecer, o Palmeiras não joga muito pelo meio, mas finalmente o treinador se rendeu a algo que a gente fala há mais de um mês. Flaco Lopes e Vitor Roque juntos. 2 tabelas, 2 gols. Um pênalti bem marcado e um bonito gol do Lopes no bolão do Vitor Roque. Palmeiras 2-0, silencia o estádio Monumental e já realmente encaminha a vaga nesse nível e desse jeito também para as quartas de final. O Palmeiras está nas quartas de final, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Agora, essa dupla tá demais, né? Que coisa linda. O Vitor só não fez o gol porque recebeu o pênalti, ok? E essa tabela, que inteligência. E olha, cabe mais aí, Ulisses. E vem pro jogo Verdão, para foi chuta pelo setor de esquerda, vem pro toque, ele bola, recolhe Roque, vai pro drible em si para a marcação no primeiro, tentou passar, ganhou escanteio pro time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, parado o jogo. 2-0 Verdão, impossível, irresistível, demais esse Palmeiras em cima do time do Universitário. É o primeiro jogo, hein, velho? Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Você está no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a levantada para dentro da grande área. Escanteio para o Verdão, partiu para a bola, levantamento na grande área, na entrada da grande área do zagueiro. Ela passa na frente do Maurício, recolhe a jogada de Ai. Ele prende o lance, estica a jogada no comando de ataque, vem para o toque de bola, Piquerez domina para o time do Palmeiras, gira a jogada, vem para o toque, curtido no setor intermediário, a bola passou, sobrou de primeira, dominou, entrada da área, pancada pro gol, pegou o goleiro. Em 2 tempos faz a defesa, o goleiro no chute do Emiliano Martínez, o goleiro Britos do Universitário. Que conheceu a bola agora, depois que ela já tocou 2 vezes na rede, o experiente uruguaio de 37 anos. Chute foi fraco do Martínez, que hoje está na vaga do Aníbal Moreno. Mais uma mudança do Abel. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E domínio do campo de defesa para ser jogando, vem pro toque de bola contigo novamente. O time do Universitário, bola batida, gol tranquilo do gol. O Everton faz a defesa com a bola murcha. E já com a murcha a bola. Ele avisou o árbitro, o árbitro de Mundial de Clubes mandou jogar. Mas pra ele a bola tá legal. Mas ele não tem que saber se tá legal ou não. Pois é, mas quem manda no jogo é ele. Sim, mas quem chuta a bola é o jogador, ele não chuta a bola. Ah, que tristeza. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta em cima da marcação, vai tentar o toque de bola contigo na intermediária. Já recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando. Prende o lance pela direita, vem pro toque contigo na intermediária. O time do Palmeiras com Giai, prende o lance, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Emiliano Martínez senta o toque de bola. 2-0 pro time do Palmeiras. Isso em Lima, no Peru. Recolhe no campo de ataque, o time do Verde, bola foi chuta pelo setor de esquerda, prende a jogada contigo na esquerda, campo de ataque, novamente Evangelista pede pelo meio de campo. A abertura vem para Evangelista, que volta a jogada do seu campo de defesa. Recomeça o time do Palmeiras com Mical para Gomes. Gomes abre para Giai. Giai prendeu pelo setor de direita do campo de ataque. Vai para Finto, volta para Gomes. Gomes domina no seu campo de defesa para ser jogando. Ele volta a jogada contigo no comando de ataque. Vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já recolhe novamente o time do Palmeiras. Tentou descer. Houve a falta. Flaco Lopes está caído e vai pintar mais um amarelo. Mais um, porque nas costas da marcação, Flaco Lopes ganhou essa linha e ele foi para cima do Andy Bola. Flaco Lopes não, foi o Sousa. Isso, Sousa, paraguaio. Isso, apareceu no jogo pela primeira vez. E o terceiro amarelo do jogo. O cara puxou o cabelo, deu tapa na nuca dele. Tá louco, bate! Um Andy Polo, se fosse você tinha matado ele. Tem pouco, ia acabar o pouco que tinha. O Précio, ele não acha nada, tá russo o negócio. É verdade. E aí, Milhões? E agora o Andy Polo amarelado, é o terceiro cartão amarelo do jogo, o terceiro para a linha defensiva do Universitário, que está sofrendo barbaridade. Como é fácil entrar na defesa do Universitário. O Abel até tá mais relaxado ali, de boa no banco de reservas. Mas não precisa dar cusparada, né? Ulisses, um comentário muito rápido. Que fraco esse Universitário, hein? Mas nós falamos parece, assim... Não, mas... Tava 12 jogos sem perder. Parece um time... Tá, isso que eu falo. Mas sem perder de quem? Venceu quem? Campeonato peruano. É um time semi-amador, cara. Os caras não sabem fazer uma marcação. Olha, o cara puxou o cabelo do atleta do Palmeiras, que... Pelo amor de Deus. Eles querem fazer linha de impedimento. Não sabe. É o terceiro cartão amarelo dos 3 zagueiros. 3 defensores com amarelo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 17 minutos, o tempo não para. Bandeirantes marca.
Você confere 17 jogados, primeiro tempo, girando o placar da Libertadores da América. Universitário 0, Palmeiras 2 em Lima, no Peru. É falta pro time do Palmeiras bater, se posiciona para a cobrança de falta. Piquerez na bola. É falta pro time do Verde bater. É falta pro time do Palmeiras cobrar. Piquerez pede passagem para a cobrança de falta pro time do Verde. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Souza ao seu lado. Piquerez e Souza. Bola na meia lua da grande área. Vem comigo, torcedor brasileiro. Partiu para a bola. Piquerez em cima da barreira. Ele bateu. A bola volta para Micael. Inteligentemente abre a jogada para a ponta. Solta o jogador com de ataque para Flávio. Levantamento muito forte. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Universitário bater e ser jogando. Repito, 18 jogados, primeiro tempo de jogo. Universitário 0, Palmeiras tem 2. Diz aí, Pedro Coelho. Vamos lá, Ulisses, e em andamento agora na Libertadores, Libertad 0, River Plate 0, enquanto isso na Copa Sul-Americana, Central Córdoba 0, Lanús também 0. São os 2 únicos jogos do momento. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Você tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Alô, Leonardo, som da curtida do Bandeirantes Porto Alegre, tá te ouvindo. Nossa querida Porto Alegre, eu amo o sul do Brasil. Ô, Porto Alegre, linda e maravilhosa. Tá dizendo que o Palmeiras vai ser campeão da América. Ó, o Leonardo, forte abraço para você, Leonardo Som do Abração. Obrigado, conosco da Bandeirantes Porto Alegre, da minha querida e linda Porto Alegre, capital de todos os gaúchos. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos de a disputa pelo acesso a Cine já. Domínio do campo de ataque, tenta descer contigo na intermediária, aperta, tenta o toque de bola. O Inter foi bem contra o Flamengo ontem, 1-0 é pouco, hein? A derrota heróica. É. O Inter foi bem, perdeu o jogo. O empate classifica o Flamengo. É uma derrota heróica, é uma derrota farroupilha, acho. Que Pô, pelo amor de Deus. Vocês têm mania de comemorar, não entendo por quê. Mas eu explico uma coisa. A derrota foi heróica. E a vitória culposa. Não, porque não teve intenção. Parece que o Flamengo não teve intenção. Porque, cara... Quarta-feira que vem o Flamengo tem 66%. O Inter tem 33%. Mas, cara, deixa eu falar... dar o Inter. Todo mundo falou que o Inter ia tomar 4-5. Eu não. Entendeu? Os carioca, sim. Então, cara, esquece. E outra, lá é outro jogo, a torcida do Inter. Não, domingo agora tem Inter e Flamengo pelo Brasileiro, domingo, no Beira-Rio. É o melhor de 3, então. Eu tô com medo de ser 3-0, Flamengo. É bola do toque de bola, recolhe novamente o time do Universitário, cruzamento no do gol. O Everton vem para tirar a bola, volta no toque de bola com o time da intermediária. Tenta ser jogando o time do Palmeiras, está jogando errado com o Piqueires, bola volta pelo direito do campo de ataque, domina novamente Concha domina, tenta o cruzamento. A bola vai para a linha de fundo, já e põe para fora. Na primeira pressão do time da casa, o Universitário vai se armando, teve um cruzamento perigoso que o Everton salva. Na sequência, mais uma chegada no Concha para o primeiro escanteio para o time da casa no jogo. Escanteio para o time do Universitário, bater bem para a cobrança de escanteio, o time do Universitário, Concha. Ele vem para a cobrança de escanteio, Concha. Vai levantar da grande área, escanteio para o time do Universitário, bater placar do jogo 2-0 para o time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes, 21 minutos. O Palmeiras não pode parar de atacar. O Palmeiras tem que ir pra cima, velho. Vamos, Verdão. A bola foi sur, mete 5, 6 e dane-se, cara. E acabou. Joga com o time reserva aqui pra descansar o time. Mandar um abraço pro meu amigo ligado nos Estados Unidos, em Orlando. Alô, alô, Caneta Azul Grande, Souzinha. Curtido o Souzaço da Bandeirantes. Obrigado, Souza, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição 2-0 pro time do Verdão. Matioli também tá em Marília, ligado no microfone Bandeirantes, o homem que mais pesca no Brasil. O Japa da rapaziada, Serginho Japa. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem pro toque de bola perto, o time do Palmeiras tenta armar contra-golpe. A bola foi junta pelo setor de direito do campo de ataque em alta velocidade. Eu vi a falta fora do lance. E o árbitro vai marcar a falta. O time... E sabe quem fez a falta? Foi o Andy Polo, que já tem amarelo. Experiente jogador de 30 anos, esteve na Copa do Mundo de 18 com a seleção peruana, agora matou contra-ataque, puxa a camisa e saiu barato porque não levou o segundo amarelo. Silva, importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, oitavas de final, Lima, Peru. Calma, continua para você. Palmeiras vencendo, 0 Universitário, 2 para o Palmeiras, Pedrão Coen.
Ulisses, primeiramente desculpa, mas mais cedo na Libertadores, Botafogo 1, LDU de Quito 0, gol aos 17 segundos de jogo. Mais cedo também na Sul-Americana, Atlético Mineiro 1, Godoy Cruz também 1. Gol do Galo foi do Coelho. Não precisa pedir desculpa, Pedro Coelho. Você está indo muito bem, porque até o Pretzel erra. É bola no campo de defesa, mas ó, não faz de novo não. A bola volta no toque. A bola, essa molecada chegando na Rádio Bandeirantes, a gente tem um orgulho, gosta tanto das brincadeiras para deixar vocês à vontade. Mas erra para ver. A bola volta no toque de bola, Coutinho na intermediária. Aperta novamente e tenta descer o time do Palmeiras, subindo no campo de defesa. Recolhe Coutinho, o Emiliano Martínez vem pro toque curto, pro comando de ataque, vai pro drible em cima, perde a jogada, ganha novamente o time do Universitário. Abertura frente, toca a bola na entrada da grande área, domina Coutinho novamente. Urinha prende o lance, solta para Conte para o toque de bola, Coutinho novamente, Pérez Guedes abre, Valera pede para ponta, abertura vem para o setor de esquerda, cruzamento vem de Inga domina, tenta o toque de bola, ganha o time do Palmeiras para ser jogando, domina o time do verde, Maurício lança a jogada para o setor de ponta esquerda, campo de ataque muito fechada, a bola, toque errado, é pro Tigrinho, tirou do goleiro, tira o goleiro, dá um tapa na bola, tira do pé dele. O Vitor Roque perdeu um gol cara a cara, inacreditável, não pode, Tigrinho. Não pode, Tigrinho, que chance perde o Palmeiras de marcar o terceiro. O zagueirão deu de presente pra ele, hein, Miliose? E se com 3 zagueiros tá assim, imagina se tivesse só 2, Ulisses. Tá fácil demais pro Palmeiras entrar nessa defesa. E agora a própria defesa quase deu uma assistência pro Vitor Roque, que tentou driblar o goleiro, foi preciosista, camisa 9. Perde o que seria o 3-0 do Verdão. Futebol da Bandeirantes, Vivaldo Junqueira ligado no microfone da Bandeirantes, Parecia Oliveira, obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Mauro Martins, curtindo o som da Bandeirantes, obrigado, torcedor do Brasil. E Michelson, se não fosse o Senhor, estava na roça. É para do campo de defesa para ser jogando, até o Pretzel não sabe algumas coisas. Domina no campo de defesa para ser jogando novamente o time do Palmeiras no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 24 minutos e 30 de bola rolando, 24 e 30. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Oitavas, meu amigo, oitavas de final, jogo de ida. Continua pra você. Palmeiras vencendo o Universitário em Lima no Peru, 0-2 pro time do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor do Brasil, você ligado. Alô, Pedro Coen. Fala, Ulisses, pra me corrigir, tá? O aplicativo me traiu aqui. Atlético Mineiro 2-1 pra cima do Godoy Cruz. O Hulk fez o gol quase que nos acréscimos do segundo tempo. Na Série B, o Curitiba vai ganhando do Novo Horizontino por 1-0. Olha só, o Hulk fez o gol da virada, né? Que o Galo perdia por 1-0. Vitória importantíssima, também jogou contra ninguém, hein? Ah, time ruim. Godoy Cruz é um bom time. E vem pro jogo, domina novamente, tenta descer o time do Universitário. Levantamento na grande área, subiu Valera de cabeça, ele põe pra fora dentro da linha da pequena área. Que chance, perdeu o Universitário. O Valera cabeceou pra linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras. A queima-roupa com o goleirão do time do verde, o Everton. Ele buscou o canto direito e cabeceou pra fora. Na cochilada do Gomes, o Valera, artilheiro dessa equipe no ano com 10 gols, tentou se aproveitar, depois fica revoltado, porque sabe que essa chance é das raras. Deu um piti na beira do campo, a bola vai pra fora, tiro de meta, Verdão que vence bonito, 2-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress, torcedor brasileiro, 26 jogados do primeiro tempo, 0 pro Universitário, 2 pro time do Palmeiras. Vem pro jogo, o time do verde na velocidade, Maurício vem o lance, adianta demais, perde a jogada, a bola volta no toque de bola, Coutinho de Rivilos. Ele tira, a bola volta para a direita com o Giai, domina para o time do Palmeiras, vem pro toque de bola na sua zaga central pro capitão Gomes. Gomes, autor do primeiro gol do Palmeiras, o outro Flaco Lopes fez, 2-0 pro time do Palmeiras. Vai tentar o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, aperta o time do verde, tenta descer do comando, vem para brigar da jogada, Coutinho na intermediária, ele menino Martínez perde a bola, volta, campo de defesa, recolheu o Ingá para ser jogando no campo de defesa, ele prende para o time do Universitário, vai para a vinda, tenta o toque de bola, solta Coutinho, e que presentão pro Flaco Lopes, dominou, limpou, partiu, abriu boa, bola frente pro Tigrinho, tá na grande área, vai fazer o gol, bateu o chutinho, chechelento dele. Chutinho chechelento dele, ele chutou fraquinho, o goleiro pegou o Britos. Hoje era pro Vitor Roque fazer carreira, hein? Fazer 4, 5 gols, já perdeu 2, tá empilhando chances perdidas, saiu cara a cara com o goleiro e chutou fraquinho.
Agora é o seguinte, o Vitor Roque tá fazendo a partidaça até ali, né? O pênalti sofrido, troca de passe ali, a tabela com o Flaco. Agora, o Pretzel, ele perdeu 2 gols que não dá, né? Perdeu. Tá louco. Ele abriu demais o ângulo e os 3 zagueiros não podem fazer a falta, eles estão pendurados já. Então é o Vitor Roque pegar a bola e partir para cima da marcação. Olha, um jogo muito fácil do Palmeiras. Há pouco o Valera perdeu o gol realmente de cabeça na frente do Everton. Mas o time do Universitário defensivamente é um time horroroso. Horroroso. Dá para o Palmeiras já liquidar a fatura na noite de hoje. É futebol da Bandeirantes, rapaziada da Jet Pizza ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Mateusão, carinhenha, tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Domínio do copo de bola, recolhe contigo novamente para o Serjão do time do Universitário. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtir o sonsaço da Bandeirantes. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta, Estrela Bet, simples e no instante. Tá parado o jogo lateral para o time do Godoy Cruz, que tenta o Godoy Cruz, o Universitário para ser jogando. O Godoy Cruz perdeu para o time do Galo de 2-1 de virada. Grande vitória do Galo. Abertura para o time do Palmeiras com o Giai. Já se espitar a jogada, solta a jogada pelo comando de ataque, tenta descer o Maurício. Maurício domina, Giai, a opção de jogo, devolveu para Giai em alta velocidade, partiu, desceu, tentou escapar da marcação, perdeu. Maurício aperta, vem Giai para ganhar, mas o Maurício fez a falta. Tá parado o jogo, falta para a equipe do Universitário bater. Depois de mais um lance de muita facilidade, 2 jogadores do Palmeiras, Maurício e Giai, encontraram outro buraco na zaga do Universitário. Incrível para um time que é líder do campeonato peruano, campeão do Apertura e que tem 3 jogadores que estiveram na seleção peruana na Copa do Mundo de 18. Conte com alta performance, a segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, vem Martínez de cabeça, ganha a jogada, continua na intermediária, solta a jogada para Maurício. Maurício tentou complementar a frente, vem pro toque de bola, tenta descer, curtindo novamente, recolhe para o comando, aperta na marcação, vem pro toque de bola, tira dali, Gomes põe para fora na dividida com o Valera. A bola sai para a linha de lado, lateral esquerdo do campo de ataque para o time do Universitário bater. 2-0 para o time do Palmeiras. Palmeiras vence fácil, já dominando para estar uns 4, né? O Tigrinho perdeu 2 gols aí, é impressionante. Fácil, a defesa do Universitário é muito fraca. A abertura vem pelo comando de ataque, sai jogando errado o time do Palmeiras, Vitor para cima da marcação, Vitor Roque tenta ganhar o lance, se apertar, espana, aperta Palmeiras que você ganha a bola. Domínio do campo de defesa para ser jogando o Serginho Japa ligado no futebol Bandeirantes, eu quero você comigo. Marlon Aparecido Bonito também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Marcelo Patti curtindo o som da Bandeirantes, lançamento à frente, vem para o jogo, o time do Palmeiras ganhou na grande área, Vitor Roque vai fazer um golaço, bateu com força no travessão, entrou! Gol! Palmeiras! Lançamento do Piquerez, sensacional do campo de defesa. Próxima linha que dividiu o gramado na beirada do campo. Piquerez lançou. O Vitor Roque vem no peito, ganhou no Riveiros, ergueu a cabeça, falou: agora eu vou fazer. Encheu o pé na bola, um canhão. Ela bateu no travessão e morreu no fundo da rede. Vitor Roque. O Tigrinho pro Verdão. Palmeiras 3, Universitário 0. Na Bandeirantes é você, Miliose. E pros 3 zagueiros do Universitário só resta assistir. Vitor Roque em outra rotação, mais rápido, mais ativo e ganhando todos os lances. Perdeu 2, é verdade, mas na terceira ele conferiu com muita força. A bola toca no travessão para fazer um 3-0 bonito no Verdão. A cada 10 minutos é um gol na rede do Universitário. Para marcar pela 6ª vez na temporada, Vitor Roque. Tá em choque, o Palmeiras tá na frente, Ulisses. E aí, Quesada, e aí, Pretzel, que coisa. Chacoalhar o limoeiro, hein? Ritmo de treino, Pretzel. E que isso parece, eu diria, casados e solteiros, né? Aquele treino ataque e defesa, tá muito fácil. Agora, o Pretzel já tinha falado isso. O miolo de zaga, hein? O tal do Di Benedetto e o tal do Riveiros. 2 jogadores estão pendurados aí, fraquíssimos, e o lançamento do Piquerez foi qualquer coisa. Merecia o Vitor Roque, né, pelo que tinha feito até então. Perdeu 2 grandes chances, o Pretzel mais mandou isso daí. Eu acho que não precisa ter o segundo jogo, o jogo da volta no Aliança. No Aliança, na próxima semana. Se mantiver esse ritmo, toca 5-6, se mantiver o ritmo. Já liquida a fatura hoje, né? Agora, o time do Universitário tomou o gol, se desajustou totalmente, o Palmeiras é muito superior.
Alô, Marquinhos Savoia, grande Savoia, ligado no microfone Bandeirantes, rapaziada da agência Rino. Obrigado pelo carinho da sintonia, você curtindo o sonsaço Bandeirantes. O Serginho Japa também tá ligado no microfone Bandeirantes. Vai lamber sabão, Serginho. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Lourival Assunção, ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Alô, Elson, também tá curtindo o som Bandeirantes. O Marlon Aparecido, José Fernandes. Alô, Lúcia Lise, ligada no futebol Bandeirantes. Bonito Verdão, amassando, amassa Palmeiras. A bola volta no toque de bola 3-0 para o time do Palmeiras. A bola volta contigo no setor intermediário. Aperta na marcação. Mikael vem para fazer a falta. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o Universitário bater e ser jogando. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. E vem pro toque de bola, já tenta descer o time ruinzaço do Universitário. O toque de bola foi feito errado, aperta na marcação. O time do Palmeiras vem pra cima, Piquerez não dá espaço. Tá marcando aqui na direita, ele é lateral esquerdo, tá uma loucura. O Piquerez tenta tirar, sobe de cabeça, Gomes corta, tira, Flaco Lopes vem pra tocar da bola, pediu a falta. A bola volta com o time do Palmeiras que tenta ser jogador do campo de ataque, vem pra rasgar dali. Chega tocando o Piquerez, põe pra fora, lateral pela esquerda, campo de ataque para o time do Universitário bater. Diz que obra é jogo duro, mas contigo ele não obra, tá tudo certo. Tá tudo certo, é Tigre. Tá parado o jogo, lateral da esquerda, ataque para o Universitário cobrar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 para a contemplação de adquirir um novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Consórcio Volkswagen. Aqui tá parado o jogo, lateral para a equipe do Palmeiras bater de Ai, vem para a cobrança pelo setor de direito do campo de defesa, passou uma aguinha no rosto de Ai. É bola para a equipe do Palmeiras bater e sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere jogados 34 minutos de bola rolando, 34 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Universitário 0, Palmeiras 3 na Bandeirantes. Um do Gustavo Gomes de pênalti sofrido pelo Vitor Roque. Outro do Flaco Lopes no passe do Vitor Roque. E o outro gol do Vitor Roque no passe sensacional do Piquerez. Que coisa, hein? Como funcionou. Impressionante o Vitor Roque. E o nosso Flaco Lopes, como a gente pediu durante muito tempo para o técnico do time do Palmeiras, do microfone Bandeirantes. E você é testemunha, torcedor brasileiro. José Arthur está curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado. Rapaziada, terapeuta holístico ligado, quem quer Zadra, J Zadra, obrigado pelo carinho da sintonia. Osvaldo Rangel também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pela audiência. O Rangel é uma mala danada lá de Curitiba. Alô, Arlindo Barbosa de Lima, curtindo o som da Bandeirantes, obrigado, torcedor Luiz Gustavo Santos, só da Bandeirantes, torcedor do Brasil, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Bandeirantes Oficial, e vem para o jogo, tenta o time no toque de bola do Universitário, no alto, sai tranquilo do gol, Everton faz a defesa. Mas o Gomes foi empurrado de uma maneira infantil pelo Valera, que está caído, o Gomes sentindo o braço. E agora pode comprometer, quem sabe, o ombro do zagueirão do Palmeiras, que está estirado no gramado. Valera foi desleal, a bola não estava nem em disputa, claramente nas mãos do Everton. Ele atropela o zagueiro do Palmeiras, que acaba se machucando e por enquanto não recebe atendimento no gramado. Verdão tá bonito na frente, 3-0 no Monumental. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Alô, Christian de Los Santos, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Grande Christian de Los Santos, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa para ser o jogando a Jet Brasil. Marcos Bonvecchio tá ligado no microfone Bandeirantes. Me chamou de melhor narrador do Brasil. Obrigado, mas tem um monte de gente boa aí também. Recolhe no campo de ataque, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta de ar, vem para ganhar o lance. Domínio do campo de defesa, vem pro toque curto no setor intermediário. Aperta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Abertura no campo de defesa. Giai domina para ser o jogando. Você tá ligado no microfone. Revista Famosos, o Éder de Araraquara ligado no microfone Bandeirantes. Põe um retrato nosso na revista aí. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. O meu do Pretzel, do Quesada não. Domínio do que não vende. O Quesada não vende. Eu e o Pretzel não vendendo. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Aperta de marcação. Vem pro toque de bola. Agora, você que tá ouvindo a Bandeirantes, o Palmeiras domina no campo de defesa com o Piquerez, tranquilo. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Pretzel agora vai jogar polo, mas não é o polo aquático. É aquele polo... Polo a cavalo. A cavalo, é.
O esporte da realeza. Isso, da realeza. Que é a realeza do comentário, nosso Alexandre Pretzel, lembrando que o cavalo me ligou hoje reclamando já. Falou, bate. Homem pesado. Tá parado o jogo, tá marcado lateral pro time. Num pangaré, né, cara? Imagina subir num pangaré. O pangaré não disputa o polo, não tem velocidade. Você sabe que o Capelã desmontou num cavalo pro sangue inglês, o cavalo virou um pônei, né? O tamanho dele. Arriou. Deu distensão. 2 camelos lá em Doha, no Catar, ele machucou, montando neles. O camelo chorou, velho. Eu vi o camelo escorrer a lágrima do olho. Perdeu até a corcunda. E bem, Verdão, vamos! Palmeiras que cabe mais no primeiro tempo. Dominou pelo setor de esquerda, quebra ataque, vem pro toque de bola, Timuro Verde. Abertura na frente, dominou no comando, recolheu, Sousa soltou, abriu pro toque de bola de Tigrinho, tentou o passe de bola, seria jogada para a direita, para Maurício, a bola não passa, curte no setor intermediário. O time do Universitário tá todo amarelado. A zaga tem que partir para cima, Palmeiras. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata, pode contar. Eu quero você comigo, torcedor ouvinte do Brasil. Alô, Henrique Takeuki. Tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, o Kikuchi. Curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço, Jesus sempre, Jesus Cristo sempre nos nossos corações e na proteção divina com Nossa Senhora. Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola, recolhe o time da Intermediária, o time do Universitário. A bola vem para o toque de bola com o Riveiros. Riveiros domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola curtinho para o setor de ponta. Aperta na marcação, já recolhe novamente o Universitário. Vai para o toque curto no meio. Urenha, ele tenta ganhar o lance. Flores pede cruzamento, vem na grande área, afasta o Mikael. Mikael tentou tirar, sobe Gomes de cabeça, tira, afasta o perigo, bola volta, batida de primeiro em cima do Mikael. Domina pela direita, 3-0 para o time do Palmeiras, 3-0 para o time do Palmeiras. É primeiro tempo ainda. Aperta o time do Verde, tenta roubar a bola, consegue no comando de ataque, mas o árbitro para. Com a falta do Tigrinho, falta do Vitor Roque. Tá querendo compensar os gols que ele perdeu, evidentemente, já fez um também na partida, mas agora com falta, né? Puxa a camisa do 18, Urenha, um chileno experiente no meio de campo. Agora a falta é perigosa no campo de ataque pro time peruano. Bonito, Verdão, 3-0 e dá pra massacrar, amassar em Palmeiras. Vai, Palmeiras! Flavinho Cirino ligado no microfone, Bandeirantes é corintiano, mas falou que hoje tá torcendo pro Palmeiras, mas coisa louca, velho. Olha o Flavinho Cirino curtindo no sonsaço da Bandeirantes em Marília. Obrigado pelo carinho da audiência. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É falta para o time do Universitário. Bater bem para a cobrança novamente o Mancha. É falta para o Universitário cobrado pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Falta vai ser cobrado. Levantamento na grande área do time do Palmeiras. Subiu de cabeça, vem para tirar. Afasta Dani Piqueires. É na falta com o time do Verde. Domina no campo de retaguarda. Vem para rasgar Maurício, levanta a frente do comando de ataque, aperta novamente e tenta na coxa, toca na coxa, Urenha. O meio campista volante, Urenha, toca na coxa, é zagueiro, é lateral da esquerda, campo de ataque para o Palmeiras bater. Sofrido, hein? Sofrido. Primeiro o zagueirão tentou dar uma bike dentro da área, pegou de canela, mandou para lateral. Depois o Urenha tentou dominar a bola na coxa, manda para lateral também. Tá apanhando a da bola o time do Universitário que tá tomando 3-0. Em algum momento da vida, Alexandre Pretzel, tentaste dar uma bicicleta, uma bike dentro da área? Nossa, várias vezes. E abrir a cabeça do centroavante, cara. Sem nenhuma possibilidade de acerto. Que ignorância. Domina no campo de ataque, o Palmeiras vem com Flaco. Flaco dominou para Jair, na direita vem Verdão, cabe mais um, cruzou, desviou no zagueiro, escanteio, goleirão. Vai nele e põe para escanteio. Se for pegar, mais complicado. Dá o tapa na bola. O goleiro escanteio, o Palmeiras direita. E a cara do goleiro é impagável, Ulisses. Sabe que tá à mercê do ataque do Palmeiras. Mais um escanteio, o segundo do Verdão no jogo. Escanteio para o time do Palmeiras, bater para você ligado no microfone Bandeirantes. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, Sousa vem para a cobrança aí. Com a perna direita o paraguaio que ainda não marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, hein? Quem sabe hoje é o dia do Sousa desencantar. Recém-chegado veio do Nottingham, vai cobrar com a perna direita. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita, vem Sousa para a cobrança, partiu para a bola, bateu bem o escanteio, levantou no boca do gol, desvio. Vai pintar o gol, tentou Flaco Lopes, tira os zagueiros, a bola dos pés dele. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta com já abriu para Sousa, Sousa domina para o time do Verde, deu tapa na bola. Sousa, tu não me enganas, vá. Tu não me enganas, Sousa. Te enganas, Pretzel? É cedo ainda pra gente ter uma definição, mas pelo que o Palmeiras pagou por ele,
Palmeiras gasta muito, né? Mais de 80 milhões Olha de reais. só, aí não, aí é difícil. Silvano Aparecido do Santos ligado na Bandeirantes, Aníbal Batista Silvério também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, alô Jucimara da Silva, ligada com Francisco Assis, Mário Sérgio Cusman, curtindo o som da Bandeirantes, só da Bandeirantes, torcedora brasileira, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, descabra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, é Tigre, torcedora brasileira. Aqui parado o jogo, tá marcado, bola para a equipe do Universitário bater pela direita, tá sentindo as costas. Tá caindo Urenha. Levou a mão direita ao Cox, depois de uma dividida com o Flaco Lopes, que veio por trás. Realmente acaba acertando uma joelhada e cai de costas o volante da equipe do Universitário. Falta no campo de defesa pro time da casa. Tá gostando do jogo, ô Quesada? Tá ótimo pro Palmeiras. Agora, os caras do Universitário estão brigando dentro de campo. Agora um foi dar o passe pro outro, deu errado. Um deu banana pro outro. Realmente é um dos piores times que eu vi nessa atual Libertadores América. Tá fácil pro Palmeiras, vai meter um 6-7 nesse time. Já tomaste uma entrada no Cox? Já. E dói, viu? E dói. O Cox é um ossinho, né, Ulisses? É bom explicar, né? E dói, né, cara? É o ossinho da miséria, né? Exato. Que é uma Dói dor, quando tu cai, sabe? O cara faz uma cama de gato e tu cai, né? Ele cai com o Cox no chão, nossa senhora. Dói muito, cara. É o futebol da Bandeirantes, alegre e feliz para você, Verdão Bonito, 3-0, torcedor brasileiro. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torciramafre.com.br e participe. Jogar junto é bom, de Mafre. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente no campo de defesa, o time do Universitário, 3-0 para o time do Palmeiras. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante o tempo não para, Bandeirantes marca. 44 minutos de bola rolando, 44 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final. Jogo da ida, tem o da volta ainda. Ah, meu amigo, Palmeiras vence Universitário em Lima, no Peru, 3-0. Palmeiras 3. Palmeiras vence por 3-0. Gols de Gustavo Gomes, Flaco Lopes e Vitor Roque. 3-0, Verdão em cima do Universitário. Ô, Pedro Coen. Ulisses, e na Série B, a Série B tem novo líder, viu? Curitiba vai ganhando do Novo Horizontino, 1-0. Agora a liderança com o Curitiba, segundo lugar Goiás, terceiro Novo Horizontino e o quarto fechando o G4, Chapecoense. Parabéns ao time Coxa. Já, que rodada que tá na Série B? 22ª. É isso aí, restam 16 rodadas para acabar o campeonato. Goiás e Curitiba voando, hein? Mais 2. É o futebol da Bandeirantes, do meio do campo em ataque, vai tentar o toque de bola, recolhe contigo novamente, Universitário, a bola foi solta com Inga, Inga prende o lance e volta a jogar contigo na intermediária, recomeça a jogar com Benedetto, Benedetto prende na sua zaga central, já sai jogando contigo com Riveiros, Riveiros levanta no comando de ataque, aperta a zaga do Palmeiras, volta novamente no toque de bola, Coutinho, Urenha, Urenha para Riveiros, Riveiros abre a jogada pelo setor de esquerda, placar do jogo 3-0 para o time do Palmeiras, lançamento à frente, afasta o time do Palmeiras, tenta ser jogando bem para o toque de bola, contigo na intermediária, Flaco, na velocidade ele tenta descer 1-2 para marcação, faz o break, era 1-2 da marcação, Flaco ganha de todo mundo, já domina para o time do Palmeiras para ser jogando com Giai, Giai prendeu na direita, lindo lance do Flaco Lopes, cruzou lentamente, cruza mal, Giai bate errado na bola, aperta o time do Palmeiras, ganha lateral, o time do Universitário está assustado com o Palmeiras. Em especial o lateral esquerdo, né? O Inga, que tá mais pra uma íngua. Tá difícil de aguentar esse lateral que não tá achando nada. Flaco Lopes, Maurício, o Giai fazendo a festa do lado direito. E o Fossati tá batendo palmas no banco de reservas, levando 3-0. É verdade, Luiz Gustavo Santos. O Coxa merece a primeira divisão do futebol brasileiro. Lembrando o seguinte, viu, que o Atlético não vai subir de novo, hein? Pô, vai ficar na segundona e o Coxa vai subir, hein, cara? Emerson Santana. É bom pro Capelanes aprender esse língua preta. Tá parado o jogo, é bola do campo de ataque, aperta novamente na marcação, vai pro Doc contigo no setor intermediário. Recolhe novamente dentro desse pintou amarelo, já, o Miliosa informa. Já domina do campo de ataque, tenta a finta, tenta o toque contigo no setor intermediário, espera a confirmação, bola foi solta pela direita. Prendeu Valera prendeu o lance, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, pois não. Amarelo pro Maurício, Ulisses. Difícil de entender também no lance esquisito pelo lado direito, ele demorou para cobrar o lateral, deve ter falado alguma coisa também, a arbitragem não titubeou. Amarelo pro meio-campista palmeirense. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Apito árbitro.
Final de primeiro tempo, final de primeiro tempo, Gustavo Gomes a 7-12. Ele, Flaco Lopes. E depois, a 31 minutos, Vitor Roque, 3 para o Verdão, 0 para o Universitário. Ô, Capri! Vamos lá, Ulisses, que passeio do Palmeiras, hein? Que passeio do Verdão. Vai encaminhando a classificação já no primeiro jogo contra os peruanos do Universitário. Intervalo de jogo, 3-0 para o Palmeiras. Bruno Miliozzi, temos um estádio calado na capital peruana, Miliozzi. E tá assim desde o começo do jogo, Capri. Quando o Palmeiras abre o placar com o Gomes, aqueles 60 mil que faziam toda uma atmosfera pra quem sabe complicar o gigante brasileiro, olha, foram murchando tanto que o Palmeiras teve muita facilidade no primeiro tempo. O Jorge Fossati, o técnico experiente, ex-Inter, seleção uruguaia, seleção peruana, nada pôde fazer e o Palmeiras está vencendo com muita tranquilidade a equipe peruana, que mostrou ser muito frágil. Além disso, o Verdão segue 100% por enquanto na Copa Libertadores, campanha impecável de Abel Ferreira na competição continental. Tá voando o Verdão como foi na primeira etapa, Capri. Ah, tá voando mesmo, tá voando o time do Palmeiras e vai vencendo por 3-0. E o Tigrinho, hein? Ê, Tigrinho, finalmente tá desencantando esse Tigrinho. Mas agora é hora de opinião. Vamos ouvir os craques dos comentários. O palmeirense ansioso aí para ouvir a análise de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada para esse primeiro tempo de gala da Sociedade Esportiva Palmeiras em Lima. É com você, me conta tudo aí, como é que foi esse primeiro tempo, Leandro Quesada? Fala aí, Alexandre Pretzel. Olha, uma vitória maravilhosa do Palmeiras, a gente não imaginava tanta facilidade, então com 12 minutos já estava 2-0. E foi mérito total do Palmeiras, com o Vitor Roque e o Flaco Lopes juntos, já funcionou no segundo tempo contra o Ceará, já pedia há muito tempo essa presença dos dois, é o Vitor Roque saindo mais da área e o Flaco Lopes mais na referência. O Facundo Torres perdeu a posição e a escalação deu muito certo. Por quê? A defesa do time do Universitário, ela joga em linha. E essa linha fez com que o Flaco Lopes deixasse o Vitor Roque na cara do gol. Pênalti cometido pelo Di Benedetto. Cartão amarelo para o Riveiros por reclamação. Então, aos 5 do primeiro tempo, os dois zagueiros do Universitário já estavam pendurados. O Gomes bateu o pênalti, fez 1-0. Aí o time do Universitário se abriu, uma defesa que joga em linha, mas uma linha muito mal marcada, dá para dizer assim, sem aproximação com os jogadores do Palmeiras. E aí, na velocidade dos 3 homens da frente, Flaco, Vitor Roque e Sousa, o Palmeiras deitou e rolou com os cruzamentos do Piquerez e do Maurício. O Flaco Lopes fez 2-0 com um passe do Vitor Roque e depois o próprio Vitor Roque, aos 30, retribuiu o passe do Lopes. Então, 3-0 fora o baile. Palmeiras poderia também já estar ganhando por 5-0. O Universitário perdeu apenas uma oportunidade. O Vitor Roque, pelo menos, poderia já ter feito mais 2 gols. Então a vitória é uma vitória protocolar. E se apertar, dá para liquidar hoje, né, Quesada? Fazer 5-0. 3-0 já está liquidado. Um 5-0, então, é ainda mais fácil para quinta-feira que vem. O Palmeiras, na minha opinião, já está nas quartas de final, Quesada. É uma bela síntese aí, com certeza, Capri, o que fez aqui o Pretzel. Eu acrescento o seguinte: 1-0 já está de bom tamanho jogando fora de casa, né, Capri? Qualquer vitória fora de casa, por qualquer resultado, 1-0, placar magro, já é um baita resultado, né? Ainda mais o Palmeiras, que fez uma campanha linda até aqui, né? Ganhou os 3 jogos fora, ganhou os 3 jogos no Allianz, vai decidir agora, semana que vem, jogando em casa diante da torcida na capital paulista. Então, eu acho que hoje é uma noite que ninguém pode falar absolutamente nada do Palmeiras, né? O Palmeiras fez o ritmo dele, jogou no ritmo dele, do jeito que ele quis, né? Alguém pode falar, podia estar 4, 5, 6, pô, mas 3-0, vamos também, né? Vamos ver se o palmeirense consegue vibrar um pouco, né? Pô, 3-0 não é um resultado muito comum jogando fora, né? Agora se aproveitou de um adversário super fraco em tudo, né? O Fossati é até um bom treinador, mas assim, defensivamente o time é uma peneira. Do meio de campo para frente, até que o Universitário tem alguns bons valores aí, né? O Edson Flores, jogador de Copa do Mundo, Lex Valera, como o Miliozzi falou aqui, artilheiro com 10 gols, o Pérez Guedes é um jogador argentino de talento, Polo, jogador de Copa, Corso também, mas esses caras todos dentro de um esquema realmente não funcionaram. E aí
né? O teimoso Abel, tô esperando ansiosamente para ver a entrevista dele, para ver o que ele vai falar depois do jogo, né? Hoje ele vai passar além em todo mundo, Capri, pode esperar. Hoje teremos aí motivos para dar risada durante a entrevista do Abel, porque hoje ele vai dar um monte de recado, pode ter certeza. E poderia ter antecipado essa dupla, hein, seu Capriotti? Lá na Copa do Mundo a gente falou, por que não jogarem juntos Flaco e Vitor? Ele não fez lá, tá fazendo hoje aqui. É verdade que os adversários de lá eram muito mais fortes, mas hoje funcionou muito bem essa dupla. Se tivesse que escolher o melhor em campo, seria a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Jogaram muita bola, Ricardo Capriotti. E é a chance, não é? Como vocês disseram aí, o Palmeiras volta agora, faz mais um, vai, 4-0. Faz mais um, porque o Universitário mostrou muita fragilidade. Faz mais um aí, faz 4-0. Acabou. E aí, no fim de semana, põe time titular no Campeonato Brasileiro, porque precisa seguir na caça aí, não é? No Campeonato Brasileiro, põe time titular. E aí, semana que vem, poupa contra o Universitário, ó, já que gostam de poupar, esse negócio de poupar. E aí, semana que vem, pode poupar todo mundo. Faz um mix, e aí fica tranquilo, poupa barbaridade. Eu acho que você tá certo, Capri. O caminho é esse mesmo, viu? Esse é o caminho. E você viu que vem depois, né? Depois tem um cruzamento com Libertad e River. O River, jogam hoje. Estão jogando. Libertad e River. Aí a parada é outra, né, Capri? Aí não dá, né? Mas outra pegada, então, agora, outra pegada. é o seguinte, Capri, rapidinho. A gente ouve muito nos últimos anos assim, o Palmeiras só enfrenta time fraco nas primeiras fases e não sei o quê. Todo mundo enfrenta time fraco. A diferença é que o Palmeiras passa o carro nesses times. Ele passou o carro no Sport em Cristal, no Cerro e no Bolívar. E hoje está fazendo o que tem que ser feito, passar o carro num time. A gente fala que quando o time é amador, é universitário, né? Esse time realmente é, na acepção da palavra, também universitário, porque jogou um futebol universitário, amador hoje, até aqui nesse primeiro tempo. O Palmeiras está fazendo um TCC, dá para dizer assim, né? Intervalo lá em Assunção, viu? Libertad e River 0-0. O senhor toma o espaço do Pedro Cohen, que vai explicar. Não, cara, é que o Quesada citou o jogo. Ele citou o jogo e eu me lembrei que tá jogando no mesmo horário. Que é um bom resultado. O River tá jogando fora de casa. A audiência rotativa, É. a frase que tu me ensinou, Capri. A audiência rotativa do rádio. Entendi, tá bom. Então é o seguinte, ó, atenção, audiência rotativa. Você aí, Alexandre Pretzel, na audiência rotativa. Você aí, Leandro Quesada, na audiência rotativa. Sim. Aquele cafezinho, aquela aguinha. A gente vai pro intervalo rápido. Já já o Pedro Cohen atualiza o nosso placar desta quinta-feira de Libertadores e de Sul-Americana. Diga, Quesada. Uma nota para você acertar a pizza, o sabor da pizza que o Ulisses pediu pra gente. Sabor. Frango com catupiry, Não, Capri. O jogo é onde? É o quê? Não dá dica. Peruana não. Peruana ele não pediu pizza peruana. Pizza peruana nessa noite, pô. Não. Ele não pediu pizza peruana. Não é possível. É. Não é possível. Tem milho, abacaxi e tem aquele negócio lá que você come lá. O que é, o Pretzel? Deve ter lhama na negócio pizza lá que você peruana. fala lá, meio quê? Meio budum. Meio budum, né? Então, Tem bolacha no meio também. E tem filé de lhama na pizza de peruana. Tá bom, já voltamos com o intervalo inteligente Bandeirantes. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Do campo de defesa para ser jogando o Serginho Japa ligado no futebol Bandeirantes. Eu quero você comigo. Marlon Aparecido por isso também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Marcelo Patti curtindo o som da Bandeirantes. Lançamento à frente, vem pro jogo de Bruno Palmeiras. Ganhou na grande área. Vitor Roque vai fazer um golaço. Bateu com força no travessão. Entrou. Sensacional do campo de defesa. Próxima linha que dividiu o gramado na beirada do campo. O Piqueires lançou. O Vitor Roque vem no peito. Ganhou no Riveiros. Ergueu a cabeça. Fala, agora eu vou fazer. Encheu o pé na bola. Um canhão. Ela bateu no travessão e morreu no fundo da rede. Vitor Roque. O Tigre. Tá aí Ulisses Costa. E o gol do Tigrinho. O gol do Vitor Roque. Alô, Bruno Milhozzi. E aí, Milhozzi, os times já voltaram para o segundo tempo? Ainda não, Capri. No aguardo das equipes voltarem pro gramado. Então, daqui a pouquinho, já vão voltar os times. Pedro Cohen, vamos lá, Pedro. Libertadores e Sul-Americana esta noite na Bandeirantes. Fala aí os outros resultados, o placar de hoje. Fala, Pedro. Fala, Capri, tudo bem? Vamos lá, Libertadores hoje mais cedo, Botafogo 1, LDU de Quito 0. Nesse mesmo momento que rola esse jogo do Palmeiras, Libertad 0, River Plate também 0. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz por 2-1. Gols de Coelho e Hulk, logo no final do segundo tempo.
Na Copa Sul-Americana também, nesse mesmo horário, Central Córdoba 0, lá no 0. Pela Série B, o Curitiba, novo líder da Série B, inclusive, o Curitiba 1-0 em cima do Novo Horizontino. Agora, o G4 da Série B, Curitiba, Goiás, Novo Horizontino e Chapecoense. Lembrando que amanhã já temos jogos pelos campeonatos nacionais das ligas da Europa. O francês Rennes e Olympique de Marseille às 3h45 da tarde. Vai começar o segundo tempo. Fala, Milhose. Times de volta com mudança na equipe do Universitário, eu já trago. Vamos lá, vai começar o segundo tempo e ele está de volta. Solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, a bola já está rolando a 20 segundos. Se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Aqui é assim, a gente entrega o bagulho mesmo. A bola volta no toque de bola, recolhe o time no toque de bola do Universitário. Tenta ser o jogador do campo de defesa. Mudou. O time da zaga central. Eu vi, percebi. Mudou quem entrou, quem saiu. Quem saiu, quem entrou primeiro. Saiu 18, Urenha, o chileno, e entrou 23, Murro Garra 23 na equipe do Universitário. É um meio-campista, sexta temporada aí na equipe do Universitário. É da base de um rival aí, né? O Sport Universitário. É um futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E aí, Pretzel? Não vai adiantar muito. O Urei é bom jogador, né? Mas essa bola não passou no meio porque o Palmeiras mandou no jogo. Então o time do Universitário vai tentar não ser eliminado, não passar vergonha perante seu torcedor, porque tá fácil pro Palmeiras. A bola volta, tenta descer o time do Universitário, a bola foi solta para a direita, vem cruzamento, Piquerez vem para tirar, tentou o cruzamento à frente, Concha. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras, do bate e rebate, a bola volta com o time do Universitário, tenta ser pro jogo, aperta o Palmeiras, ganhou o lance quem? Ele, Vitor Roque ganhou, domínio do comando de ataque, vem para finta, Maurício ficou no chão, tá parado o jogo, direito ataque. A falta para o Palmeiras bater, que vence o jogo por 3-0. E que porrada no Maurício, hein? Que puxava esse contra-ataque para a equipe do Palmeiras. Foi prensado por 2 jogadores. E o Murro Garra, que acabou de entrar, deu aquela cama de gato. Deu um golpe de costas para o Maurício rolar no gramado. Falta a favor do Palmeiras no campo de ataque. Já está de volta o Verdão. É falta no campo de ataque, vem para o toque de bola contigo novamente, recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, é falta para a equipe do Palmeiras bater, na circunferência central do gramado, na cabeça do grande círculo pelo ataque, é falta, vem para a cobrança novamente, se posiciona para bater na bola, o time do verde, Proceiro jogando Martínez vem para a cobrança de falta, vai partir para a bola, você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, é falta para a equipe do Palmeiras bater 3-0, Verdão, bonito Verdão, domínio do campo de ataque, falta cobrada para Piquerez tentou cobrar a frente, tentou levantar para Gomes. Aperta o time do Palmeiras, tenta ser jogando de ar, toca de calcanhar e erra. A bola volta no toque de bola novamente em velocidade. Valera domina, vem pro toque de bola, tenta inverter a frente. Piquerez no peito, domina para o time do Palmeiras e sai jogando no campo de defesa. É bola no campo de defesa novamente, curtindo no setor intermediário. Já recolhe, domina pelo campo de defesa, vem pro toque de bola, curtindo no setor intermediário. Aperta pelo direito do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Universitário. Aperta o Palmeiras 3-0. O Palmeiras vence bonito, o Verdão na frente do placar do jogo. Vem Tigrinho para briga, ele briga demais, Tigrinho corre demais, pressiona a saída de bola, força o erro do time do Universitário, vem para o toque de bola, como agora Flaco Lopes ganhou, ele domina para o time do Palmeiras, tenta a finta, tenta o toque de bola pela esquerda, tentou descer, opa! Puxão pelo pescoço é para amarelo, cara, puxou a camisa, partiu o Sousa, é para amarelo, Pérez Guedes tem que ser amarelado. E ele não deu esse pipoqueiro que vocês elogiaram. E estava muito próximo do lance, viu, Ulisses? O Facundo Teio, com visão frontal, viu o cara puxando o Ramon Sousa. Quer dizer, pro Maurício que vai bater lateral, ele dá amarelo. Pro cara que puxa a camisa do outro, ele não dá. O critério é ruim. Que tá tão fácil de apitar o jogo que ele mandou seguir. Tá louco, viu? A bola volta no toque de bola, domina novamente, curtindo na intermediária, aperta o time, tenta o toque novamente, o time do Universitário vem para recuperar a Martínez ganha para o time do Palmeiras, que está jogando com Piquerez recolhe no campo de defesa, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, vem para brigar novamente, Vitor Roque não desiste de um lance, ele é um guerreiro, cara, ganha a jogada para o time do Palmeiras se soltar da direita, de cabeça abaixo, 1, 2, 3 para marcado, ele tenta o toque de bola, ganha lateral, explora a marcação, para sair para a linha de lado, lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo
campo de ataque. Lateral pro time do Palmeiras bater. E Ulisses, só para destacar, o Palmeiras talvez comece a poupar alguns jogadores porque tem um jogo muito importante no final de semana contra o Botafogo. Domingo, Rio de Janeiro, é o próximo adversário do Palmeiras pelo Brasileirão. Tá próximo de Cruzeiro, de Flamengo, e por isso tem que pensar também na sequência do Campeonato Nacional. A bola volta no toque de bola pelo setor de direita do campo de defesa. Aperta novamente o time do Palmeiras, já tenta descer do setor intermediário. Tá parado do Giai, vem para a cobrança de lateral para o time do Verdão, bater lateral para o Palmeiras cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser seu, a mais premiada do Brasil. Marcos Bonvecchio tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o Alexandre. Agradecendo a Alexandre Pretzel, que é um dos melhores comentaristas do rádio brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. É bola no campo de defesa, eu concordo. Recorde do campo de defesa, vem com o toque de bola curtindo pelo setor de direita, tenta descer novamente Gomes domina pelo comando, aperta novamente o time do Palmeiras, tenta arrancar. Recolheu Emiliano, tenta o toque de bola curtindo na intermediária. Dominou Emiliano, passe errado para volta pelo campo de defesa. Alexandre Pretzel fala já com o Quesada na Bandeirantes. A bola já volta no toque de bola curtindo pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta o cruzamento. Já tenta descer Dudu Capello, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo do Sonsaço Bandeirantes, grande do Capelo, meu irmão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe para o comando de ataque. Tá parado o jogo. Flaco Lopes caído. Pegaram ele. E é para amarelo. Se ele não der amarelo, vai ficar violento o jogo. Se tem, o Riveiros vai ser expulso. Ele já tem amarelo. Ele pegou o Flaco Lopes. Cara, que entrada no tornozelo. Cara, é vermelho direto. O árbitro é ruim. O árbitro é incompetente, o árbitro é fraco, ele tinha que dar vermelho direto, tornozelo do Lopes. Entrada maldosa, criminosa do Riveiros. Entrada criminosa do Riveiros. É isso, e leva cartão amarelo, Ulisses. A confusão é essa justamente porque naquele lance lá atrás, no começo do jogo do pênalti, acho que ele dá o cartão pro Riveiros, depois ele dá pro outro zagueiro. Parece que aquele primeiro cartão não contou. Não, é pra vermelho direto, não é pra segunda amarelo, mas pegou não. No tornozelo, viu, Igor? Amarelo agora ele deu. A questão é se aquele primeiro ainda tá. O VAR tem que chamar ele, cara. O VAR tem que chamar ele. Ulisses. E eu não sei se não machucou o Flaco Lopes. O VAR tem que chamar. Tornozelo esquerdo do Flaco, ele dobra, cara. Ele dobra, tem que ser. Não, vai ser expulso. Direta, Tem que tomar vermelho. Eu tô gritando aqui, me desculpa ouvindo da Bandeirantes, que eu fico inconformado com violência. Tem que tomar vermelho. Ele foi, com todo respeito aos açougueiros, que é um termo que a gente usa aí no futebol. Mas, pô, tem que tomar vermelho. Eu já vou pôr vermelho na minha partida. Se o árbitro não expulsar, eu não narro mais o nome dele no jogo. O Riveiros tem que ser expulso. Eu tô riscando aqui, ó. Vermelho a 7 minutos do segundo tempo. Tô anotando e vai embora o Riveiros. Na minha planilha ele já foi embora. Se ele vai expulsar, não é problema dele, mas tem que ser expulso. Carrinho direto no tornozelo. Riveiros, zagueiro paraguaio, não visou a bola em nenhum momento. Foi direto no pé de apoio do Flaco Lopes. O Teio tá revisando o lance. 1, 2, 3 vezes vai tomar sua decisão. Vai expulsar. Ele poderia ter quebrado o tornozelo do Flaco Lopes. Tomara que não tenha acontecido nada com o Flaco Lopes. Que lance desnecessário. Que coisa. Que antijogo. Que coisa absurda. Que árbitro fraco, cara. Fraco. No primeiro, no campo dá pra expulsar. E tá com amarelo. No campo dá pra expulsar. Ah, não. Ah, tá. Ele vai tirar o amarelo e vai dar o vermelho. Ele já tinha tomado o amarelo, viu, pra mim. Vai dar o vermelho. Rua. É lógico, tem que expulsar. Já da minha planilha já tá fora. Pois não, Puzol. É isso, agora ele expulsa o Riveiros, que ainda tem a cara de pau de reclamar, né? O cabeludão, o zagueiro paraguaio da equipe do Universitário, acertou apenas o tornozelo de Flaco Lopes e recebe o abraço dos companheiros, né? Já tá difícil pro Universitário, vai ficar ainda mais. Pois não, Miliose, muito obrigado, tá, Bruninho? Tamo junto. Mais ou menos. Tamo juntos. Demorou pra expulsar, hein? Tá louco, velho. Tive que fazer um escândalo aqui. Não, mas não precisava, porque ele é bom árbitro, cara. É nada. Não, é que, viu, ele tava longe do lance. Agora, a geração já tinha mostrado o amarelo pro Riveiros no lance do pênalti. O pênalti foi cometido pelo Di Benedetto e aí o Riveiros parte para reclamar do Facundo e ele dá o amarelo pro Riveiros. Então o Riveiros já tinha o amarelo. Então a ideia era dar o segundo amarelo ou o vermelho direto. Tá aí o vermelho direto, bem expulso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado na Bandeirantes. Tinha que expulsar direto sem VAR, minha opinião, pessoal. Não precisava, ele tá bem posicionado, não é? Infelizmente o VAR às vezes tira do árbitro uma decisão que é tão fácil. Você tá absolutamente certo na tua gritaria aí. Nada.
certíssimo isso. É o futebol da Bandeirantes. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress. Flaco Lopes está de volta e só me fala isso, por favor, que a entrada foi violenta. Tá de pé, tá no gramado com tranquilidade o argentino. O autor do gol do Palmeiras também tem uma assistência. Porque quando ele toma a chegada no calcanhar, ele torce o pé para dentro, entre as pernas. Pro lado de fora, é uma aflição desse lance, né? E esse é um tipo de lance que dá muita fratura no tornozelo, porque ele torce não para o meio das pernas, ele torce o pé pro lado de fora. Sabe o que eu faria? É difícil. Eu tiraria o Flaco Lopes, cara. Sabe por quê? Vai saber se não aconteceu alguma coisa nesse lance aí. O jogo tá decidido, gente. Entendeu? Eu faria. Esperar fazer o quarto. A bola volta do toque, de bola tenta descer novamente. Mas quem falou que ele quer sair? Recolhe novamente, Conte tenta bater pro gol. A bola sai para a linha de lado em lateral para a equipe que às do vezes Universitário uma bater contusão, pela ela direita. pode... Deixa eu terminar de falar, depois você fala. Lateral para o time do Universitário bater pela direita. Pois não, Leandrice. Eu já falei isso. Eu tiraria. A bola volta no toque, de bola tenta descer pelo setor de direito, no ataque, aperta na marcação. Já recolhe novamente o time do Universitário. Voltou narrando, o cara tá falando em cima, velho. Sabão. A bola volta no toque de bola contigo no setor. Parece o Pretzel. Recolheu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lançamento vem na boca do gol. Vem para tirar essa convivência. Domina no campo de defesa para tirar. Gomes ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras bater pela direita do campo de defesa. Motopeças de qualidade Nakata. Conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças Nakata. Pode contar. Que foi, Fred? No final tudo acaba em pizza, né? Essa que é a realidade. Ou não? É mais ou menos isso ou não no Brasil? O que tu acha? É ou não é? Esse jogo não vai acabar, esse jogo vai acabar 5-0. É bola do campo de ataque do time do Palmeiras. Se o Palmeiras apertar, mete 8. Recolhe do campo de ataque 3-0 para o time do Verdão. Número de pedaços de uma pizza, né? Vem para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vai para a finta boa, Miliose. Lançamento na boca do gol. Flaco Lopes para trás. Ganha Maurício. Ele prende, girou, bateu pro gol. Em cima da marcação. Benedetto toca na bola, põe para a linha de fundo. Escanteio direita para o time do Palmeiras bater. Não precisa nem de mais de 3 jogadores para levar perigo. Facilidade continua muito grande para o Palmeiras. Agora a zaga na figura do Benedetto salva o que seria mais uma finalização. Maurício Souza buscando os deles. E vai o paraguaio para cobrar o escanteio. Alô, Denivaldo Santos Silva, tá lá no Guarujá, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado. Maurício Silva, também ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Maria Ângelo, repito, escanteio, Verdão, vem, Palmeiras, se posiciona para a cobrança novamente, o time do Palmeiras, escanteio, se posiciona para o levantamento, vem para dentro da grande área, você ligado no microfone Bandeirantes, pois não. Mudança na equipe da Casa Universitário. Sai o 16 Pérez Guedes, entra o 27 Carabali, equatoriano. E aí, Pretzel? Carabali é jogador de defesa. Então ele perdeu o Riveiros, coloca o Carabali. Mas ele tinha 3 zagueiros, cara. Não, mas ele vai ficar com uma linha de 4. Carabali joga na lateral direita, né? O jogo tá... O Palmeiras ganhou o jogo. Falta saber quanto que vai ser o placar. Pode já matar hoje, até para descansar alguns jogadores. Eu não gosto dessa pauta, mas os treinadores observam isso, até para descansar alguns jogadores na quinta-feira que vem, aqui no Allianz Parque. Veio do Nagoya, do Japão, pode fazer ali a ala, né? Ajudando na marcação. É que o Ulisses falou, não vai resolver também. Muito bem, vai mexer. Facundo Torres, o filho do Abel, vai entrar. É isso. Ele é apaixonado pelo Facundo Torres, que não joga nada com a camisa do Palmeiras. Vem aí o Facundo Torres, também Gomes caído, hein? Gomes é preocupação, caído com a mão no abdômen. Parece sentido alguma coisa ali no golpe pelo alto. Nessa cobrança de escanteio, o Gomes segue estirado no gramado, recebe agora atendimento médico do departamento do Palmeiras. Daqui a pouco, Felipe Anderson e Facundo Torres no Verdão. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, diz que abre jogo duro, mas contigo ele não abre, dá tudo certo. Você gosta de acertar quem vai sair, quem vai entrar? Fala aí agora, bonitão. Fala pra ele. Por que não? Ele vai tirar, eu acho, ele vai tirar o Maurício para colocar o Felipe Anderson. E acho que ele vai tirar o Flaco Lopes, sim, por causa daquela entrada, como que a Sara tinha dito. Eu acho que ele vai tirar Maurício e Lopes. Eu acho que vamos ver quem vai acertar. Eu acho que ele vai. Quem? Lucas e Sousa, ele pode mexer. É o Lucas Evangelista e o Sousa. O Evangelista. Ninguém conhece ele como Lucas. Tu quer fazer esse concurso de acerto? Quem é que sai pra ti, então? Pra mim, vai sair o Tigrinho. Diferente dos nossos. Não, vai sair o Tigrinho, não é mesmo? E vai sair. Achei o Sousa, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer. O narrador falando, né? O comentarista tem a obrigação de acertar. O narrador tem a obrigação de narrar.
Vamos ver quem acerta aí. Não, e o fundamental é que o narrador não erra nomes. Isso é fundamental. Isso é verdade. Isso erra a substituição. Tá certo. Zé Dubi tá ligado no microfone Bandeirantes em Sorocaba. Obrigado, Geraldo Alves, curtindo o som da Bandeirantes. Ligado no futebol Bandeirantes. E o Gomes vai embora, hein? Tá saindo de maca, hein? Falamos tanto em quem vai sair, o Gomes deve ser um deles, viu? Já tá de maca, com a equipe médica levando o jogador para fora do Murilo, gramado. provavelmente. É isso, o Murilo pode entrar porque o Gomes sentiu alguma coisa nessa cobrança de escanteio. Tá com a mão à cabeça, sofrendo bastante o paraguaio do Palmeiras. Ô, Ulisses, eu não sou analista de maca, mas que maquinha mequetrefe essa Lazarena. Tá inclinada a maca, hein? Olha. O Comebol tem dinheiro, né? Maca danada, viu? Vou falar pra você, viu? Se o Capelanes deitar nessa maca, ele quebra a maca. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Concorra a uma viagem para assistir a final da Comebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br, participe. Jogar junto é com Mafre. A bola volta no toque, bola recolhe do campo de ataque. O time do Palmeiras, bola foi chuta, frente para o setor de esquerda, desce o time do Verde. Abertura para o Tigrinho, Tigrinho domina novamente para o time do Palmeiras. Vem para o toque, bola tem a opção de jogo para o setor de esquerda. Envira o cenário de Piqueires, desce para apoio, vai para o toque contigo no setor intermediário. Balança, escapa na marcação do primeiro. Adianta as marcações, zagueiro toca na bola, tira. A bola volta, Coutinho com Marquinhos. Marquinhos vem, perde o lance, bola volta novamente. Evangelista tentou tocar, não consegue. Vem para jogar, fazer o que sabe. Mikael põe para fora, lateral pela direita, para o time do Universitário, bater pela direita no campo de ataque. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Vai embora o Maurício. É isso, vamos para as mexidas. Sai Maurício, número 18, e entra o 17, Facundo Torres. Acho que essa o Pretzel acertou. A outra não sei, acho que essa foi do Ulisses, hein? Sousa sai com a 19 e vem o 7, Felipe Anderson. Eu falei o Sousa. Eu também falei, eu e o Quesada acertamos. E aí, Pretzel? E aí, Quesada? Maurício pelo amarelo, né? Então, para evitar qualquer problema para o jogo da volta, se ele precisar, então ele retira o Maurício, que fez um jogo de razoável para bom. E o Sousa para a entrada do Facundo Torres. São jogadores de características muito parecidas. Arroz com feijão também, né? Nada extraordinário. Eu já começaria a pensar em tirar o Flaco já, o Vitor Roque, entendeu? Dar uma descansada nesses caras. Classificação garantida, gente. Vitória também. Vitória e classificação garantida. E vem para o jogo o time do Palmeiras. Bola foi chute, oitavas de final. Libertadores da América. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do Palmeiras. Em cima de Facundo Torres no campo de defesa para o time do Verde bater. É falta para o time do Palmeiras cobrar. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere, 16 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final. Continua para você. Palmeiras vai vencendo o Universitário, 0 em Lima, no Peru. 3 para o time do Palmeiras da Bandeirantes. É você, Pedro Coelho. Ulisses e segue tudo igual no Paraguai, Libertad 0, River Plate 0. Já na Sul-Americana, o Central Córdoba, que ganhou do Flamengo aqui no Maracanã, abre o placar para cima do Lanús, Florentim. É o futebol da Bandeirantes, melhor que o melhor. A bola volta no toque, de bola contigo no setor intermediário, tenta descer novamente no campo de defesa, curto novamente o Everton, domina para o time do Palmeiras para ser jogando. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Você está no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Já domina do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola. Fabiola Souza tá ligada no futebol Bandeirantes. Fabiola, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domina do campo de defesa, Cruzeiro jogando, vai tentar o toque de bola contigo na intermediária, aperta o time do Palmeiras da esquerda, vem pro toque de bola. Felipe Anderson domina, ele passa em velocidade, gira para Facundo Torres para Piqueires, Piqueires tentou o toque para Felipe Anderson, seria espetacular, domina o time do Palmeiras. Martínez vem pro toque de bola, volta a jogar no Coutinho, abriu para Evangelista, Evangelista prendeu da esquerda, campo de ataque, vai para finta, tenta para Facundo, domina pro time do Palmeiras, abre para Evangelista, soltou jogada para Felipe Anderson, deu tapa na bola, partiu, deu para trás, lindo lance para Flaco Lopes, bateu, bola desviou, o zagueiro vai entrando, vai para fora!
Passa a esquerda do gol numa jogadaça do Felipe Anderson. Visão legal de jogo. Escanteio Palmeiras, direita, vem Verdão. E no último jogo contra o Ceará não foi só o Flaco quem entrou e mudou o jogo não, viu? O Felipe Anderson também vinha de boa fase e agora bela jogada pelo lado esquerdo. Acho que o Flaco com liberdade, o erro foi dominar essa bola. Se fosse de primeiro poderia fazer o gol, mas tem escanteio Palmeiras nos pés de Facundo Torres. Você na Bandeirantes, alô, André Oliveira, tá ligado no microfone Bandeirantes, grande Andrezão, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro, escanteio cobrado, sobe a zaga, corta, tira para a volta de primeira, Piquerez. Meteu para a linha de fundo. Mas o que é isso, ô Piquerez? Mas o que é isso, Piquerez? Ficou feio, hein? Bateu com a perna esquerda. Chutaste mal, hein? Colocou a bola pra lateral quase, Ulisses. Foi mal o Piquerez, que já tem 4 gols no ano, hein? Não é de fazer isso, não. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário para ser jogando o time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Agora o Efeito Estrela. Acesse o site, ative o Efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta de Estrela, mete simples em um instante. Vai mexer os homens. Em 2 vezes saem o 20, o Valera vai deixar o campo para a entrada do 15. O Diego Churin, ex-Grêmio, hein? Teve passagem pelo Grêmio, acabou não dando certo. Outra mudança é o 17 Concha, tá saindo para a entrada do 55, o Castilho, da equipe do Universitário. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Churin é centroavante de área mesmo, cabeceador, rompedor. Tem uma passagem medíocre pelo Grêmio, viu, Churin? Ele é paraguaio. E o Concha acaba saindo para a entrada do Castilho, né? Que é um jogador de meio campo também. O Universitário está entregue, tentou se organizar defensivamente, mas o Palmeiras também tirou um pouco do pé, né? 3-0 fora o Bahia. Não vai mudar nada. Pode mudar o time, pode mudar os 11, o técnico. Não vai acontecer absolutamente nada hoje. Os piores times da Libertadores também. Contra um dos melhores times da Libertadores também. Valdir Carvalho ligado no microfone Bandeirantes em Araraquara. Forte abraço para você, Valdir. Alô, Kaká! Barroso curtindo o som da Bandeirantes em Ubatuba, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Rogério Pimentel ligado na Bandeirantes. Obrigado, torcedor. Meu Milha Almeida também com Luiz Carlos Soares curtindo o som da Bandeirantes. O Mancha Gomes, grande Mancha Gomes. Forte abraço para você em São Bernardo do Campo, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Oscar César curtindo o Cândido. Obrigado, em Mogi, curtindo o sonsaço Bandeirantes, domínio do campo. Não, em Barbacena, Minas Gerais, me desculpem. Tá lá o Oscar César, forte abraço. Alô, Minas Gerais, ligado no microfone da Bandeirantes. E domínio do campo de defesa, para ser jogando, tá parado o jogo lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda do campo de defesa. É bola para o time do Palmeiras cobrar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Na Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando ao placar da Libertadores da América, oitavas de final. Continua em Lima, no Peru, para você, no Monumental. Palmeiras vencendo 0, Universitário 3 para o time do Palmeiras, o time do Palmeiras 20, Tigrinho. Que linda bola para Facundo Torres, tem que devolver, tentou para cobertura, vai fazer golaço, põe para fora! O goleirão adiantou o Facundo Torres, a ideia dele foi boa, mas meteu para fora porque é o Facundo Torres. Continua para você, Universitário 0, Palmeiras 3, alô, Cohen. Ulisses, e mais cedo o Botafogo venceu o jogo de ida contra a LDU, 1-0, gol aos 17 segundos de partida. O Atlético Mineiro, pela Sul-Americana, venceu a primeira partida contra o Godoy Cruz, 2-1, gols de Coelho e Hulk. Pois não, Pretzel. O Churin é argentino, ele jogava no Paraguai, no Cerro Porteño, antes de ir para o Grêmio. Retificando. Vocês falaram do Grêmio, né? Ele jogou melhor no Atlético Goianiense do que no... Mas sem dúvida, no Grêmio ele não jogou nada, cara. E teve um escândalo de vida pessoal também, né? Mas aí tu fala pro Léo Dias. Aí não é com a gente. Mas o que aconteceu na vida? Eu não sei. Fala agora pro ouvinte que não sabe. Ele traiu a esposa e flagraram, divulgaram imagens e tal. Aí prejudicou a passagem dele pelo Brasil. É o futebol da Bandeirantes. Acho que é melhor seguir o
Segue o jogo do time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa pelo setor de direita. Abertura já em algum momento da vida. Parado o jogo. Tá marcado o lateral. E Ulisses, no campo de defesa agora o Palmeiras com a posse. O Abel evidentemente já começa a olhar, porque tem o Kelvin para ganhar ritmo, também garotos da base no banco de reservas buscando oportunidade. Voltamos a destacar, hein? Marcos Rocha não está no banco e já deve estar de saída do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Cacá Barroso ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da gente. Vai lamber sabão, Cacá Barroso. Alô, Miriam Almeida ligado. Verdão bonito 3-0 para o time do Palmeiras. Facundo Torres domina para o time do Palmeiras. Tenta o toque de bola, toma falta para a equipe do Palmeiras bater. E o Piquerez dá uma bronca dele. Joga, solta a bola. Solta a bola o Piquerez pedindo. A abertura vem para o toque de bola. Felipe Anderson domina para o time do Palmeiras com a camisa 7. Volta a jogada para Facundo. Levou para a linha de fundo. Cruza Facundo. Ele cruza, levantou na boca do gol. Bola passa por todo mundo. Volta com o time do Palmeiras. Zagueiro tira lá na direita. A abertura do comando de ataque. Gomes cruza, levanta para a boca do gol. Afasta o zagueiro. Olha, fora do lance. Vem pro toque de bola, Felipe Anderson, caído, briga o Tigrinho na área, ele perde a jogada, a bola volta com a equipe do Palmeiras, no meio do campo de ataque, tenta o toque de bola lateral para o Palmeiras bater na direita. Sem não, hein? Tive impressão do Felipe Anderson ser agredido fora do lance de bola. E é chamado agora o árbitro, porque o Felipe Anderson segue caído no gramado com a mão na perna esquerda. E ele que rejeita agora, ajuda para levantar do jogador, o peruano, tá revoltado o Felipe Anderson. Pegaram o tornozelo direito. Tá sentindo muitas dores e vai conversar com o Facundo Teio para definir a situação. Mas, a princípio, nada a marcar, o VAR não chama. Sabe quem tá ligado na gente, Leandro Quesada? Sim, quem? Vou te falar, você vai gostar. Esse é especial. Quem? Ei, Pedrão. Pedrão? Nosso Pedrão, velho. Pedrão daqui. Grande Pedrão. Pedrão sabe nosso ex-diretor da Band FM tá ligado. Grande Pedrão, um abração pro seu meu irmão. Forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Como é que é, Quesada? The King of the Night. Em Barretos, então, Deus me livre. A bola volta no toque de bola contigo no comando de ataque. Aperta na marcação, tanto do Ciro novamente o time do Palmeiras. Mas assim, é que era muito respeitado por todos. Trabalhava que nem um doido. Vendia publicidade, que é loucura. A abertura veio no comando de ataque. Agora tá em casa contando dinheiro. A bola volta no toque de bola. Faz uns 10 anos que ele tá em casa só contando dinheiro. Não faz mais nada. É praia e de contar dinheiro. A abertura vem pelo toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, tenta arrancar novamente. O time do Palmeiras consegue. Recolhe pelo comando de ataque. Vem pra fim, o time do Verde, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! A bola volta do toque de bola para ser jogando. O Tinho Martins também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, Tinho. Obrigado pela audiência, Miguel Pinheiro. Está curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência em Caçulé, na Bahia. Obrigado, Antônio Amaral, ligado em Itararé, São Paulo. Só da Bandeirantes, torcedor brasileiro, e vem Palmeiras. Piquerez na esquerda, capre-ataque, vai para o cruzamento na boca do gol. Demorou para cruzar, mergulhou para tirar Benedetto. Ele põe para a linha de fundo, escanteio esquerda para o Palmeiras bater quase o quarto gol do Verdão. É o quarto escanteio a favor do Palmeiras. Mais uma jogada pela esquerda e agora uma troca, hein? Saiu 30, Lucas Evangelista, vem o Aníbal Moreno, número 5, na equipe do Verdão. E aí, Pretzel, Quesada? Tira o Evangelista, já pensando também no outro jogo. O Moreno perdeu pontos depois da cabeçada que ele deu no Martínez do Corinthians, quando ele foi expulso na semana passada. Então vamos ver se o Moreno recupera um pouco a moral e também a admiração do torcedor palmeirense. Alô, Tonho Franco ligado no microfone Bandeirantes em Laranjeira, Sergipe, ligado na Bandeirantes, Francisco Assis também. Alô, minha querida Goiânia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, João Santos, abraçando o Pretzel também em Porto Alegre. Grande Xandão, ligado no futebol da Bandeirantes. Quesada, e aí, Quesadinha? É isso, vai rodando, tem que rodar mesmo. Tem mais uma alteração para ser feita, né? Mais duas ainda, né? Mais duas. Então faz mais duas, dá uma descansada na rapaziada. Agora é pensar no jogo do final de semana no Brasileiro. Esse tem que entrar com o time titular, porque o Palmeiras está na briga pelo título. E a ideia do Capriotti, no jogo da volta no Allianz, faz um mix, entendeu? Deixa algumas feras ali no banco e tal, porque a classificação do Palmeiras está encaminhada. É só terminar esse jogo e os 90 minutos da partida de volta e acabou. Verdão nas quartas de final oficialmente. Importante, desculpa, Ulisses, importante isso que tu falou, Quesada, porque domingo tem Botafogo e Palmeiras, Ulisses. Jogo duríssimo no Rio. Jogo duríssimo no Rio.
É o futebol da Bandeirantes para você. A bola volta no toque de bola contigo novamente na cidade de Ponta Grossa. Cândido Neto, tá ligado, grande Cândido Neto. Ligado na Bandeirantes, Neto de Ponta Grossa. Obrigado, Vinícius Gonçalves, em Porto Velho, Rondônia. Só da Bandeirantes também, Guararapes, São Paulo, interior de São Paulo. Rogério Pimentel ligado. Maurício Melo, curtindo o som da Bandeirantes em Ilhéus, na Bahia, na linda Ilhéus, na Bahia. Denis Fagundes, curtindo também o futebol da Bandeirantes. Obrigado, Jordan Fernandes, obrigado pela audiência. Romero Paula curtindo o som da Bandeirantes. Magia Ângelo, repito, Mariceu também curtindo. Obrigado pelo carinho da audiência. Mickey Almeida ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta no toque de bola. Placar do jogo 3-0 para o time do Palmeiras. Os 3 gols feitos no primeiro tempo. O tempo não para. Bandeirantes marca. 29 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, oitavas de final, escanteio, Facundo Torres tocou, sobrou na entrada da grande área, bom lance à frente para a batida direta, pro gol na trave, voltou, Flaco Lopes de cabeça! Bandeira deu impedimento, hein? Bandeira deu impedimento, anulou o gol do Flaco Lopes. Cara, eu vou dizer um negócio pra você, a impressão que tenho é que Flaco Lopes vem de trás. E vai ser dado o gol para ele. Então, se der o gol para ele, eu vou narrar de novo. Para mim, foi gol legal do Flaco Lopes. O Bandeira anulou. E entendeu? Quem está impedido é o Tigrinho. A bola deu na trave e voltou para o Flaco Lopes. Então, eu vou narrar por conta e risco aqui. Vem pro jogo o time do Palmeiras. Bola foi solta para a direita, batida, gol. Deu na trave e voltou o Flaco Lopes de cabeça. Gol! Flaco Lopes para fazer o quarto gol do Verdão no jogo. Flaco Lopes, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Palmeiras. O VAR tá analisando o gol ainda, eu tô narrando aqui de teimoso, porque para mim a condição do Flaco Lopes é legal, a não ser que invente que o Vitor Roque atrapalhou o goleiro, mas não atrapalhou não. Flaco Lopes pro Verdão para fazer o quarto gol. Tô narrando antes da decisão do VAR. Para mim, condição legal de gol do Palmeiras. Preto e Quesada. Legal. Ele vai no VAR porque é um lance de impedimento. Então ele vai no VAR apenas para confirmar, né, que o gol será validado. Ele quer ver. Ele até não é obrigado a ver, mas ele quer ver. Ele vai ver o lance, vai revisar e vai confirmar o gol pro Flaco Lopes. É bom que você tenha falado, Ulisses, porque tem lances que realmente o jogador pode atrapalhar a visão do goleiro, coisa do tipo, mas aí não, pô, né? Tá bem distante, a bola bate na trave, vem de trás, né? Vem de trás e acerta essa cabeçada aí já com o goleiro batido. E ele foi chamado pelo VAR porque, na opinião do VAR, o VAR deixa a decisão pro árbitro, que o árbitro tem que interpretar se o Vitor Roque atrapalhou ou não. Mas não atrapalha. Isso que eu disse. É a única coisa que ele pode fazer, porque o Flaco tinha condição de gol. Condição legal de jogo. Ele tá vendo a bola aqui, como passou longe, né? Nossa. Do Vitor Roque a bola, né, cara? É gol legal. Só se ele falar que o Vitor Roque passou na frente, mas passou longe, hein? A batida do Piquerez de fora da área de perna esquerda. A bola quica, dá na trave e volta pro Flaco Lopes em condição para fazer o gol. Outros 3 jogadores estavam em posição de impedimento se eles pegassem na bola. O único que não estava foi justamente o que fez, o Flaco. Parabéns, viu, Ulisses, por ter tido a coragem de narrar outra vez. Eu acho que o nosso trabalho de equipe foi muito forte para apoiar a tua narração. E tu apenas corroborou isso. Parabéns, Ulisses. Eu narro antes do VAR, porque quando é gol para mim, eu narro mesmo. A Renata Fã falou, você espera o VAR? Não espero. Mas se não for o gol, peço desculpa e paro. Mas para mim foi gol, por isso que eu narrei de novo o lance. Tá aí 4-0 pro Verdão, Pretzel e Quesada. Ô, Milhões, quer dar o detalhe aí, Milhões? Senão depois você briga comigo. Você tá me tratando muito mal ultimamente. Que isso, Ulisses. Você é um monstro. Ó, detalhe desse gol, claro, o Flaco Lopes, que é o nome da mudança do Palmeiras. Mudança de clima. Marcando o segundo dele na partida, o artilheiro disparado no ano com a camisa do Palmeiras. Chega ao 15º gol marcado. Esse foi tranquilo de cabeça no rebote. Pra conferir e colocar de novo o Palmeiras com 4-0 de vantagem. Se eu sou o Abel Ferreira, eu troco o Flaco Lopes pelo Ener Valencia do Inter, viu? Eu levo o Ener na academia, daí, se ele quiser. Claro que eu tô fazendo a brincadeira. O grande nome do jogo, hein? Flaco Lopes. É o cara. 4-0, Palmeiras classificado para as quartas de final da Libertadores. Vai ser meu voto também, viu? Esse cara fez tudo hoje. Impressionante. É o futebol da Bandeirantes. O Pedrão tá chamando a gente para ir para Barretos, Quesada. Semana que vem. Você ligado no futebol Bandeirantes.
Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. É Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor do Brasil ligado na Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. É na volta do toque de bola, sai jogando contigo no setor intermediário. Aperta novamente o time do Universitário. Tenta o toque de bola 4-0 Palmeiras. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Já domínio do campo de retaguarda para ser jogando. Nossa, cara. Olha a falta de ataque que fizeram. Que coisa no Mikael que tá caído. Que coisa. Levando a mão ao tornozelo, né? Foi o Churin, o argentino, o ex-grêmio, que acabou acertando o Mikael dentro da área. Foi sem nenhuma ressalva, né? Acabou acertando de fato pelo alto o zagueirão do Palmeiras. Engraçado que o Murilo segue no banco. O Mikael já caiu sentindo 2 vezes na partida. E aí, Pretzel? E aí, Quesada? E aí que é duro torcer pro Universitário, né? A gente vê os torcedores com mão no rosto, né? Não deve ser fácil tu saber que o teu time não vai chegar, toma 4-0 em casa e um vareio de bola e o jogo não acabou ainda, tem mais uns 15 minutos de jogo para tomar mais, né? 2 mudanças agora, Quesada. Acerta o Abel ao fazer essas 2 alterações que o Milhões vai contar pra gente aqui, Ulisses, porque é a hora de fazer isso mesmo, né? É hora de fazer isso mesmo, né? Vai trocar... O Flaco vai sair, né? Ainda bem, né? Protege o Flaco. Depois de 2 gols marcados, vai trocar os 2 atacantes. Saem Flaco Lopes e Vitor Roque. Vem molecada da base, crias da academia. 40, Alan e 31, Luigi. Por que o Alan, que fez um Mundial de Clubes muito bom, não jogou mais com o Abel como titular? O Sousa chegou, ele optou pelo Sousa, né? Ele desiste um pouco dos caras, né? Ele arquivou o Veiga. Tem uma explicação. Pede o jogador, custa milhões. Tem que botar, né? E aí alguém vai falar, por que você tá pedindo um cara de 40 milhões e não coloca ele em campo? Nesse caso, 80. Mesmo sabendo que o Alan, como o Ulisses destacou aí, é melhor do que esses outros que vieram, cara. Por isso que eu falo, a gente bate muita palma pro Abel, né? A gente passa muito pano pro Abel. Muito. Alô, Dudu Capelo, tá ligado no microfone Bandeirantes. Dudu falou, colocaria o Valência no lugar do Flaco Lopes. Porque até o Navarro fez gol. Aquela vez 3 gols, Rafael lembra? Navarro. Lembra que ele fez 3 gols nos contra Estados o time Unidos, peruano? Exatamente. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi sobre a esquerda, é com o Facundo Torres, demorou para tocar, solta no Felipe Anderson, soltou só agora Piquerez, vai passar a bola para Piquerez, livre para cruzar, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, cortou a bola, volta no peito, dominou Martins, girou, bateu, defesaça do goleirão, o Britos toca na bola, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, já tenta descer novamente o time do Universitário, o time ruim, desgranhento esse time de ruim, pressa. Qual é o nome do animal que o goleiro do Universitário mais curte, Ulisses? Cabrito. Que é isso? É o bola no campo de defesa para ser jogando. Recolhe contigo no setor intermediário, vem pro toque de bola curto. Pois não, Quesada. Sorrindo, né? Cabrites, né? Quesada, futebol é alegria, gente. Alegria. Vocês precisam rir um pouco, o pessoal é muito pro chato. Palmeiras, né? Se vê algum peruano do Universitário ouvindo, os caras devem estar super Mas a galera tá cantando, viu? Mesmo tomando 4-0, a festa tá bonita no Universitário. O que restou pra ele. Então se despedindo. Uma derrota honrosa, isso aí. Estão se despedindo da Libertadores. Se puder, não gasta dinheiro, né? Só vai vir a São Paulo por obrigação. Isso também é uma derrota heróica? Pois é. Não, essa é honrosa. 0-4 em casa, é honrosa. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, torcedor do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Conte com alta performance e segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Se é HG Nakata, pode contar, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, prazer jogando, prende o lance, curtindo novamente. O time do Palmeiras tenta o toque, curtindo no setor intermediário. Placar do jogo 4-0 para o time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes. Concorra a uma viagem para assistir a final da Comebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe o time do Palmeiras para sair jogando. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. É na volta do toque de bola para sair jogando o time do Palmeiras. A abertura vem com o Moreno. Moreno prende o lance do campo de ataque. Ameaça lançamento à frente. Ele faz o break. Volta ao jogador do campo de defesa. Recomeça o Verdão no seu campo de retaguarda. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br.
Consulte condições. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Vem para o jogo, o time do Palmeiras. Dominou, foi empurrado por trás, cara. Pô, mas foi por trás, cara. O Alan foi empurrado por trás, nas costas, cara. O árbitro de futebol não tem que olhar o placar do jogo para apitar, ele tem que dar a falta. Pretzel Quesada, o Pretzel. Sim, ele tá deixando o jogo correr porque o placar tá liquidado, né? Essa que é a realidade. Então ele tá deixando o jogo correr, mas tem que cuidar para não lesionar ninguém, para não machucar ninguém. Aí é complicado. Hoje ele teve uma sorte, né? O placar ajudou, né? Pode errar qualquer coisa agora a favor de um e de outro, que não vai mudar nada o jogo. Mas assim, se é um jogo ajustado, com placar ajustado, tomou a decisão errada de não ter dado o vermelho direto na falta violenta em cima do Flaco. Errou não ter confirmado logo de cara o quarto gol do Flaco, o quarto gol do Palmeiras, entendeu? É isso, eu acho que o placar a gente dá uma amenizada na atuação que não foi das melhores desse árbitro, né, no jogo dessa noite. No futebol, Luiz Carlos Soares também, acho que ele é um bananão também, ligado no microfone Bandeirantes. Luiz Santos curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedora brasileiro. A bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Palmeiras em tiro de meta, vem pro toque curtindo no intermediário, Everton sai jogando pro time do verde para Micael para Gomes, prende no campo de defesa para o time do Palmeiras para ser jogando já no seu campo de defesa, ele tenta o toque de bola curtindo no setor intermediário, aperta novamente o time do Palmeiras para ser para o jogo, tentou descer, houve a falta, parado o jogo, marcada a falta do campo de defesa novamente para o time do Palmeiras, bater e ser jogando no seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, placar do jogo 4-0 para o time do Palmeiras. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, o tempo não para. Bandeirantes marca. 40 jogados para você conferir. O segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final, jogo de ida. Palmeiras 4. 0 para o Universitário, 4 para o time do Palmeiras. Palmeiras vence legal o jogo de ida. Na Bandeirantes é você. Alô, Pedro Coen. Ulisses, no Paraguai segue Libertad 0, River Plate 0. E teve reviravolta na Série B, viu? O Novo Horizontino empata para cima do Curitiba. Agora o Goiás volta para a liderança. E vem para o jogo, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, bola com o Moreno domina pelo comando de ataque, vai para o giro, solta a jogada para Facundo Torres, tenta o levantamento, prefere tocar a jogada pela direita, vem para chegar Gomes, olha o Gomes de atacante, girou para Moreno, pode bater pro gol, girou, bateu longe do gol, tiro de meta para a equipe do Universitário cobrar, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva e na estrada e na rua, amortecedor é HG, na carta pode contar, torcedor do Brasil, aí tá parado o jogo, tá marcado novamente, tiro de meta para a equipe do Universitário, ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, obrigado torcedor Miguel Pinheiro, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado em Caculê, na Bahia, curtindo o som da Bandeirantes, a Marise também, e do time do Palmeiras vem com Alan domina, ele vem pra finta, prende Alan para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu campo intermediário de defesa, faz o break, fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir, é na falta com o time do Universitário que sai tocando no campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. É para do toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente, vem para o toque de bola o time do Universitário para ser jogando no seu campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas contigo na obra dá tudo certo. É na volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada, não consegue, rebate, a bola volta no meio de campo, domina novamente. Churin prendeu, pois não, mudou quem? Aonde mudou? Mudou por quê? Por quê e aonde? Porque é difícil de explicar, mas o Jorge Fossati tirou 19 Flores e colocou 7 Vélez. Vélez, última mudança do Universitário. É futebol da Bandeirantes pra você. E aí, Pretzel? E aí ele diz assim, ó, entra lá, garoto. Vê se tu faz um gol lá. Porque é a única coisa que ele tem pra dizer, né? Com um jogador a menos, jogo liquidado, 4-0. O árbitro até poderia não dar acréscimos. Como é o primeiro jogo, não pode, né, evitar que
Não pode impedir que o adversário marque um gol. Mas se fosse o segundo jogo, ele nem daria acréscimo, porque a classificação já estaria definida pelo Palmeiras. A atuação bem baixa do Flores hoje, né? Se esperava mais do Flores, do Valera, do Pola, esses caras. Ninguém se salvou nesse time do Universitário, não. Tô imaginando, se tomou de 4 hoje, imagine na volta, hein? Na volta, se tiver nessa nhaca aí. Na volta, talvez o Universitário venha com o time misto. Talvez. Toma de 3. Não, e o Palmeiras vai jogar com o time misto. Não tem sentido jogar com o titular. A não ser que o Abel chame os caras e fale assim, ó, treino. Vamos treinar. Hã? Eu faria isso. Não, mas é bom deixar uns caras bons no... Porque é futebol, né, gente? Deixa os caras ali no banco, né? Só pra uma necessidade extrema. Toca a bola no time do Palmeiras para ser o jogador do seu campo de defesa. Concorra a uma viagem para assistir a final da Libertadores da América em Lima, no Peru. É Comebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. Alô, alô, rapaziada. Curtindo o showzaço da Bandeirantes, só da Bandeirantes 4-0 Verdão. Bonito Palmeiras na frente do placar. Você ligado no microfone Bandeirantes. Ative efeito estrela. Acesse o site e abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante, torcedor brasileiro. Você acha que o Abel vai poupar todo mundo aí? Eu acho que ele poupa a maior parte. Ele não vai entrar, acho que com um time totalmente alternativo, vamos colocar assim, entendeu? Dá pra fazer um mix aí, escala 5, os 5 que estão melhores, deixa outros 5 no banco, entendeu? Faz ali uma troca, enfim. Eu acho que também não pode achar, brincar, entendeu? Ah, vamos entrar de qualquer jeito. É sério, é Libertadores, é um jogo de futebol, né? Agora, o time universitário é muito, muito frágil, né? Imagina que contra o Botafogo ele vai colocar força máxima. Aí sim. E aí o time que jogar contra o Botafogo não jogará contra o Universitário. Mas é bem provável. Agora, nesse momento, tu tem saudades? Tiveste saudades em algum momento desse jogo de Fossati? Não. Mas o Fossati levou o Inter às quartas, a semifinal da Libertadores, aí demitiram ele durante a Copa de 2010. Estávamos lá. E aí ele caiu, eu até me lembro que a Renata Fã estava na redação, porque cai o Fossati, o Inter anunciou o Celso Rotti. A Renata foi a loucura. E o Celso, em 4 jogos, levou o Inter ao bicampeonato da Libertadores. Agora o Pretzel pode lembrar, ele botou no banco o Tyson, isso criou uma baita confusão lá. Não, e outra, viu? No Gaúcho tinha perdido pro Zequinha, não foi? E jogou com 3 zagueiros, os jogadores não gostavam. E sabe, o jogador brasileiro, ele treinava no dia do jogo. Pela manhã ia pro estádio treinar. Aí os caras começaram a achar isso uma bizarrice, sabe? E aí caiu. Futebol da Bandeirantes para você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Vem pro toque de bola, time do Palmeiras vem pro toque, Coutinho novamente, o Felipe Anderson passa muito mal. Moreno tenta ganhar para o time do Palmeiras, toma falta para volta, Coutinho do campo de defesa, recolhe Coutinho para a ponta, aperta o Palmeiras, lançamento errado. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe do campo de defesa, tanto o toque de bola curta para o setor de esquerda, vai para a finta, domina novamente o time do Palmeiras, tenta descer. O árbitro está parando, marcando o lateral. José Francisco e Oswaldo Cruz, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da Silva, sintonia. Pretzel, é muito fraco, Quesada, o Universitário mesmo, vocês não botam fé? Não, sinceramente. É um time muito ruim? Antes eu esperava mais dificuldades, por ser o mata-mata, mas o Palmeiras transformou o jogo numa barbada. Não, eu esperava facilidades, mas vou ser muito sincero, não esperava uma facilidade desse tamanho. E o Palmeiras, gente, tirou o pé. Olha lá, tirou o pé. Se o Palmeiras força um pouquinho mais, na realidade o Palmeiras se poupou nesse jogo que a gente está transmitindo aqui. Vamos levar na manha, gente. Construímos. Em poucos minutos, o Palmeiras construiu a classificação. 12 minutos. O Palmeiras se classificou para as quartas de final da Libertadores com 12 minutos de jogo no Peru. Pô, tá ótimo, Ulisses, pelo amor de Deus. Mas tinha que ter enfiado 7. Perdeu, a menos, sabe por quê? Perdeu gols. Porque pesa gols. Saldo, né? Pô, mas 4 é um baita resultado, né, perder gente? por 3-0. Não. Esse time não faz 3 gols em ninguém. Não A pontuação, sim. Não é pontos corridos, Ulisses. Não, lógico que não, mas o que tá falando que é pontos corridos? Não, é que não fica somando a pontuação. 7, 8. O Palmeiras decide em casa até a semi, depois a final é jogo único. Inclusive a final vai ser nesse estádio aí. O Palmeiras vai estar nesse estádio aí, gente. Palmeirense, segura aí, ó. E o River tá amassando o Libertad, mas o gol não sai. Tá 0-0 ainda, porque a tendência é que dê River e Palmeiras. O River é mais time que o Libertad. Opa, aí a parada é outra. Sim.
É bola do campo de ataque, tenta Alain. Ele vai pra finta, escapa na marcação do primeiro. Escapou de 3, vai pra área, vai fazer um golaço, bateu pra fora. Tiro de meta. E o Alain mostrando também suas qualidades, né? Buscando seu espaço, o garoto de apenas 20 anos de idade costurou pra cima de 3 marcadores, entrou na área, mas catou cavaco, não conseguiu a finalização. A bola vai pela linha de fundo, o Palmeiras vence tranquilão 4-0. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem pro toque de bola perto da marcação. O time do Palmeiras recupera a jogada para ser jogando na intermediária com Alain. Alain já prende, soltou para Facundo Torres. Domina com dificuldade. Vai para finta em cima da marcação. Tanto o toque de bola contigo novamente pela direita. Recolhe a jogada para ser jogando. Domina novamente do campo de defesa. Vem pro toque de bola. Domina do campo de defesa para ser jogando. O time do Palmeiras. Abertura para o bom lateral Pequeires que prende pela esquerda. 4-0, 4-0, 4-0 Palmeiras. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, já domina contigo no setor intermediário, o time do Palmeiras para ser jogando, recolhe a jogada para o setor de esquerda, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, obrigado torcedor pela sintonia, vem Verdão, cabe mais Verdão, domínio do campo de ataque, bola vem para o toque de bola, recolheu Felipe Anderson para o Palmeiras, rolou para trás, tentou bater, não, pro gol, bateu mal, ela subiu demais, foi embora para a linha de fundo, tiro de meta. Acho que se fosse num jogo mais difícil, o Alain faria esse gol, porque a chance foi muito bem criada, o Felipe Anderson colocou a bola no pé dele, cara a cara com o goleiro, mas até meio displicente do garoto, chuta de qualquer jeito, a bola se perde em linha de fundo, perde chance atrás de chance o Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcado bola para o time do Universitário, ser jogando pelo setor de esquerda do campo de ataque. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Recolhe do campo de defesa, vai terminar o jogo já já. Vitória gigante do Palmeiras, como ele, gigante Palmeiras, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras para ser jogando, recolhe novamente o Everton. O que foi? Tá me criticando por quê? Fala no arte. Te achei um pouco como é que eu posso dizer? Tá gaguejando, não, irmão? Fala aí, achei um pouco bagulho é reto, papo exagerado reto, e exasperado ao mesmo tempo, né? José Mauro Francisco curtindo o solzaço da Bandeirantes, obrigado Mili Almeida, domina o time do Universitário, tenta descer pelo setor de esquerda, 4-0 para o time do Palmeiras, levantamento vem para dentro da grande área, afasta, vem para tirar o perigo, contigo no setor intermediário novamente, domina o time do Universitário, tenta descer pelo setor de esquerda, prendeu Castilho, ele tenta o cruzamento, bola explode em cima da marcação, afasta o time do Palmeiras, tira de cabeça, vem pregar o lance, Facundo tenta o toque de bola, Coutinho no meio, aperta novamente para ser jogando, pois não, dê gol, dê informação que vai me deixar feliz também hoje. Pois não, Pedro Cohen. Vamos lá, Ulisses. E se tinha perdido a liderança, volta, viu? O Curitiba faz o segundo para cima do Novo Horizontino em Novo Horizonte. Lucas Ronier. Agora o Curitiba volta à liderança da Série B. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você tá ligado quando o braço, o árbitro, é fim de jogo. Vitória maiúscula, gigante, eu vou. Palmeiras 4, Vitor Roque fez 2. Vitor Roque fez 1, Lopes 2 e Gustavo Gomes 1. Vitória do Verdão nas oitavas de final. Jogo de ida, tem um jogo de volta. 4-0 pro Palmeiras. Na Bandeirantes quem vem é você. Alô Capri, vem Capriote, deu Verdão Capri. Vamos lá, Ulisses. Bom, já era, né? Já pode pensar nas quartas de final aí, porque esse time do Universitário não assusta ninguém. Não vai fazer 4 gols no Palmeiras nunca, né? Já tá nas quartas de final o time do Palmeiras. Vamos lá, Bruno Migliosi. O que é que você tá vendo aí, além da decepção do torcedor peruano com o desempenho do time dele, hein, Migliosi? Capri, a comemoração dos palmeirenses foi até meio contida, de constrangimento pelos mais de 60 mil torcedores que estiveram lotando o estádio Monumental. O Palmeiras quer estar de volta aí, hein, porque é o palco da grande final da Copa Libertadores. O primeiro jogo aí, a primeira experiência foi proveitosa. 4-0 pro Verdão, que segue 100%, é o único time 100% de aproveitamento na Libertadores desta edição. O Palmeiras que vai decidir em casa até a semifinal, depois a final volta pro Peru, então caminho traçado. Abel Ferreira com confiança renovada, porque na Libertadores é outra história, o Palmeiras está bem demais, Capri. Muito bom, então nós já vamos para o apito final e lá no apito final você vai trazer a palavra do técnico Abel Ferreira. Vamos ouvir o treinador palmeirense explicando essa vitória do Verdão. E antes do apito final, temos que escolher o melhor em campo,
o craque Estrela Bet Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vamos lá, Alexandre Pretzel e Leandro Quesada escolhendo o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala aí, Pretzel. Flaco Lopes, grande atuação, melhor em campo. E pra você, Quesada? 2 gols, aquele passe açucarado pro Vitor Roque, que depois sofreu pênalti. Que partida do Flaco, hein? O 9, o meia, o homem da área, o centroavante, o cara pra organizar. Que partidaça do Flaco Lopes hoje. Flaco Lopes. Flaco Lopes, o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes de Palmeiras 4, Universitário do Peru 0 e o apito final chega na sequência. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, Semana das Estrelas de 4 a 9 de agosto. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Abertura à frente, domina Flaco Lopes, dobrou, soltou para o setor de esquerda. É boa a bola da grande área, pênalti! Penalidade no Vitor Roque, indiscutível. É pênalti pro time do Verdão bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem pra cobrança, Gomes. Partiu pra bola, Gomes, capitão do Verdão, bateu! Gol! Para o Verdão, ele partiu pra bola, bateu rasteiro no canto direito, ela tocou ainda na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol, lá na bochecha ninguém pega, é Gomes, é o capitão, Gustavo Gomes, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Gomes com 7 minutos de jogo, do primeiro tempo, e você proporciona a torcida do Verdão, boa Palmeiras, boa Verdão, Palmeiras 1-0 pro time do Universitário de Lima do Peru, o Miliose. E ninguém melhor. Aperta Flaco Lopes, capricha Flacão. Ele vem pro toque, ele para o time do Palmeiras, pede Tigrinho. Abertura à frente, Tigrinho tentou a devolução. É pra Flaco Lopes na cara do gol, tá falando, vai fazer, bateu! Gol! Lopes, o Tigrinho devolveu pra ele a bola, ele saiu na cara do gol e marcou! Flaco Lopes! Vitor Roque, Flaco Lopes, a dobradinha, Abel, que dá certo no Palmeiras, Abel! Nós estamos pedindo isso desde o Mundial de Clubes, Abel! No microfone da Bandeirantes, Abel, seu português teimoso, pá! Com emoção maior do futebol, essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida no Verdão. Palmeiras 2, Universitário 0, vai Verdão, pra cima Verdão, massacra Verdão. Do quinto de defesa, parceiro, jogando o Serginho Japa, ligado no futebol Bandeirantes, eu quero você comigo. Marlon Aparecido, por isso também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Marcelo Patti, curtindo o som da Bandeirantes, lançamento à frente, vem pro jogo de Palmeiras. Ganhou na grande área, Vitor Roque vai fazer um golaço, bateu com força no travessão. Entrou! Gol!
próxima linha que dividiu o gramado na beirada do campo. Piqueires lançou. O Vitor Roque vem no peito, ganhou do Riveiros, ergueu a cabeça, falou, agora eu vou fazer. Encheu o pé na bola, um canhão, ela bateu no travessão e morreu no fundo da rede. Vitor Roque, o Tigrinho pro Verdão. Palmeiras 3, Universitário 0. Na Bandeirantes é você. Vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta para a direita, batida, gol. Deu na trave, voltou, Flaco Lopes de cabeça. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Palmeiras. O VAR tá analisando o gol ainda, eu tô narrando aqui de teimoso, porque pra mim a condição do Flaco Lopes é legal, a não ser que invente que o Vitor Roque atrapalhou o goleiro, mas não atrapalhou não. Flaco Lopes pro Verdão pra fazer o quarto gol, tô narrando antes da decisão do VAR. Pra mim, condição legal de gol do Palmeiras, Pretzel e Quesada. E acertou! Ulisses Costa acertou porque o gol valeu. E o Verdão massacrou o Universitário em Lima, no Peru, 4-0 e se classificou às quartas de final da Libertadores da América. Palmeiras 4, Universitário 0. E agora no apito final vamos falar muito desse jogo, dessa vitória palmeirense, explicar aí pro torcedor do Verdão como foi isso tudo, já com o Abel Ferreira falando na entrevista coletiva e já também com o gabarito do jogo, as notas da partida. São 11h32. Antes de ouvir aqui o Pretzel e o Quesada, deixa eu passar com o Pedro Coin e os outros jogos de hoje, as partidas encerradas da Libertadores e da Sul-Americana. Vamos lá, Pedro! Vamos lá, Capri, com certeza. E pela Libertadores, o Botafogo venceu a LDU, jogo de ida, gols 17 segundos do Arthur. Libertad e River Plate acabou 0-0 mesmo, tudo igual, vai ficar para Buenos Aires a decisão. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz, gols de Coelho e Hulk aos 43 do segundo tempo, de virada. E para finalizar a Sul-Americana, Central Córdoba 1, Lanús 0. Na Série B, Capri, o Novo Horizontino perdeu em casa para o Curitiba. O Curitiba abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com o Lucas Ronier, o Matheus Friso empatou para o Novo Horizontino e o próprio Lucas Ronier fez o segundo do Coxa. O Coxa entrou, saiu e voltou para a primeira colocação da Copa da Série B, perdão. Amanhã voltam os campeonatos nacionais da Europa. O Liverpool entra em campo, recebe o Bournemouth em Anfield. Lembrando que também tem campeonato francês. O Rennes recebe o Olympique de Marseille. São 11h33, 11h33. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel e Leandro Quesada explicando aqui pro ouvinte da Bandeirantes, pro torcedor palmeirense, como foi esse jogo, essa vitória do Verdão que classifica o Palmeiras às quartas de final da Libertadores. Eu duvido que alguém com bom senso não acredite que o Palmeiras já está nas quartas de final da Libertadores, hein, Quesada? Fala, Pretzel! Eu concordo contigo, acho que o Quesada estava falando fora do ar aqui também. O jogo da próxima quinta é um jogo protocolar e não é desrespeito ao Universitário. Acho que o Universitário imagina isso também, porque o final do jogo, alguns torcedores estavam até cabisbaixos, quase chorando na arquibancada, porque o estádio estava praticamente tomado pela torcida fanática do Universitário, mas quando a bola começou a rolar, a diferença realmente muito grande. O Palmeiras botou a bola no chão, imprimiu uma velocidade gigantesca do início até os 20 minutos, e aí abriu 2-0 com muita facilidade. Gol de pênalti do Gomes aos 7 minutos, num pênalti bem marcado pelo árbitro, que foi muito bem no jogo, o Facundo Telo, argentino, que é um dos melhores do mundo. Aí o Di Benedetto, o zagueiro, fez o pênalti no Vitor Roque, tomou o cartão amarelo. Depois o Flaco Lopes faz 2-0 logo depois, 5 minutos depois, porque aí o time peruano ficou atordoado. E aí o jogo se encaminhou para uma goleada do Palmeiras. A defesa do Universitário marcou lá em cima, dando muito espaço, e o Palmeiras com meio de campo móvel, mas com Flaco Lopes e Vitor Roque jogando muita bola, com o Piquerez sendo uma espécie de armador e de lançador também. Aí o primeiro tempo virou 3-0 com o terceiro gol do Vitor Roque. E o próprio Vitor perdeu outras duas oportunidades. Se o primeiro tempo tivesse virado 5-0,
não seria nenhum exagero pela fragilidade do time peruano. Palmeiras fez o que tinha que fazer. No segundo tempo deu uma diminuída no ritmo, mas ainda assim foi dominante na partida, contando com a expulsão do Riveiros aos 7 do segundo tempo, uma entrada duríssima no Flaco Lopes, cartão vermelho, ele já tinha o amarelo e depois tomou o vermelho direto, e aí com um a mais, Capri, era só esperar o tempo passar. O Lopes fez o 4-0 aos 32 do segundo tempo, coroando uma atuação espetacular, talvez uma das melhores dele desde que ele chegou ao time do Palmeiras. Aí o Abel Ferreira poupou alguns dos seus titulares, já com o placar definido e com a classificação encaminhada para ter uma tranquilidade de calendário, né? Porque tem Botafogo e Palmeiras no domingo, 8h30 no Rio de Janeiro, e na semana que vem, 9h30 da noite, na próxima quinta, o Palmeiras recebe o Universitário e provavelmente existe assim uma possibilidade de time reserva, dando espaço para outros jogadores, porque, né, que essa vaga está assegurada. O Palmeiras não vai levar 4 gols do Universitário e não vai deixar de marcar gols. Então o Palmeiras vai ganhar de novo o jogo aqui, mas talvez com uma formação alternativa e com a vaga encaminhada. Prétio e Capri, embora seja um jogo de futebol, e o futebol sempre permite momentos heróicos, viradas remontadas, históricas, tal, não vai ser dessa vez com o olhar do Universitário para aquilo que aconteceu hoje, né? Não vai. Assim, se fosse um 4-0 em cima de um River Plate, de um Boca, né? Às vezes acontece, aí o time na volta consegue fazer uma grande atuação, né? A gente já viu isso acontecer tantas vezes no futebol, não tantas vezes, mas isso não é algo que não aconteceu, né? Agora, vendo esse Universitário jogar hoje, né? Até fiz uma brincadeira com essa história, a gente vê o soccer nos Estados Unidos, né? Eu tenho o futebol universitário, né? Nas escolas, nas universidades. Hoje o time universitário fez jus ao nome, né? Porque o futebol foi bem amador, foi bem universitário, né? Um sistema defensivo arcaico, sem proteção do meio-campo. Os bons jogadores do meio para frente estavam extremamente nervosos, acusaram muito rapidamente o golpe depois dos 2-0 do Palmeiras, construídos em apenas 12 minutos, né? Aos 5 com aquela jogada do Vitor Roque, que a gente já destacou aqui, e o Flaco, não é? O pênalti em cima do Vitor, com o Gomes fazendo 1-0 de pênalti, e o Flaco Lopes fazendo aquela tabela com o Vitor Roque marcando 2-0. Ali o jogo acabou, né? Ali o jogo acabou. E a gente já estava falando da classificação naquele momento do Palmeiras, mesmo sem o jogo ter terminado, e sem, claro, né, ter o jogo da volta, mas o Palmeiras foi inteligente para administrar também, para dosar a velocidade do jogo, não saiu tão cansado assim, não foi um jogo de embate, de muitos desarmes, de correria. O Palmeiras fez um jogo inteligente, depois dos 2-0 deu uma recuadinha, esperou o Universitário fazer alguma coisa, mas sem qualidade também não sofreu. Eu não sei, o Prédio pode até me ajudar. O único lance de perigo foi aqueles 26 lá aos 26 minutos do Alex Valera, né? Só o único, né? Que ele subiu sozinho. Cabeceou pra fora. Só, né? Não teve mais nada. E no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, né? Aí depois veio o gol do Vitor Roque aos 30. E aí no segundo tempo o Palmeiras administrou mais ainda, né? Aí a gente já tá falando aqui na transmissão, o que fazer, né? O Ulisses perguntando. Aquilo que você tinha sugerido no intervalo norteou também as nossas discussões aqui. Coloca o time titular contra o Botafogo, porque está na briga pelo título, tem uma campanha de campeão nesse momento, de 70% no Campeonato Brasileiro, contra 74% de aproveitamento do Flamengo. Tem 2 jogos a menos em relação aos 19 do turno. Então, faz o melhor contra o Botafogo. E no jogo da volta, a gente pode até estender essa análise depois, quando você quiser, Capri, aquela tua sugestão que eu acho boa. Eu acho que colocar um time totalmente reserva, alternativo, não. Mas você pode mixar, né? E aí sim entra uma conversa com o fisiologista, com o médico, com o próprio jogador. Quem que aguenta, quem que não aguenta. Então coloca 5 titulares, outros 5 reservas, deixa mais 5 no banco, entendeu? Eu tô pensando no jogo contra o Universitário. Porque se precisar, né, de repente, vai saber, 30 minutos abre uma luz no Universitário, 2-0 no Allianz. Aí, né, tem um sinal de alerta. Não vai acontecer isso. O Universitário já venceu o Palmeiras em São Paulo. Já venceu, né? Em 79, o jogo no Pacaembu. Venceu por 2-1. 2-1. Era a primeira fase da Libertadores. Isso. Eram Palmeiras e Guarani contra os peruanos. Faz só um levantamento, eu vou voltar pro Capri. Qual foi a última vez que o Verdão tomou de 4-0? Vamos levantar? Eu vou te ajudar. Bom, Capri, é isso, né? Classificação tá aí. E é bom, né? Porque o Palmeiras se aproveitou de adversários super frágeis, o Universitário é o deles. E vou falar um negócio, o Universitário é pior do que Bolívar, Cego e Sporting Cristal, que foram adversários do Palmeiras e que o Palmeiras venceu, né, com essa campanha invicta. 6 jogos, mas hoje a 7ª partida, venceu todos os jogos, uma campanha realmente absurda do Palmeiras nessa atual Libertadores da América. E é bom guardar todo esse fôlego porque acho que na próxima fase vem aí o River Plate.
E aí, Capri? A parada é outra, né? Aí é complicado, é mais difícil, mas realmente, Palmeiras fez uma exibição de gala, uma exibição primorosa. Tudo bem, a fragilidade do Universitário, mas o Palmeiras não teve nem aí, não é? E despachou o time peruano com muita autoridade. Capri. Agora eu fico imaginando, não é? Oi, Bruno. Só para responder a pergunta do Quesada, a última derrota do Palmeiras por 4 gols de diferença foi em 2015, há 10 anos, cara. 5-1 para Chapecoense. Lembra desse momento? Era o Marcelo Oliveira no comando do Palmeiras, perdeu por 5-1. 5-1? Faz tempo, hein? 5-1? Faz tempo, 2015, 5-1 pra Chape. A propósito, se for 5-1, ainda vai pros pênaltis. Ainda vai pros pênaltis. Não, e é o seguinte, eu fico imaginando, né, Quesada, Pretzel, nós falávamos sobre isso ontem no Esporte em Debate. Cada vitória de um time brasileiro deve tirar o sono do presidente da CBF, Samir Chaldi, porque se tivermos um brasileiro campeão da Libertadores da América, vai ser um pepinaço para acabar o Campeonato Brasileiro. Porque nós fizemos as contas, né? O brasileiro, em condições normais, termina no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro, a última rodada, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, 21 de dezembro. Se um brasileiro vencer a Libertadores da América, vai jogar o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, para enfrentar o Paris Saint-Germain. Lá no Catar. Essa competição acontece entre 10 e 17 de dezembro. Então vamos supor que o Palmeiras ou o Flamengo vença a Libertadores da América. Ele vai sair daqui lá pelo dia 8, 7, não é? Para chegar lá, para começar a disputar o Mundial de Clubes no dia 10. E se for até a final, chega 17, 18, 19, em tempo de, ou não é? De disputar a última rodada. Só que vai perder pelo menos 3 rodadas, né, Pretzel? E aí não acaba o campeonato, não tem jeito, não então, tem como acabar. Pensando bem mesmo, a CBF vai secar o Palmeiras e o Flamengo e o Botafogo e o Fluminense. Vai secar o Fluminense na Sul-Americana e os outros 3 na Libertadores da América. É impressionante isso, né? Mas eu acho que na data FIFA agora, o problema é que o Flamengo não quer jogar na data FIFA, mas aí não tem jeito. Por exemplo, tem 2 jogos, Capri, Palmeiras e Juventude, Flamengo e Sport, são 2 jogos atrasados. Tem que botar na data FIFA, cara. Bota na data FIFA esses jogos. Se não puser, vai por aonde? Exatamente. Quando é que vai jogar duas partidas? São jogos atrasados, que é possível jogar, por exemplo, no meio da Copa do Brasil. Então, quarta-feira que vem tem Juventude e Vasco, um jogo atrasado. Já vai pagar um jogo, esse jogo é atrasado. Aí na outra quarta, que tem as quartas de final da Copa do Brasil, faz Palmeiras e Juventude e faz Flamengo e Sport, claro. Na rodada de Copa do Brasil. Deve acontecer, Eu também, eu imagino que vai acontecer, mas até agora nada. Sim. Até agora nenhuma marcação de nada aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro Fábio Seixas, esse companheiro nosso, e fazer essa informação chegar até o presidente. Porque eu acho que o presidente lá da CBF deve estar pensando em outras coisas. Tem muita coisa para pensar, né? Vamos falar a verdade. Mas essa, Capri, você toca num ponto, esse é um ponto que não pode deixar para esperar, entendeu? E olha, hein? Corremos o risco do campeonato não ter data para terminar nesse ano. Certo? Porque, vamos lá, digamos que não consiga fazer esses 3 jogos, certo? Você falou dia 21 é a retomada, certo, Capri? Tá anotado aqui. 21 é a última rodada. É a última, tá, tudo bem. Aí você coloca 3 jogos como até o final do mês. Então você vai ter que jogar, vamos inventar aqui. 21 você joga no 24, Natal. No 27 e no 30. 27, pô, tá de brincadeira. Você já pode preparar a escala aí. Entendeu? Então é bom pensar antes, né? Mas esses caras, eles não nutrem nada por um pensamento de um futebol sadio, né? Realmente. E as férias, né? Porque vamos supor que termine no dia 21. Vamos supor que deu tudo certo, termina no dia 21. Que já é tarde, né? Porque normalmente termina, né, mais cedo. Termina dia na primeira 4, semana de dezembro. Aí, vamos supor que termina no dia 21. Deu tudo certo, que eu acho que não vai acontecer, mas terminou dia 21. Você tem que dar 1 mês de férias para os caras. 1 mês de férias você tem que dar. Aí voltam a treinar no dia 21. A maioria já tirou férias, né? Que maioria? A maioria dos clubes. Porque eles pararam, os clubes que não disputaram a Copa do Mundo tiraram férias.
Uns 10 dias, 10, 15 dias. O Grêmio 10, mas os outros todos 15 dias. Mas essas férias foram relativas ao ano passado, Pretzel. Não. São férias adiantadas. Não, são férias adiantadas. Não, Pretzel, não teve férias de 30 dias nesse ano? Teve. Não. Claro que teve, Capri. Essas férias são as férias já projetando dezembro de 25 para janeiro de 26. São férias adiantadas. Sim, Capri. Não. Sim. Não, porque Capri. ano passado, Capri, teve férias de 30 dias. O campeonato terminou dia 8 de dezembro. Teve férias de 30 dias. Teve sim. Agora tem um detalhe, né? Não vamos esquecer uma coisa. Em relação às próximas férias que o Capri está falando aí, o Pretzel. Ano que vem nós temos Copa do Mundo. Que vai parar também e vai haver férias também no meio do ano. Vamos ter um outro problema. Claro. E aí, ao final da temporada de 26, nós vamos ter novamente esse Intercontinental. Então a gente vai voltar a falar novamente sobre a possibilidade de um time brasileiro disputar a final. Tem que resolver isso já, então não começa, tem um ano para, tem menos de um ano para resolver o atual. E tem 1 ano e meio para resolver o de 2026, né? Se conseguir pensar um pouco antes. E aí tem uma outra coisa, Capri, que é a diminuição do estadual, né? Estou falando com o pessoal da federação aqui e tal. A federação tem o Campeonato Paulista com 16 rodadas, né? A ideia lá da CBF, do Samir, é diminuir para 12 datas, ou seja, vão mexer no maior campeonato estadual do país, vão diminuir essas 4 datas. Eu acho que é chato fazer isso de 16 para 12, mas ganha-se ali pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas, entendeu? Então isso também vai ser colocado aí numa conta do ano que vem, pensando num calendário que tem Copa do Mundo, tem o Mundial de Clubes no final do ano, tem Libertadores. Em 2027, já está dito pela CBF, não haverá nenhum jogo de competição nacional durante a Copa do Mundo Feminina. O futebol brasileiro vai parar durante a Copa do Mundo Feminina, determinação da CBF. Para não tirar a atenção da Copa do Mundo. Então teremos problemas, Capri, em 26 e 27 também. Vai ter problema direto, né? Nós conseguimos, tinha dado uma organizada aí nos últimos anos, né? Com férias de 30 dias, uma pré-temporada minimamente decente. Porque esse ano os clubes da Europa também, principalmente aqueles que participaram da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, também sofreram. Pré-temporada aí de 10 dias. Futebol inglês aí, os times que estiveram na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 10 dias de pré-temporada. E já vão pro jogo, vão embora, né? Já teve disputa de título aí entre Liverpool no fim de semana, Liverpool já disputando o título. Então, o futebol mundial está bagunçado, essa é a verdade. Está bagunçado. Tem uma saída, Capri, tem uma saída, mas ela fere, por exemplo, o que eu teria feito esse ano, tá? Eu teria mudado a forma do campeonato. Muda a forma do campeonato, diminui o número, entendeu, de jogos. Muda, tem que fazer alguma coisa. Porque assim, o Campeonato Brasileiro, eu adoro o Campeonato Brasileiro, mas 38 rodadas não dá. Não dá, Capri. Não cabe. Nesse calendário não dá. Porque assim, se todo mundo cede um pouco, o Brasileirão tem que ceder alguma coisa também, entendeu? A Libertadores já cedeu, inclusive, né? Tirou um jogo da final. Parece que não, mas é um jogo a menos, né? Entendeu? Então não sei, assim, eu acho que tem anos que vamos pensar diferente. A Copa do Brasil tinha que ser um jogo até as semifinais. Muito jogo, pô. Aí tu faz 2 jogos na semi e 2 na final. E aí tem esse problema do campeonato estadual, né? Porque assim, tem alguns estados que só tem o estadual. Tem outros estados que tem o estadual, mas não estão nem aí pro estadual. E onde tem o estadual mais forte, querem mexer também. Então, essa coisa da unidade de pensamento, né? De ninguém ficar interferindo no calendário do outro, ou pelo menos todo mundo ceder um pouquinho para o calendário ser mais humano, mais inteligente, sem a gente ficar perdendo tempo, não que a gente esteja fazendo isso, mas sem ficar perdendo tempo de tentar ver o que vai fazer nessas 3 rodadas se tiver um brasileiro lá no Catar, né? Não dá para pensar antes isso? Pô, será que só o Capriotti pensa nisso? Não tem um Capriotti lá na CBF? Não tem um Pretzel para ajudar lá na CBF? Não tem um Quesada para falar, pô, tá errado esse negócio, essa bagunça, né? Parece que os caras não sabe, me dá até às vezes asco de ir lá na CBF, porque parece que os caras estão tudo lá de terno toda hora pensando não sei no que, né? Mas será que é tão difícil pensar numa coisa diferente, né? Realmente. Bom, guarda esse assunto aí, viu, Capri, porque você vai falar muito dele no final do ano e já prepara a escala aí, porque eu acho que vai ter jogos 24, 27 e 30. Pode preparar aí. Vamos aguardar, vamos esperar certamente pelas novidades.
Atenção, Bruno Migliozzi, qual que é a expectativa aí do técnico Abel Ferreira falar? Porque Palmeiras volta hoje, ainda vai dormir lá em Lima. Como é que vai ser a vida do Palmeiras aí, hein, Migliozzi? Volta direto, viu, Capri? Palmeiras sempre tem esse planejamento de voltar direto no voo fretado, porque no domingo não fica novamente em São Paulo, né? O Palmeiras vai encarar a equipe do Botafogo, então uma sequência de viagens ao longo desse finalzinho de semana vai encarar o Fogão pelo Campeonato Brasileiro. Então não deve demorar muito não o técnico Abel Ferreira, Capri, para dar a palavra depois dessa goleada. Já estamos conectados aí a Lima para ouvirmos o Abel Ferreira, Migliozzi? Em instantes chega o técnico português para falar com a gente, Capri. Então vamos fazer todas as conexões possíveis aí pra gente ouvir o técnico palmeirense. Daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo, hein? Tô achando que vocês estão meio circunspectos aí porque vão dar notas baixas ao time do Palmeiras. Se tiver nota baixa pro Palmeiras hoje, eu vou fechar, acabar com o gabarito, hein? Hoje todo mundo do Palmeiras foi bem. Quero só ver o que é que vocês vão aprontar aí com o gabarito do jogo já daqui a pouquinho. Quero só ver qual vai ser o desempenho de vocês aí com o gabarito do jogo. Atenção! Vamos pro intervalo rápido aqui? Vamos parada rapidíssima e na volta, quem sabe já teremos aí o técnico Abel Ferreira e o gabarito do jogo na sequência também. Vamos lá, parada rapidíssima. Já voltamos aqui com o apito final. Até já. Vamos lá, Michel Lopes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafri, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafri.com.br. O empate sem gols entre Atlético Nacional e São Paulo no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores ficou marcado também por uma confusão nas arquibancadas do estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Depois que o jogo terminou, as duas torcidas de São Paulo e Atlético entraram em um confronto com objetos arremessados, inclusive pedras, já que apenas uma corda e o policiamento separavam as duas torcidas que acabaram se enfrentando ao término do jogo. De acordo com o secretário de Segurança e Convivência de Medellín, Manuel Villamejia, um torcedor identificado como Alan Aquino do São Paulo foi flagrado por câmeras de segurança e detido. Ele retorna ao Brasil e está proibido de voltar à Colômbia. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom, com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom, com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom, com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. São 11 horas e 54 minutos no apito final da Bandeirantes. Já, daqui a pouquinho, vamos ouvir o técnico Abel Ferreira e em instantes também tem o gabarito do jogo, as notas da partida. Já estamos quase chegando aí na sexta-feira. Coisa linda, hein? Ela vai chegar aí dentro de instantes. A gente vai abrir esta sexta-feira, coisa linda. Tá frio aí, Queçada? Você tá todo meninão aí, hein, Queçada? Você não tá com frio, não é? Ô, Capri, por incrível que possa parecer, tá calor aqui dentro disso. Calor assim, tá uma temperatura super agradável, entendeu? Eu tô com uma jaqueta aqui que quando eu coloco também,
Essa jaqueta esquenta tanto que nem precisa, mas super agradável aqui. E o cheiro também aqui, porque veio a pizza peruana que a gente havia pedido, viu, Capri? E, aliás, quais os ingredientes da pizza peruana? O Pretzel vai me ajudar. Massa... Pizza peruana não é possível que seja uma pizza assim... Não, fala aí os ingredientes. Bom, vamos lá. Vamos ver, tem o lombo de lhama, né? Que é derretido. Certo. Me ajuda aí, Xandão. Com lascas dos pelos de lama. Farpas de abacaxi. Farpas de abacaxi. Tem que ter ceviche também, né? Tem ceviche. E tem gotas de pisco. De pisco, tá? Gotas mesmo. Gotículas de pisco. Então essa é a pizza peruana, porque a noite do Palmeiras foi regada a pizza Só uma peruana. Sugestão, cara. Cria uma pizza portuguesa sem o ovo sem cozido. Bigode. Não, sem o ovo cozido, cara. Sem o ovo. Pode ser uma pizza portuguesa sem presunto também. Não, sem o ovo, cara. O ovo é terrível, cara. Então acaba com a pizza portuguesa de vez, vai. Pode ser. Mauro Betting que gosta de pizza portuguesa, mas a gente acaba essa com a peruana também dele. tem ovo de lhama, viu? Fatias de ovo de lhama. Lhama agora bota ovo. Vocês já viram alguma lhama? Eu já Avestruz põe ovo, né? É verdade, é verdade. Você já comeu omelete de ovo de avestruz? Não, nunca tive isso, nunca tive esse prazer. É um prazer ou um desprazer? Sei lá, eu. É que você falou de um jeito que eu falei, deve ser maravilhoso isso daí, né? É que o ovo de avestruz é gigante, né? Aquele ovo enorme, né? Você precisa fazer agora, um omelete com um ovo de avestruz de um... Imagine na época dos dinossauros, como seria um omelete com ovo de dinossauro, né, o Pretzel? Imaginou? Dinossauro se alimentava do quê, né? Folhas e pessoas que não existiam. E eram carnívoros. Animais menores. Animais menores, mas que tipo de animal naquela época? Era dinossauro comendo dinossauro, né? Tinha dinossauro herbívoro e dinossauro carnívoro. Tinha o vegano, né? E os caras que iam na churrascaria. Aliás, o filme Parque dos Dinossauros é bem isso, né? Só que numa temática diferente. Olha aqui, ó, a Aline, que é torcedora do Palmeiras, ela tá dizendo o seguinte, ó, hoje eu tô na Rádio Bandeirantes com eles, Pretzel, Quesada e Capriotti, voltando no tempo lá atrás, quando eu não podia ver jogos do Palmeiras, porque eu era proibida pelo meu ex-marido. E só assim eu conseguia acompanhar o meu Verdão no rádio. Olha aí. Então agora ela tá voltando aos tempos que ela escutava a gente no rádio, voltando a ouvir, porque o ex-marido não deixava ela ver televisão. Eu não sei quem é seu ex-marido, mas nota 0 pra ele ter proibido você de ver. Obrigado, Aline, pela audiência e um abraço pro teu ex-marido. E a Aline fez um bom negócio, né? Separou do marido. Pô, o cara que proíbe a mulher de assistir televisão não pode ser um bom marido, né? Então ela fez um ótimo negócio. E ainda bem que ela não quebrou o rádio, né? Mandou o cara andar e não quebrou o rádio. Ficou com o rádio. Mas agradecemos o sujeito porque ganhamos uma ouvinte. Né? Graças ao sujeito... Nós ganhamos uma ouvinte. Muito obrigado ao Pateta, mas ela fez um bom negócio, né? Vamos combinar que ela fez um bom negócio. Desculpa, viu, Aline, mas seu ex-marido era um pateta. Tô ansioso para ouvir o Abel. Acho que hoje o Abel vai dar um monte de recado. Viu? Será? Vai. Hoje é dia para dar recado. Eu imagino que eu é que sei, que estou aqui dentro. Vocês não sabem nada. Vai mandar a gente estudar, né? Vai mandar a gente fazer um monte de coisa, né? Ei, professor Abel, vai ser com emoção a entrevista coletiva hoje, vai ser sensacional, viu? Muito bom, vamos ver. Como você acha que será a abertura da entrevista coletiva, Pretzel, do Abel Ferreira hoje? Olha, eu queria mandar vocês, e aí, é claro que ele não vai... Essa é a vontade dele, né? Essa é o subconsciente dele, vai ser assim, né? Mas ele vai estar tranquilão porque é 4-0, não tem o que dizer, né? Acho que tem que valorizar a atuação, por exemplo, do Flaco Lopes. Talvez a melhor desde que ele chegou ao Palmeiras. Talvez. Vitor Roque finalmente jogando bem e ele sem a teimosia de escalar os dois juntos, né? Porque contra o Corinthians, o Palmeiras praticamente não chutou nenhuma bola no gol e ele tinha Vitor Roque e Flaco Lopes e o que ele fez? Tirava o Vitor Roque para botar o Flaco Lopes. Não testou os dois nos dois clássicos mais importantes da temporada. Então espero que ele tenha aprendido a lição e agora o Palmeiras vai aguardar o seu adversário, tem jogo semana que vem, River e Libertad. A gente estava com o monitor aqui no jogo do River, o River estava amassando o Libertad, hein? Amassando o Libertad em Assunção, mas não fez o gol. Terminou 0-0, a decisão fica para Buenos Aires.
mas a tendência é que o River Plate se classifique. Meia-noite, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Chegamos nela. A sexta-feira. Coisa linda! Ei, que maravilha, que espetáculo. Finalmente, hein? Essa semana aqui tava demorando para chegar a sexta-feira, coisa linda, mas ela chegou. Nunca falha. Nunca falha. Aê, boa, Miliose. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre chega a nossa sexta-feira coisa linda. Eu espero que seja uma sexta-feira coisa linda para todos os nossos ouvintes, para toda a nossa audiência. Aquela sexta espetacular, não é? Quem vai trabalhar, que trabalhe bem. Quem vai dar aquela comemorada, afinal de contas, sexta-feira coisa linda também é para comemorar, não é? Vamos em frente, tá valendo tudo aí. Estamos juntos nesta sexta-feira espetacular. E é coisa linda pro Abel Ferreira também essa sexta-feira, porque depois de um 4-0 dá para ele organizar, planejar melhor as próximas ações do Palmeiras. Eu acho que ele vai com o time titular, domingo contra o Botafogo, né? Vai com o time força máxima. E aí na quinta-feira que vem, no jogo da volta contra o Universitário no Allianz Parque, ele vai meter um reservão. Aí ele vai colocar um time reservaço e dar aquele descanso, porque ele tem só 2 competições, né, gente? É só Libertadores e Campeonato Brasileiro. E ele vai querer brigar pelos 2 aí. Dá pra ganhar os 2, não dá não, Pretzel? Não dá, Quesada? Brasileiro e Libertadores? Eu não acredito. Eu acho que o brasileiro vai ficar com o Flamengo. Acho que o Flamengo tá com um time para pontos corridos muito forte, um elenco que tu pode rodar, tu pode escolher o jogo que tu vai colocar força máxima ou não. Então o Flamengo se preparou demais, né? Domingo tem Inter e Flamengo, cara. Abrindo o segundo turno no Beira-Rio, entre os 2 jogos da Libertadores. E aí os caras vêm com aquele papo chatíssimo de poupar atletas para o jogo de domingo. Eu acho que o Flamengo não vai poupar e o Flamengo é favorito, eu acho, para ganhar o brasileiro, Capri. Olha, Capri, apesar do Cruzeiro estar ali no meio dos 2, né, do Flamengo e do Palmeiras, eu não confio muito no Cruzeiro, sinceramente. Posso errar, tá? A gente tá aqui, a gente fala e às vezes erra, às vezes acerta e tal. Mas eu confio muito no Palmeiras. O Palmeiras tem uma pontuação de campeão nesse momento, 70% de aproveitamento contra 74% do Flamengo. O Palmeiras tem 2 jogos a menos no turno, né, não fechou o turno ainda. O Flamengo tem um jogo a menos. E eu acho que uma hora ou outra o Abel vai novamente tomar conta desse time, entendeu? Não vai ficar mais uma reta final de temporada como aconteceu no ano passado e quase completar 2 anos aí sem um título. Então, para mim, o Palmeiras e o Flamengo vão brigar até o final e além desses jogos a menos que eu me refiro aqui, ainda tem um confronto, né? Entre ambos, né? No segundo turno nós vamos ter o jogo Palmeiras e Flamengo. Então se mantiver essa diferença 2-3 aí, briga até o final. E eu acho que é só o Palmeiras mesmo que tem time para encarar o Flamengo. Em cima disso, David Ancelotti, tô vendo uma declaração dele depois do jogo de hoje contra a LDU, que ele pensa em poupar jogadores contra o Palmeiras. Olha só, cara. Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras domingo. Olha só. Vai priorizar o jogo contra a LDU na próxima semana. Eu também acho um erro, mas enfim. Agora, vamos lá. São Paulo vai passar pelo Atlético Nacional, né? Imagino eu. O Botafogo... Jogo chato, hein? É jogo chato. O Botafogo venceu 1-0, né? Vai jogar agora lá no Equador. Mas eu acho que vai dar São Paulo e Botafogo aí. No outro duelo vai dar River e Palmeiras. Fortaleza tá aberto aí com o Vélez. Peñarol e Racing aberto. Estudiantes e Cerro aberto. E Flamengo e Inter aberto. Então, o Capri, pra mim só tem o Palmeiras aí que tá... Olha, olhando tudo aqui, gente, só tem um time que tá classificado pra próxima fase. Ou eu tô errado? Só o Palmeiras. O resto tá tudo aberto. Tudo aberto. Tudo aberto. Tudo bem, um pouquinho mais forte, outro ali, né? Tal, né? Mas tem razão. Olha a construção foi muito equilibrada a primeira perna, a primeira rodada das oitavas. Ó, Abel falando. Abel falando. Vamos lá, fala, Abel! Falar em espanhol. Olha, na fase de Libertadores, acho que foi a primeira vez, não me lembro do Libertad sofrer mais que 2 golos. Não me recordo de Università sofrer mais que 2 golos. Então, nós estávamos preparados para uma equipa consistente defensivamente, muito boa nas transições e forte nas bolas paradas.
O Universitário calhou num grupo da Libertadores muito forte e conseguiu passar. Então nós estávamos à espera de muitas dificuldades hoje aqui. A verdade é que se há jogos em que às vezes as coisas nos correm mal, anularem-nos um golo num jogo, numa eliminatória onde é dúvido se a linha do VAR está certa ou não, ou ficarmos com um jogador a menos logo no início do jogo, condiciona muito esse jogo. Mas hoje correu tudo bem. Primeira oportunidade que tivemos, sacamos um penalti, logo a seguir outra fizemos, e agora o que nós vamos à procura, porque temos muito trabalho para fazer. Esta é uma equipa que este ano saíram 18 jogadores, entraram 15, alguns deles vindo da base, outras contratações, e portanto o trabalho que nós temos é imenso, e agora é dar consistência a isto, sabendo que vamos ter altos e baixos, mas sim, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta um jogo em nossa casa. Mas Universitário não é isto que mostrou hoje. Hoje foi um jogo que tudo nos correu bem, mas parabéns aos meus jogadores. Não é fácil, depois de tudo o que vivemos nos últimos dias, internamente termos a capacidade de não nos distrairmos, manter o foco naquilo que temos que fazer e continuar a competir, que tão bem sabemos. Boa noite, Abel. Hoje, pela primeira vez, você escalou o Vitor Roque e o Flaco Lopes, né, como uma dupla de ataque. Já tinha dado sinais na última coletiva de que isso era uma possibilidade. Você vê essa como uma escalação que seria meio que essa formação ideal para o time agora? E se me permite, você falou agora como foi difícil nos últimos dias, né, passar pela situação com as bombas e os rojões lá na academia de futebol. Como é que vocês têm trabalhado com os jogadores para poder deixar isso meio que fora de campo? Cada um faz aquilo que tem que fazer. Nós fazemos o que temos que fazer, que é trabalhar, e depois as entidades competentes tratam disso. E a outra questão, eles já jogaram este ano algumas vezes juntos, não de início, acho que de início é a primeira vez, não tenho a certeza. Como eu já disse, a minha função é exatamente essa, é perceber as dinâmicas da nossa equipa, ir à procura das melhores soluções para cada jogo. Mas é bom saber que eles se ligam bem e que nos podem ajudar quando for preciso. Portanto, eu, como não acredito em fórmulas mágicas e que acredito que o processo de treino e evolução de uma equipa é um processo inacabado, mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes, e o Flaco nós já sabíamos, é um jogador que nós temos que trabalhar e temos trabalhado muito com ele ao longo destes anos, e felizmente a comissão técnica e a direção têm tido muita paciência com ele e trabalhar em cima. Nem sempre a nossa torcida tem tido essa paciência, mas nós sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos ir. O Roque é a mesma coisa. Tu podes-me ajudar como jornalista a confirmar tudo isto que nós estamos aqui a dizer, mas é mais uma opção que eu tenho. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção. Boa noite, Cielo do FM Sports. Eu quero saber quais foram os pontos claves para sentenciar o jogo nos primeiros 30 minutos. Obrigada. Olha, obrigado pela pergunta. Eficácia. Eu falo muito na eficácia e na eficiência. Nós somos uma equipa que, por norma, cria oportunidades de golo. E acho que hoje correu tudo bem. Em 30 minutos, como tu disseste, tivemos as vezes que nós lá fomos, conseguimos ser extremamente eficazes, com jogadas de boas combinações, aproveitar muitas vezes o espaço que o nosso adversário dava nas costas, uma equipa que jogava com uma linha de 5, e nós tivemos calma e paciência e dinâmica para conseguir criar essas oportunidades. E o mais importante do que criar é fazer, e é sempre bom, em função daquilo que tem sido a nossa campanha na Libertadores, continuar com esta toada e dar os parabéns aos nossos jogadores pela forma como se entregam, pela forma como trabalham, pela forma como acreditam naquilo que a comissão técnica diz, e realmente
Nós, quando estamos dentro do CT juntos e unidos, e os nossos torcedores também nos ajudam, somos uma equipa forte, mas como te disse, há muito trabalho pela fazer, há um processo que tem que ser feito e consistência. Precisamos de agarrar a consistência e a consistência leva tempo. Buenas noches, profesor. Por aquí, Rodrigo Robles, Las Cosas Como Son. Profesor, quería consultarle si se imaginaba un partido así, ¿no? Tal cual, con un resultado tan abultado, teniendo en cuenta también que se enfrentaban al bicampeón del fútbol peruano, y también qué decir de la hinchada de Universitario, que hoy día el estadio está repleto, ¿no? Lleno. Olha, tenho que ter cuidado a falar dos hinchas, né? Mas a verdade é que encheram o estádio e, corrijo-me, estavam a perder 4-0 e estavam a aplaudir os seus jogadores, certo? Era isso que estavam a fazer. A torcida do Universitário estavam a perder 4-0 e estavam a puxar pela equipa. Parabéns. Parabéns, porque realmente é isto, futebol é paixão, e é sempre bonito ver quando uma equipa está a precisar do apoio dos seus torcedores e dos seus hinchas, como tu disseste bem, um estádio que é bonito, um estádio que é mítico, um clube que também é histórico, é lendário, e foi bonito jogar hoje aqui com o estádio cheio, mas dar os parabéns, como foste tu que me perguntaste sobre os hinchas, dar os parabéns pelo comportamento deles e como eu te disse anteriormente na pergunta, não estava à espera de um jogo, acabar este jogo e ganhá-lo por 4-0, porque como eu te disse, na fase de Libertadores, a jogar contra o Barcelona, contra o River Plate, deram sempre muito boa réplica e nunca sofreram mais do que 1-2 golos. Portanto, passaram num grupo extremamente difícil, só que há jogos, há dias em que as coisas não correm tão bem, e como tu disseste bem, quando as coisas não correm bem, os jogadores transpiraram, os jogadores tentaram, os jogadores lutaram, e acho que isso foi reconhecido pelos vossos torcedores na forma como apoiaram a equipa e aplaudiram mesmo estando a perder 4-0. Profesor Abel, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pedro Ceballos Guillén de Satel Deportes. En 2021 también enfrentó a Universitario en el primer partido de la fase de grupos. Usted en la conferencia de prensa del partido... ¿River? No. Universitario fue su primer rival en 2021. Sí. Usted tuvo palabras de elogio hacia el Estadio Monumental, pero fue un partido en contexto distinto, de pandemia, un partido a puertas cerradas. Hoy, con este tema del público, con este tema de la evolución que ha tenido Universitario en los últimos años, ¿qué considera usted que así como Universitario los demás clubes peruanos puedan tener mayor competitividad en Copa Libertadores, mayor oportunidad de progreso para que puedan con el tiempo ir a la par con equipos argentinos y brasileños, que hay diferencias de presupuesto, obviamente? Olha, em primeiro lugar, deixa-me dizer que vocês são muito simpáticos e acolhedores. Nós chegamos aqui e às vezes os torcedores do adversário costumam a ser mais agressivos, a molestar o adversário, e alguns aplaudiram, disseram adeus, e eu agradeço por essa simpatia, por essa cultura e por essa forma como nos receberam aqui. A segunda é dizer-te, sim, quando jogámos aqui em 21, certo? O estádio estava vazio, mas a beleza do estádio, eu lembro-me de ver alguns hinchas lá em cima na montanha, a puxar pelo Universitário, mas hoje o estádio estava lindíssimo. É fantástico poder jogar aqui com o estádio cheio. Eu disse isso aos meus jogadores, sabia que o estádio está cheio, aproveitem, desfrutem, dê o vosso melhor. Agora, isto é um trabalho de consistência, competir contra equipas como os brasileiros, são equipas mais fortes, têm equipas mais poderio financeiro para poder contratar melhores jogadores. É sempre mais difícil competir, mas há várias formas de ganhar. O dinheiro não significa que a equipa que gaste mais dinheiro é a equipa que vai ganhar. O Paris Saint-Germain anda a gastar dinheiro há tantos anos e só o ano passado é que conseguiu ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, não é a equipa que gasta mais dinheiro que nós temos a certeza que vai ganhar. Agora, quando há um investimento maior, como foi o caso do Palmeiras, em função das vendas que fizemos, nós somos os favoritos e temos que mostrar isso dentro de campo. Mas nós sabíamos da dificuldade que íamos encontrar. Vocês continuarem a acreditar no trabalho que é feito aqui
e dar consistência àquilo que têm vindo a fazer. Agora, temos que ser sinceros e entender que há uma diferença, mas tudo é possível, e o Universitário mostrou num grupo que era extremamente difícil, onde se calhar o Universitário, ninguém apostaria no Universitário para passar à fase seguinte, e o Universitário conseguiu passar. Portanto, é continuar a acreditar no seu treinador, que é um treinador muito competente, nos seus jogadores, e conseguindo, apoiando como têm feito e como nós assistimos hoje aqui. Não é muito normal uma equipa estar aqui na Sul-América, estar a perder por 4-0 e ter os torcedores a aplaudir. Não é normal aqui deste lado do mundo. Boa noite, professor. Mário Escobar, Directive Sports. O resultado se deve mais aos erros do Universitário de Deportes. Essa goleada também pode ser uma sinal para outros times de que o Palmeiras é o favorito para vencer a Libertadores depois de que aconteceu no Mundial de Clubes? Se perguntar isso aos jornalistas... Não, olha, o jogo de futebol é feito de erros. Não há como. Para haver golos tem que haver erros. A verdade é que nós hoje fomos extremamente competentes. Queremos ir em busca da glória eterna mais uma vez, mas sabemos que há equipas também muito competentes nesta competição, e nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. O futebol, tu no futebol não tens a certeza, no futebol tens probabilidades, e nós, é um desejo, porque quem veste a camiseta do Palmeiras sabe que em todas as competições que entra para ganhar. Mas infelizmente ou felizmente, quando ganhamos estamos no lado do prazer, e quando perdemos aqui estamos sempre do lado do sofrimento. Não há aqui um equilíbrio. Felizmente nós, dentro do clube, sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos chegar, e sabemos que o futebol existe 3 resultados: ganhar, perder e empatar. E é assim aqui, é no Brasil, é em Portugal, é na China, em qualquer lado, e isso não vai mudar. Onde haver sempre 3 resultados: ganhar, perder e empatar. E é preciso saber ganhar, é preciso saber perder e é preciso saber empatar. Aí, Capri, palavra de Abel Ferreira, encerrada a coletiva em Lima, no Peru. E claro que não passou uma vitória sem dar aquela alfinetada nos jornalistas brasileiros, o português Abel Ferreira. Então, aproveita aí o alfinetado Bruno Migliozzi e já emenda o destaque final do Palmeiras. Vamos lá. Vamos lá, Capri, porque no domingo o Palmeiras, portanto, volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, encara o Botafogo, jogo no Rio de Janeiro, e inclusive hoje teve um personagem conhecido, né? O Facundo Teio foi o árbitro da eliminação do Palmeiras contra o Botafogo ano passado na Libertadores. Passou pelo Teio, tem que passar pelo Botafogo no domingo, antes do jogo de volta no Allianz Parque na outra quinta-feira contra o Universitário. Capri, só para pontuar, o Palmeiras que nessa quinta-feira adiantou algumas negociações, evidentemente em relação ao GFT, lateral esquerdo, a gente já trouxe tudo caminhando bem para que ele seja lateral esquerdo do Palmeiras, e a situação do Marcos Rocha, né, que já vai ser liberado para o Grêmio. A decisão agora é do jogador. Se ele topar a proposta do Grêmio, o Palmeiras libera sem dificuldades para que depois de mais de 300 jogos, 12 títulos conquistados, o Marcos Rocha encerre a sua passagem vitoriosa pelo Verdão. Capri. Valeu, Migliozzi, bom descanso e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Migliozzi. Abraço, Capri. Valeu. Atenção, o que vocês ouviram aí, Pretzel e Quesada do Abel Ferreira, tá tudo bem aí? Tava tranquilo o Abel Ferreira hoje, né? Olha, eu diria, me permita, Pretzel, que não foi uma entrevista, foi uma palestra, né? É assim, o momento professor Abel falando aos universitários peruanos, né? Lá na USP tem esses negócios aí, ô Migliozzi? Não, o que mais tem, o que mais tem. Mais tem, né? Agora sim. Tem que fazer um curso de ensinar a torcer, né? Pô, você viu ele dando aula. Não, ele deu estocada, o Migliozzi foi bem. Deu estocada em jornalista, mas deu estocada na torcida do Palmeiras também, né? Claro. Ou seja, o que ele disse? Ó, a gente perdeu. Vou traduzir, tá? A gente perdeu pro Palmeiras a classificação na Copa do Brasil, mas a gente tinha que ser aplaudido e não vaiado. Ah, Abel. Vai plantar batata, vai comer um bacalhau lá em Braga, pô. Tá de brincadeira. Ele quer definir o sentimento das pessoas, aí não dá, né? Não dá. Realmente não dá. Uma entrevista protocolar, viu? Com muitas perguntas da imprensa peruana, e aí ele se sentiu mais à vontade. Mas o fato é que ele disse que o trabalho hoje foi praticamente completo, né? Onde tudo deu certo e onde todos foram bem. Acho que esse é o resumo.
Não há uma vírgula para falar do Palmeiras hoje, 4-0, no mata-mata de Libertadores, já colocando o time nas quartas de final. Acho que o resumo é esse, tem que parabenizar todo mundo, o treinador, o time, todo mundo por essa classificação antecipada, Capri. Muito bom, tá pronto o gabarito aí? Vocês já alinharam as notas todas aí? Tá prontíssimo, tá na pedra. Na pedra? Tá aqui então, na pedra. Atenção, Michel Lopes. Pode soltar aí, vamos lá, o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. E já sobe o belo hino do Universitário de Lima. Viernes Coça Feia. Que ritmo é esse aí do hino do Universitário? Mambo Jumbo Pisco. Quem? Mambo Jumbo Pisco. Sobe aí, deixa eu sentir um pouquinho aí, Michel. Eu não sei qual é o ritmo não, mas é divertido. Gostamos na madrugada desta sexta-feira, coisa linda, de um ritmo latino embalando esta madrugada. Aliás, tá frio, hein? 13 graus, Ô, Quesada, você não tá com frio? 13 graus, Quesada. Sensação de 10. Eu vou perguntar, Michel, quantos graus aqui dentro, hein? Tá uns 30, né? 29. É sério? O Pretzel tá economizando, na realidade é o seguinte, o Pretzel tá embaixo do ar-condicionado, então ele desliga de vez em quando, porque talvez por isso você seja com a voz ruim, viu, Gaúcho? Você fica embaixo e vem na orelha, mas tá super agradável aqui. Super tá mesmo. Então, com o hino do Universitário ao fundo, vamos às notas do time peruano, começando pelo goleiro Britos Pretzel. 4. Quesada. O Uruguai hoje não pôde fazer nada, né? 4. Coiso, quer dizer, Corzo. 3. Pô, jogador de Copa do Mundo, hein? Mas hoje, futebol bem universitário, viu? 3. Nada do Corzo, hein? Nada. Riveiros. 1. Nossa. Não. Peraí, ô Pretzel, você tá de brincadeira. Só porque ele foi expulso, você vai dar nota 1 pra ele? Ele errou tudo, além de ser expulso, ele errou tudo. Então o resumo é esse. Fala aí, Quesada. Não, errou tudo. Ele é um ordinário, né? 1. Tá bom. O futebol do Riveiros, 1 mais. E a cabeleira do Riveiros, Pretzel? Nossa, tu tem um trauma com cabelo, né? Cabeleira é 5. Só isso? Pô, o cara cultiva uma cabeleira aí há uns 10 anos. O cara não passa o tesoura no cabelo faz uns 10 anos. Deve pagar uns 80 reais pra dar uma parada naquele cabelo ali. Gostou da cabeleira do Riveiros, Quesada? Eu acho que só me falta isso, pra me consagrar definitivamente. Eu Qual com a essa cabeleira... Não, pra cabeleira nota 10, né? 10, a cabeleira 10, é isso aí. Futebol 1, Só isso? Ah, não, ele errou tudo, né? Posicionamento e tal. A dupla em si, né? A gente pode dar 1 pro Di Benedetto também, né? Eles foram muito mal hoje, nossa senhora. Mas será o Benedetto, né? Muito mal, tá louco. Agora, ninguém ajudou os caras também, né? Uma peneira esse time aí do Universitário. Bom, vamos lá então, vai. Já que você falou nele, Di Benedetto é 1 também? Eu vou de 1, 2 pra ele, um pontinho a mais. Poxa vida, vai mudar. Tá bom. E fechando a defesa do Universitário, Andy Polo. Ah, cara, muito ruim também, 2. Nossa, a defesa é um troço, é um negócio melancólico. É outro jogador de Copa que também não jogou absolutamente nada, né? O Inga tava caindo mais lá pela esquerda e o Polo mais centralizado, mas também não ia mudar absolutamente nada, né? Acho que não vai ter nenhum jogador com mais de 4 de ponto aqui, viu? Nesse time. Tá. Mas atenção. Atenção, Quesada, atenção, Alexandre Pretzel. Nota do desbravador Marco Polo. Fala, Pretzel. O Del Nero ou o original? Não, o original. O original, 8. Original.
Ah, esse cara tem uma história, né? Desbravou muita coisa, né? Todo desbravador histórico está nos livros da história, nota 10. E Marco Polo Del Nero. Nota 2. Pô, é muito, hein? Aliás, por onde anda Marco Polo Del Nero, hein? Num lugar não sabido no Brasil, né? Porque ele não pode pisar na fronteira, né? Tá sumido, né, Marco Polo Del Nero? A gente já tentou entrevistar, mas não dá entrevista. Não dá entrevista, não dá. Ele, Ricardo Teixeira, esses caras somem, né? Somem. É um dos homens mais poderosos do futebol um dia, hein? Esse cara mandou no futebol, hein? Que poder, hein? É ele, Ricardo Teixeira, Nossa. imagina só o poder que esses caras tiveram, né? Finado Marim. É. E o Rogério Morreu Caboclo, hein? Também é outro que sumiu, né? Mais um que sumiu, né? E o Edinaldo, Pletz? O Edinaldo sumiu, né? Sumiu também. Sumiu. Agora foi pra Salvador, Eles né? somem, desaparecem, né? Bom, vamos lá pro meio de campo do Universitário. Teve Urenha. O Urenha foi substituído no intervalo. Ele é bom jogador, mas não viu a bola. 3. Nota 2 pro Urenha. Ele saiu no intervalo, como disse o Pretzel, para a entrada do Murrugarra. 4. Não deu murro e não tem garra, então nota 2 pra ele. Nossa. Murrugarra, é isso aí. Que nome, hein, meu? Tá louco. Guedes, Pérez Guedes. 3. E aí, Quesada? Pérez Guedes? Pérez Guedes, 3. Saiu para a entrada de Carabali. Entrou porque o Riveiros foi expulso, né? 5. Não ia dar nem nota, mas como ele entrou, vou acompanhar o Xandão aí. 5. Concha. Ixi, rapaz. Mal, hein? 4. Falaram os palavrões impronunciáveis lá no meio da torcida. Não podemos falar, né? Mas 4 pra ele também. Concha. Para, Quesada. Não começa. Não, Pelo porque amor assim, de Deus, então vamos hein? contextualizar. Nós estamos de madrugada, Não, mas pera. não podemos aqui também descambar, né? Não, o técnico lá respondeu que aplaudiu, realmente, aplaudiram lá a derrota e tal, mas durante o jogo a gente nós ouvimos alguns apupos da torcida em relação àquilo que estava sendo visto em campo. Inclusive teve uma hora lá que 2 jogadores discutiram, um mandou banana pro outro. Os caras estavam totalmente fora do prumo hoje, entendeu? E o Concha foi um dos jogadores xingados num determinado momento. Essa história também que os caras aplaudiram os 90 minutos também, isso daí não condiz com a realidade, não. Teve ali um apupo, sim, em alguns minutos. Certo. Mas o estádio, 60 mil torcedores no estádio. 12 minutos de jogo, o estádio já estava calado. 12 minutos o estádio já estava calado. Negócio impressionante. Estádio da final, hein? Vai ser aí a final. Vai ser a final. Foi a final lá, River e Flamengo, 2-1 Flamengo, com o Jesus comandando o time em 2019. É isso aí. Isso mesmo. Vai ser o estádio da final esse. O torcedor estava sonhando aí que o Universitário poderia chegar à final da Libertadores, mas é só sonho. Já era, já foi. Bom, o Concha foi embora para a entrada de Jesus Castilho. Fala aí, Pretzel. Sem nota. Passo. Também passo. Não, peraí. Nenhum sujeito com o nome de Jesus pode ficar sem nota. Mas é mais pelo Castilho do que pelo Jesus, né? Não, por favor, não vamos cometer essa indelicadeza com o rapaz. Então nota 1 para ele. Ele não tocou na bola, né? Não tocou na bola. Mas nem precisava também. Amém, então, pra ele. Uma nota. Dá uma nota de consolo aí, Pretzel. Dá 1, eu dei 1. É o Jesus. 1. Tá bom, obrigado. Empolgação do Pretzel pra dar 1 pro cara também, vou te falar. Louco, ele não tocou na bola. Coração gelado. O senhor não tem um coração, o senhor tem uma pedra nesse peito. Não tocou na bola. Inga. Nossa senhora. 4. Foi um banho. O time do Universitário não viu a bola. Essa que é a realidade. E aí, Quesada, o Inga. Nossa senhora. Impronunciável, né? Nota 1 pra ele. Edson Flores. Esse jogador tem um cartaz grande no Peru, né? Mas não conseguiu jogar. 3.
Ele é talentoso, viu? Tem história aí na seleção peruana, inclusive. Tem Copa do Mundo, né? Jogou na Rússia, tem Copas Américas, são umas 3. Mas hoje ele não jogou absolutamente nada. Nota 3 pra ele. Foi embora pra entrada do Vélez. Vélez bom é o Vélez Sárcio, né? Sem nota, né? A melhor coisa no nome do Vélez é o nome, que é um nome bonito mesmo, só. O Vélez bom mesmo tá jogando em nome de time, né? Contra o Fortaleza, inclusive. Esse não jogou nada hoje. Valera. Cabeceio, melhor lance do Universitário no jogo, 5,5. É o artilheiro do time, né? 10 gols. Só. 5,5 vai pela cabeçada. Também não foi acionado, né? O time não construiu nada pra ele ser acionado. E ele saiu pra entrada do Turim. 0. Turim, nada. Sem nota também. Não, como 0? O que ele te fez, primeira Pretzel? bola ele o deu que o cara uma fez dividida, pra você? deu uma dividida no Mikael, machucou o Mikael. Quase quebrou o Ele Mikael. é muito truculento, nota 0 pra ele. Jogou nada no Grêmio. Exatamente. Foi um pouquinho melhor no Atlético Goianiense. Marcou 9 gols no Atlético Goianiense e 5 no Grêmio. Exatamente, um 0 gigantesco. Pô, vocês têm pedra no lugar do coração. Vocês não têm o sentimento. Rapaz, concentrou, uniformizou, foi pro banco, depois aqueceu, entrou no campo. Vocês dão 0 pra ele. Que isso? Isso é muita maldade. E o técnico Jorge Fossati? Não, ele saiu zonzo, o Fossati, né? Ele não sabia mais que ele colocou um jogador em campo, né, o Quesada e Capri, aos 40 do segundo tempo. Aí não dá, cara. Foi com o jogo 4-0. Pô, não faz isso. Foi o Vélez. Foi o Vélez, não faz isso. Então é o seguinte, ó. Senhor Jorge Fossati. Foi goleiro do Avaí, do Coritiba. Já treinou o Inter. Adiós. Nota 1 pra ele. Mas ele gosta do Brasil, Pretzel. Gosta. Não sei se o Brasil gosta dele. A propósito, o Fossati foi mandado embora no início do ano porque dirigia a seleção do Peru que está mal nas eliminatórias. Exatamente. E fatalmente será mandado embora daqui a pouquinho também, né? Porque o trabalho... Que loucura, cara. Ele não sabia onde é que ele estava, né? Não. Muito bem. Gabaritado, então, o time do Universitário. Cansei desse hino aí, viu, Michel Lopes? Nossa, graças Já a Deus, tocou muito aí esse hino, viu? Aí, Vai. boa. Sobe aí o hino do Verdão. Sabe bem que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar e vencer, demonstrar que ele bate campeão. Sexta-feira, coisa linda! Coisa linda! Aê, Michel Lopes, muito bom. linda! Aí. Coisa linda! Coisa linda! Pô, todo mundo mandando um sexta-feira coisa linda aí. Então vamos lá, atenção, abrindo aqui o gabarito da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nota do goleiro Everton. Não teve trabalho, 6. Seguro, né? Não teve nenhum lance, só o Valera, né? 6,5, vai. 6,5. Por aí. Acho que foi um chute do Valera, né? Aquela cabeçada que foi pra fora, né? Só aquela finalização. Mais nada. Certo. Mais nada. Uma saudação aqui ao Edu César, ao Eduardo Borghese, ao Haroldo Perrone, ao Jackson Comercial, Haroldo Perrone, a todos vocês que estão com a gente aqui nessa live do YouTube, nessa madrugada de sexta-feira, coisa linda. Vamos lá, daqui a pouco eu vou registrar mais ouvintes aqui, hein? Pode mandar o oi, o alô aí que eu registro já aqui na sequência. Jai! Jai, 6,5. 6. Gustavo Gomes. Fez o gol de pênalti, né? Até ficou machucado um tempo, mas uma boa atuação, 7. 7 pelo gol. Seguro atrás e bateu bem o pênalti, né? É um baita zagueiro, né? Não é mais no auge aquele Gomes, mas continua sendo um cara muito, muito sólido ali, muito importante, muito experiente. Tomara que o Gustavo Gomes se consolide aí como
o batedor oficial de pênaltis do Palmeiras, porque o Palmeiras sofreu aí nos últimos tempos aí com perdas de pênaltis, né? De penalidades máximas. Capri. Diga. Se você me permite fazer uma observação sobre o Gomes, ele se tornou, junto com o Rubem Espinosa, o zagueiro com mais gols pelo Palmeiras em Copa Libertadores, 13 gols. Isso, boa. A estatística aí do Gustavo Gomes. Zagueiro, artilheiro da Libertadores. Mikael tomou 2 pancadas, né? Mas não comprometeu hoje, normal o jogo, 6,5. 6,5. Acho um zagueiro mediano. Não devia estar no Palmeiras, mas não é culpa dele. Mas hoje foi bem, 6,5. Piquerez. 7. Piquerez é muito bom, né? O lançamento dele pro gol ali foi um negócio incrível, né? Foi pro terceiro gol, né? Ele lança o Vitor Roque. Isso. 7 pra ele. Piquerez é muito bom, viu? Muito bom. Foi ele que chutou a bola na trave no 4º gol também? Foi. Foi ele, né? Foi ele que a bola volta também. aí, o Flaco... Quase que ele marca deu uma chapada bonita na bola ali. Emiliano Martínez. 6,5. Pouco trabalho hoje, né? Não jogou assim com o Corinthians, né? A cutucadinha aqui. 6,5. Lucas Evangelista. 6. Eu tenho a impressão, eu concordo com o Pretzel, 6, que ele jogava mais no clube anterior, né? Jogava. A bola passava mais por ele. Passava mais por ele, né? Ficou comum, né? Jogador comum, né? Virou mais um. O Bragantino era protagonista. Você viu como que é o futebol, diferente. Né? Caramba, eu vi o Lucas Evangelista e falei, puxa vida, hein? Como são as coisas, né, Capri? Aí o cara vem pra um time com mais fera e some, né? Acontece. Normal, né? Isso acontece com vários jogadores. Bom, foi embora o Evangelista para a entrada de Aníbal Moreno. Protocolar, né? Mudança. 6 também. 6 é bom. Vai dar 5, 6. Lembra do Moreno do vôlei, Pretzel? Lembro. Jogou na Pirelli, inclusive. Seleção brasileira. Acho que já foi presidente da CBV. Acho que já tá falecido, eu acho, né? Nota do Moreno do vôlei. 9. Muito bom. Maurício, bom jogo do Maurício, 7. Vou de 6, Maurício. 6. Nota do Maurício Frota. Maurício Frota é ator? Acho que é, né? Não, eu me lembro do Roberto Frota. Maurício Frota, não. Não? O Marcos Frota, que é o ex-marido da Carolina Dickmann. Tá bom, vai. Maurício Maurício Matar, esse é ator. Maurício Matar. Maurício Matar. Nota dele como ator, 6. Maurício de Souza. 10. Esse é bom, hein? 10. Aliás, tem um personagem do Maurício de Souza, viu? Que serve para vários goleiros, né? Que é o Horácio, né? Maurício Manieri. Um bom cantor, hein? Grande palmeirense. 7,5. Nota da dupla Maurício e Mauri. Muito prazer, Quesada. Fica à vontade nessa, que eu não sei quem são. Maurício e Mauri? Deve ser dupla sertaneja, né? Acho que nota 7, vai. Tá bom. Bom, o Maurício foi embora para a entrada de Facundo Torres. Eu não vou dar nota nenhuma pro Facundo. Viu? Facundo sem nota. Por quê, rapaz? Ele entrou em campo, viajou. O cara viajou 5 mil quilômetros de problema São Paulo dele. a Lima. Que volte agora, pô. Vocês estão de brincadeira. Vocês não vão dar nota pro Facundo Torres? Não, nota sem nota. Que preguiça de dar nota pro rapaz, hein? Tá louco. Não, mas ó, o Alan e o Luigi também vem muito pouco tempo. Não, pra eles qualquer entraram avaliação. só para descansar os titulares. Não dá nem pra dar nota. Vitor Roque. Opa, 8.
Eu vou dar 8 porque eu vou dar um pouquinho a mais pro Flaco, né? Mas o Vitor Roque hoje, as primeiras tabelas aí com o Flaco, e olha, ele poderia ter se consagrado hoje, hein? Ele perdeu outros 2 gols, tô revendo aqui na TV, ainda no primeiro tempo, né, Pretzel? 2 lances assim que daria para ter feito. Ele teria saído com 3 gols hoje, teria sido 6 pro Palmeiras com mais 2 aí do Vitor Roque. Mas boa movimentação, viu? Se pudesse jogar sempre assim, queria uma esperança muito grande aí na torcida do Palmeiras para ganhar aí um grande jogador e uma grande dupla, né? Que a gente tá falando desde o início do jogo, antes do jogo inclusive, Flaco e Vitor Roque. Foi embora o Vitor Roque para a entrada do Luigi. Sem nota. Sem nota. Luigi Baricelli. Ator, né? Bom ator. Ele é bom na apresentação da Mega Sena da virada, né? 6 para ele. Só isso, Pretzel? Até porque quando ele sorteia os números eu não acerto nenhum. Ai, muito bom. Tá bom. Bom, Flaco... se é assim, então sem nota pra ele, porque eu também não acerto um, então... Tá louco. Flaco Lopes. 8,5. Eu vou mudar o nome dele hoje pra Fuerte Lopes, viu? Porque que esse cara jogou. Ele foi o 9, ele foi o 10, né? Que partidaça, né? Tudo bem, foi contra o Universitário também, né? Se pudesse jogar assim nos grandes clássicos, num jogo decisivo com o Flamengo no Brasileiro, o River Plate que vem agora pela frente. O Diadema City, o Antônio Carlos Moreno não faleceu do vôlei, desculpa aí, acontece, morreu, cara. Está vivo aos 77 anos, nota 9 para ele. Desculpa aí, Capri. Obrigado ao esclarecimento. Nota 8,5 pro Flaco, tá? E o Alan, que entrou no lugar dele? Sem nota. Sem nota, sem nota. Pô, vocês estão de brincadeira, vocês estão com preguiça de dar nota hoje. Tá louco, viu? Assim não dá. Ramon Sousa. 6. Comum. Eu tô com a impressão que o professor Abel tá querendo fazer do Sousa a mesma coisa que ele fez com o Facundo, entendeu? Aquele ponta, Capri, que mais marca do que outra coisa, entendeu? Os técnicos são apaixonados em transformar ponta em assistente de lateral, entendeu? E se for assim, nós vamos ter o Sousa, vai ser o Facundo Torres número 2, sabe? O retorno, ou a missão. Muito comum, né? Ou será que eu tô sendo muito... Comum. Pra mim, um jogador comum. Posso estar errado, de repente ele arrebenta na reta final da temporada, mas pra mim, bem comum, sério mesmo. Certo. E o Felipe Anderson, que entrou no lugar dele? 6, ainda tomou uma entrada dura ainda. 6. Eu vou dar 5 pela participação, só por ter entrado. Tá bom. Nota do técnico Abel Ferreira. Muito bem hoje, né? 7,5 hoje. Vitória contundente, classificação encaminhada e o Palmeiras aliviando o calendário aí. Não que eu seja defensor disso, mas os treinadores pensam dessa maneira. Ele deixou a teimosia de lado, escalou Flaco e Vitor Roque. A gente elogiou aqui quando a escalação veio ainda no Sport em Debate com o Capri, né? Mas aí também cornetamos, né? Deveria ter feito isso lá no Mundial. Mas foi legal, foi legal. E fez contra um adversário que é fraco, né? É isso. Agora, o que eu acho, tem que dar rodagem para esses dois caras. Acho que dá muito bem para Flaco e o Vitor jogarem... Porque assim, a gente olha pro Flaco, a gente fala que ele é mais 9, mas ele sai da área. Tanto é que ele fez uma jogada de meia hoje. E a gente fala do Vitor, que é o 9, mas ele sai da área, né? Ele também abre pela ponta. Então, a movimentação é tudo. O grande momento, Pretzel, e deixa eu só me alongar um pouquinho aqui. O grande momento do Palmeiras é quando você tinha Dudu e Rony se movimentando lá na frente, né? Ora um numa ponta, outro na outra, às vezes 9. O Rony chegou a ser um falso 9, o Dudu fechava pelo meio, entendeu? Essa é a alma do negócio. O Abel foi teimoso contra o Corinthians, cara. Foi conservador, escalou duas formações muito ruins e mereceu perder pro Corinthians por 3-0 no agregado. Mereceu perder. Não sei se com esses dois se classificaria, mas a chance seria maior, né? Principalmente para fazer um gol. E a torcida abraçaria essa ideia, entendeu? Mas hoje eu dou nota 7 pro professor. Um abraço aqui ao Eduardo Borghese. Um abraço ao Eduardo Mendonça.
Geraldo Alves de Oliveira, Kleber Cardoso em Piracicaba, no interior de São Paulo. Ei, Piracicaba, lugar maravilhoso, peixe da melhor qualidade, né? Ali na Rua do Porto, peixe sensacional lá em Piracicaba, terra de Rogério Aquiles, o capitão. Rogério teve um papel fundamental para minha vinda à Rádio Bandeirantes. Na época ele era produtor, o Rogério Aquiles, na Rádio Bandeirantes. E ele me ajudou muito na minha vinda aqui para a Rádio Bandeirantes. Eu gosto muito do Rogério Aquiles, o capitão. Um abraço a Kleber Cardoso. Valeu, Kleber. Um grande abraço a você. Diadema City. Valeu, Diadema. Você está dizendo que o Pretzel assassinou o Antônio Carlos Moreno do vôlei. Eu pedi desculpas aí, desculpa. Ele está vivo aos 77 anos. Me enganei, é isso aí. Me enganei, desculpa. Geraldo Alves de Oliveira, muito obrigado pela mensagem aqui. Aliás, estamos bombando aqui na madrugada desta sexta-feira, coisa linda, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Para fechar aqui, nota do árbitro do jogo. O árbitro da partida, Facundo Telo. Fala aí, Pretzel. Grande arbitragem para mim. 8. Assim, eu acho que ele errou em dois, assim, ele demorou para resolver dois lances. Aquela entrada em cima do Flaco foi uma entrada muito dura, né? Puxa vida, eu achei que o Flaco teria quebrado ali o tornozelo na hora. E o lance do gol, ele tinha o VAR, né? Tudo bem, foi lá no VAR e tal, mas eu acho que tava mais fácil o lance do gol, sabe? Deu para perceber na hora que o Flaco tava atrás da linha ali, né? Mas em linhas gerais, o jogo foi tão fácil hoje e não teve nenhum tipo de pressão que qualquer erro que ele tivesse também, a gente não ia diminuir a nota, né? Então 7,5, 8 tá bom, né? Jogo fácil, viu, Capri? Esse tipo de, tipo de jogo fácil pro árbitro, sabe? É isso. Não, tudo bem. Então, vocês já deram a nota aí do Facundo Telo. Sim. Eu quero agora a nota do Grande Otelo. Pô, isso é nota 10, né? 10. Isso é maravilhoso. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui. A madrugada da Rádio Bandeirantes é um negócio espetacular, né? Grande Silva Júnior tá ouvindo a gente agora aqui. Grande Silva. Tá dizendo aqui que o peixe mais tradicional da Rua do Porto é o lombo de filhote. Ô Silva, eu fui muito a Piracicaba comer pintado na brasa. Pintadão na brasa, maravilhoso. Acho que agora pintado só vem lá do Mato Grosso, né? Só o Joel da Atena que pesca os pintadão lá no Mato Grosso. Mas ali na Rua do Porto, pintado na brasa, naqueles restaurantes ali fantásticos, né? E o senhor tá dizendo que sempre que pode ele sai lá de Limeira e vai lá em Piracicaba comer um lombo de filhote. Esse eu nunca comi, viu? Deve ser bom demais. Lombo de filhote. Comestes lombo de filhote, Pretzel? Não. Realmente não. E você, Quesada? Não conheço. Já comeu lombo de filhote? Filhote é referência ao peixe, né? É, Eu já claro, comi isso daí em algum lugar. Muito bom, viu? Mas acho que foi lá no Norte e Nordeste que eu comi isso, viu? Sei. Seria o peixe filhote é muito um bom, peixe? Né? O peixe é espetacular. Peixe é uma maravilha. É um nome Eu artístico amo do peixe, né? Peixe é muito bom. Nossa Senhora. Comi um salmãozinho nessa quinta-feira que passou. delícia. Tava bom o salmão, viu? Mas eu gosto do filé de pescada. Aquele filézinho de pescada branca, assim, é uma maravilha, né? Com um arrozinho, né? Uma saladinha, vai muito bem. Tá louco. Olha o Júlio Gomes ligado com a gente aqui também. Julinho tá dizendo que filhote é um peixe do Pará. Tá vendo? É isso, Olha aí, foi ó. no Belém do Pará, exatamente. Em Belém do Pará que eu comi isso daí. Um abraço ao Júlio Gomes, mas a nossa portuguesa caiu pro misto na quarta divisão, nos pênaltis. Foi terrível, anticlímax. Foi mesmo, viu? Pô, Canindé lá, lotado, mas a portuguesa, tadinha, não conseguiu. Muito ele tá dizendo aqui, vocês não foram torcer, deu nisso, né? Pois é, Julinho, eu não tava aqui, senão eu teria ido lá eu no posso chamar Canindé, ele de viu? pé frio, mas não vou fazer isso, porque ele tava lá e eu não, mas eu não vou fazer isso, porque ele é um baita lusitano, baita torcedor da Lusa. Né? É verdade, é mesmo. Abraço pro Julinho Gomes, um abraço ao Silva Júnior e a toda a nossa audiência aqui conosco nessa madrugada de sexta-feira,
sexta-feira, coisa linda! O Eduardo Borghetti está lembrando que Piracicaba fica a 1 hora de Americana. É verdade mesmo, tem razão, ali é caminho, né? Depois de Piracicaba vem Águas de São Pedro, cidades ali muito legais. Águas de São Pedro, que é uma cidade, faz muito tempo que eu não vou para Águas de São Pedro, mas lá tem o grande Hotel Senac, que é um hotel escola. E é um hotel espetacular, fantástico, com uma culinária de primeiríssima. Nós estamos falando muito de comida aqui, é que eu tô com fome, né? A 1 hora da manhã, já 10 para 1 da manhã, eu tô com fome. Então por isso nós estamos falando muito de comida aqui. E peixe que é maravilhoso. A propósito... Vocês comeram pizza aí, não é? Vocês comeram pizza peruana. Né? Com Pizza lascas, de frango com catupiry. Vocês não estão com fome, né? Vocês não mandaram uma pizza para mim aqui. Tá de brincadeira. A gente vai mandar. Você lembra do Mirante, que era aquele restaurante que ficava ali em Piracicaba? Acho que não existe mais, Sim. Né? Lembra disso? Deve ter ali, acho que sim. O Mirante foi o mais famoso, tal, né? Isso, porque você é literalmente comendo ali à beira do rio Piracicaba. Que coisa maravilhosa. Rio de Piracicaba, que coisa maravilhosa. Piracicaba é sensacional. Foi fazer um jogo em Piracicaba, um Corinthians e 15, abertura do Campeonato Paulista, se eu não me engano, de 97. Sim. Acho que foi o primeiro jogo. Você estava comigo nessa, será, Lelê? Porque a TAM estava patrocinando também o futebol do 15 e o Minelli foi técnico do 15, lembra disso? Então, acho que foi o 15 montou um time legal. Acho que foi. começou a montar em 95, mas ficou ali uns 2, 3 anos, né? A gente acho que foi junto nesse jogo, sim. Não sei se foi 96 ou 97, foi o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Sabe que teve um show lá, daquele grupo musical que a Eliana fazia parte. Como é que era, Pretzel? Você que sabe tudo aí do... A Eliana estava começando... Banana Split, é isso mesmo. A Eliana estava começando na carreira dela. Ela era cantora desse grupo Banana Split e esse grupo fez um show de abertura do Campeonato Paulista lá no Barão de Serra Negra, 15 de Piracicaba e Corinthians. E eu me lembro que eu estava lá no campo e a Eliana passou lá com as outras integrantes do grupo para fazer o show de abertura do Campeonato Paulista, acho que foi de 96 ou 97, não me lembro agora, mas... E depois não, antes do jogo, porque esse jogo foi num dia de semana, foi, sei lá, numa quarta-feira, numa quinta-feira. Antes do jogo nós paramos lá no Mirante para almoçar. Almoçamos todos lá no Mirante, aquele pintadão na brasa, coisa linda, e depois fomos para o estádio. O Edu César está dizendo que foi no dia 18 de janeiro de 95, 15 de Piracicaba 2, Corinthians 1. Pode ser, sei lá foi ali nos anos 1990 mesmo. Mas obrigado, Edu, pela lembrança aqui desse jogo. Minha gente, nota do Pintado, médio volante do São Paulo. E técnico agora, né? Tá treinando o Figueirense, que tá ameaçado de rebaixamento para a 4ª divisão. Figueirense não tem dinheiro, cara. Um abraço pro Pintado, nota 10 pra ele. A propósito, estava nesse jogo com o senhor, sim, viu? Tava, né? Rubens Minelli, eu tô vendo aqui, nos meus alfarrábios. Nós paramos pra almoçar paramos pra almoçar lá no Mirante. O Rubens Minelli era o técnico do 15 e o Mário Sérgio, o saudoso Mário Sérgio, era o técnico do Corinthians. Corinthians de Ronaldo Giovanelli, o nosso Ronaldo, Vitor que tinha vindo de São Paulo, Célio Silva Henrique, o Daniel Franco, Bernardão, né? Marcelinho Carioca, Marcelinho Paulista, Souza, Viola e Marques. No banco, Tupanzinho e Fabinho. E o 15 tinha Anselmo no gol, tinha Doriva, tinha Celinho. E era comandado pelo grande Rubens Minelli, dos maiores treinadores do Brasil, da máquina do Internacional dos anos 70. Senhora. Tricampeão brasileiro consecutivo, 7-5, 7-6, 7-7. Sensacional, muito bom. Meus amigos, grande abraço a todos vocês. Logo mais às 7h30 da noite estaremos juntos no Esporte em Debate para falar mais dessa grande vitória do Palmeiras e já mirar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Até lá, hein? Sempre um prazer, hein? Bom descanso para todos. Valeu, Capri. Bom, sexta-feira coisa linda pra gente, né? E pra eles lá, viernes coisa feia.
Tchau. Tchau. Já voltamos aqui com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O nosso amor. A novela que é sucesso em vários países do mundo está agora na tela da Band TV. Café com Aroma de Mulher. Uma história envolvente, onde o amor tenta superar as disputas, os preconceitos e os obstáculos. Café com Aroma de Mulher. De segunda a sexta, 8h30 da noite, na Band TV. Paixão de mulher. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. As únicas 2 vezes em que a Stock Car esteve em Curvelo, Minas Gerais, foram em 2016 e 2017. Como Felipe Massa só entrou na categoria em 2021, o piloto da TMG Racing vai ter uma experiência inédita na sua longa e vitoriosa carreira. O Circuito dos Cristais foi inaugurado em 2016 e o traçado onde o Stock Car vai correr neste final de semana tem 3.330 metros, 16 curvas e é percorrido em sentido anti-horário. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Bom, terminou o apito final, mandar um abraço aqui ao Sandro Rodrigues, que tá ligado com a gente lá em Suzano. Valeu, Sandro, muito obrigado, viu? Gustavo Dias Martins, nota para o Esporte em Debate. É nota 10, né, Gustavo? Tá de brincadeira, né? Kleber Cardoso, valeu, Kleber Cardoso, muito obrigado pela mensagem aqui. Ele tá falando que o restaurante do Mirante em Piracicaba já fechou, Capri, mas os peixes e outros restaurantes ainda existem na Rua do Porto. Venham, vocês serão muito bem-vindos. Valeu, Kleber, muito obrigado, viu? Quem sabe um dia estarei aí em Piracicaba de volta para saborear um delicioso peixe na Rua do Porto, à beira do rio Piracicaba, o lendário rio Piracicaba. O rio de Piracicaba. E eu não canto absolutamente nada. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta jornada de Libertadores da América, de Palmeiras 4, Universitário de Lima 0. A produção do apito final do Pedro Cohen. E vai ter muito apito final no fim de semana de Campeonato Brasileiro. Tenham todos uma sexta-feira coisa linda! Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeca e Caiame Martins na central técnica, Alexandre Marques, o switcher. Excelente sexta para quem vai descansar, um bom descanso. Para quem tá no trabalho aí, ouvindo a Rádio Bandeirantes, sigam conosco, bom trabalho, uma madrugada de sexta muito produtiva. Tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.